Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7 da noite, mais 5 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo
Tudo bem? Excelente noite para você que está conectado aqui com o Portal Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Destaque para a Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Duas competições que não param na época da Copa do Mundo, noitada de Copa do Mundo, claro, mas também de Série B e de Série C de Campeonato Brasileiro. Simbora juntos, portanto, até às 11 horas da noite com Guarani e Ponte Preta e Guarani, sendo destaque para você aqui no Portal Futebol Interior, no sonzão do YouTube Futebol Interior. A nossa jornada esportiva para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. Restaurante do Dadá. Você pensa que não? Hoje tem Restaurante do Dadá para você pedir a sua pizza. Disque entregas 19 99788 3821, placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 1171, jornada esportiva do Portal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que está confiante no time na sequência da competição. A coordenação é do Carlos Corsato, a direção comercial é do Roberto Marcondes. Hoje, sonoplastia, vídeo, a cargo do nosso Felipe Marques. Eu sou Marcelo Corsato, muito prazer comigo nessa transmissão. Vamos fazer Ponte Preta e Novo Horizontino, daqui a pouquinho, 8 da noite. Comentários, você vai de carona aqui no Portal Futebol Interior com o Frank Francisco. A narração vai ser do Carlos Corsato, que chega daqui a pouquinho para dar o recado para você desse jogo da Série B. Mais um jogo da Associação Atlética Ponte Preta, 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem Guarani e Confiança, para ser mais exato, Confiança e Guarani, porque a bola rola lá em Aracaju, Sergipe, no Batistão. Roberto Marcondes vai trazer todas as informações deste jogão de bola para você. E é claro, Mundial de Seleções está rolando, Estados Unidos, Canadá, México, e o nosso representante, o nosso informante, o nosso enviado especial para a Copa do Mundo 2026, Pedro Lino, o repórter Pix da galera, traz informação para você daqui a pouquinho, tá bom? Já já, falando ao vivo lá dos Estados Unidos, da Copa do Mundo que está rolando. Que campeonato, que Copa do Mundo espetacular, uma Copa do Mundo fantástica. E olha que muita gente falou, vai cair o nível da Copa, 48 seleções. Vou falar uma coisa pra você, só jogão pra você. Já já então o Pedro Lino chega pra trazer informações pra gente. Bom, tem muita informação pra você, tem muito bate-papo aqui no YouTube, Futebol Interior. Você se inscreve no canal, fique à vontade para mandar a sua mensagem pra gente, tá bom? Se inscreva no canal, mande a sua mensagem pra gente através da nossa arquibancada virtual. Aproveita para compartilhar a transmissão à vontade, tá? Se você torce para Ponte Preta, se você torce para o Novo Horizontino, torce para o Guarani, torce para o Confiança, chega mais com a gente, é um prazer tê-lo aqui na nossa transmissão. Vamos lá então, 7 da noite, mais 9 minutos. Vamos trazer informações para você dos dois campeonatos, mas o primeiro jogo que começa daqui a pouquinho é o jogo do Guarani. Guarani em campo, já já a sequência do Campeonato Brasileiro Série C, a rodada é a 11ª. O Guarani não vê ninguém à sua frente, hein? É o líder do campeonato, Confiança e Guarani. O Confiança está na parte de baixo da tabela, mas as informações vai chegar com o nosso Roberto Marcondes, que tem essa vinheta do Roberto Marcondes, mais uns $5,50, $6, você come uma pizza lá nos Estados Unidos, lá na Copa do Mundo. Solta a vinheta aí. Roberto Marcondes. Fala, meu querido Marcondão, boa noite. Um abraço, boa noite pra você, Marcelo, um abraço, Franklin, um abraço a Felipão, meus amigos da Rádio Futebol Interior, muito bom tê-los conosco. Tem Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro Série C, Guarani vai defender a liderança do campeonato, terceira rodada comandando a competição, terminou agora o aquecimento no Estádio Batistão, na cidade de Aracaju, capital do Sergipe.
time que já está pronto e escalado pelo técnico líder do campeonato. Não terá o Maurício, nem o William França e Jonathan Costa. Os dois primeiros suspensos em razão do terceiro cartão amarelo. O terceiro está fora. Departamento médico vetou. Já a equipe do Confiança, na lanterna, na situação complicada, 10 jogos, 7 derrotas, uma situação muito ruim. Passa a equipe, tem 7 pontos, enfim, tem tudo para consolidar mais uma rodada na liderança do campeonato. Times prontos, times escalados para o pega. Muito bem, portanto daqui a pouquinho Guarani, Confiança e Guarani. Já o Marcondes vai trazer aí as escalações das duas equipes para você. Como eu disse, o Guarani é o líder do campeonato, 21 pontos, e o Confiança está na zona do rebaixamento. É claro, já tivemos vários jogos aí. Esse jogo do Guarani fecha a rodada. Fecha a rodada. Então vamos lá, passando aqui a rodada 11ª, tivemos no sábado o Anápolis vencendo o Itabaiana por 2-0, o Botafogo da Paraíba venceu o Volta Redonda também por 2-0, o Santa Cruz perdeu em casa para o Ipiranga, hein, por 1-0, o Ituano empatou com o Figueirense 0-0, o Maranhão perdeu para o Paysandu pelo placar de 1-0, Caxias e Maringá empataram 1-1, o Brusque, que também tem 21 pontos, venceu o Floresta por 2-1, já a Ferroviária bateu a Internacional de Limeira jogando ontem pelo placar de 2-0 e o Barra ontem também empatou com o Amazonas pelo placar de 1-1 esse jogo. Portanto, Guarani e Confiança e Guarani, 7h30 da noite no Batistão, encerra essa rodada. Guarani é o líder, 21 pontos, Brusque é o segundo colocado, 21, o Paysandu terceiro, 20, Ferroviária quarta, 19, Ituano quinto, 18, Inter de Limeira sexta com 18, Amazonas sétimo, 17, Caxias é o oitavo, 16. Esses times estariam na próxima fase do campeonato. Zona do rebaixamento, os que estariam rebaixados para a Série D de dado na próxima temporada, Confiança, 19º, 7 e o Itabaiana, 7. Se o Confiança empatar, ele sai... Não sai. Ele não sai da zona do rebaixamento. Por quê? Ele vai ficar com uma vitória e o Anápolis tem 2 vitórias. Então o Confiança precisa ganhar do Guarani para sair da zona do rebaixamento. Ele empatando, ele vai ficar com uma vitória, né? E vai a 8 pontos. Só que o Anápolis tem 2 vitórias com 8 pontos. Então precisa vencer o Guarani, o Confiança, para sair da zona da degola. Aí ele troca de posição com o Anápolis. Ele vai a 10 pontos, fica na 18ª colocação. O Anápolis vai para a 19ª com 8. E o Itabaiana na 20ª com 7 pontos. 2 times de Sergipe. Sergipe nesse momento na zona do rebaixamento. Absurdo, hein? Que fase! Que fase! Muito bem. São 7 da noite, mais 13 minutos. 7h13. Vamos falar daqui a pouquinho do jogo da Ponte Preta. Mas, ô Marcondão, já que você tem aí as escalações das equipes, então fala pra gente aí como é que joga o Guarani, como é que joga o Confiança. Passa aí a ficha técnica do jogo pra quem tá acompanhando a nossa transmissão. Vamos lá, Guarani já escalado, pronto pelo técnico Hélio Cizenando. Lembrando que o zagueiro Maurício Antônio, o volante William Faria estão suspensos com o terceiro cartão amarelo, não participam do duelo. Já Jonathan Costa entrega o departamento médico, dores no joelho direito, vetado também, não joga. Kaique França, goleiro e capitão. Rian na lateral direita, Rafael, o Donato também com Renan Castro. Natan Melo, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, Cachoeira e Maranhão. Técnico Hélio Cizenando terá no banco Matheus Klaus, Inayá, Edson, Victor Gabriel, Maroto, Torres, Cauã Jesus, Parede, Herbert e Luca. Já o Confiança, zona de rebaixamento, com Rafael Pascoal é o goleiro, Matheus é o lateral direito, com Lucas Cunha, Ícaro e Kelvin, fechando a defesa. Renilson, João Pedro, Gabriel Zeca e PK, Maicon Aquino. Esse cara jogou no MAC, mas não fez nada. Jogou no 15 também. Também. Iago fechando o time titular com o técnico Thiago Gomes, com Matheus, PH, Carlos Moura, o Mandovani, Matheus, Fabrício, Marcelo, Valdir e o Sassá. Aquele. Do soco forte, parece o Mike Tyson. É, ex-Botafogo. É. Banco, ex-Cruzeiro. Ex-Cruzeiro também. Tá maluco, hein? Anderson Ribeiro, de Goiás. Aliás, o trio é goiano.
Anderson Ribeiro com Thiago da Silva e Jordana Pereira, todos de Goiás. Muito bem, destaque aí pro lateral direito, Matheus Ludic, ex-Guarani, né? Da base do Guarani. E você falou do Sassá, que tá no banco de reservas do treinador, o Thiago Gomes, o Confiança, que está, como a gente falou, na zona do rebaixamento. E o legal, né, e importante, legal pro torcedor bugrino, evidentemente, porque tem tudo para consolidar mais uma vitória e ainda mais a liderança do campeonato. Esta já é a terceira rodada, o time líder do campeonato. Sim. A liderança aconteceu em Santa Catarina. Foi, no jogo do Barra. Exatamente, de lá pra cá, vem comendo todo mundo. O Guarani não vê ninguém à sua frente. Só no retrovisor olhando, tá lá o pessoal tudo atrás, lá no retrovisor. E pelo retrovisor ele vê a Ponte também muito mal na Série B. Há controvérsias, viu, como não há Roberto Marcondes? Que jeito? A gente pode debater mais sobre isso a qualquer Mas momento. é verdade, falando em retrovisor. Mas peraí, a Série B, ela não tá acima da Série C? Então a Ponte Preta, no caso, mesmo estando na última colocação da Série B, está na frente do Guarani na Série C. Olha só, a Ponte, ela está mais perto... Ela tá na penúltima. Minutinho, ela está mais perto da C e o Guarani está mais perto da B. Tá. Então dá pra você ter no radar. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Não gosto de confusão. Eu também não. 19º colocado, Confiança, 7 pontos, 10 jogos, 2 vitórias. Deixa eu ver aqui. 1 empate, 7 Perdeu 7 derrotas. Perdeu 7 vezes. Rapaz, marcou 4, sofreu 9, saldo negativo de 5. Em 10 jogos, tomou 7. 23% derrotas. de aproveitamento. Então eu falei borracha aqui, ó, porque se ele empatar com o Anápolis, ele tem também 2 vitórias. Se ele empatar com o Guarani hoje, ele vai para 8. Então ele tem o mesmo número de vitórias que o Anápolis. E aí vai tudo pro critério de desempate. Pro critério de desempate, ele tem menos 5 e o Anápolis menos 6. Esse jogo é mais fácil que tirar doce de criança. O Marcondes falou que não há a mínima possibilidade do Guarani perder hoje. Nenhuma. Então, tá. Zero. Vamos aguardar. 21h30 a gente confere. Você que está aí na live, concorda com o Roberto Marcondes? O Guarani hoje vence o Confiança? Dê a sua opinião à vontade, viu? Para discordar aqui da nossa mesa, tem problema Números. Não. Verdade, o Guarani é favorito. Então, o Guarani é mas favorito. ele é favorito em Aracaju e na China. Então, o Guarani tem 3 vezes mais pontos hoje do que o Confiança. O Guarani tem 21, Confiança tem 7. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Isso aí. Então. 3-0. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani, 21 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Marcou 22, sofreu 8, 14 gols de saldo, 70% de aproveitamento. Deixa eu ver o aproveitamento do Confiança. 23, tá? 23% de aproveitamento. Um detalhe não, Marcelo. A gente cita essa situação toda, né? Pelo cenário que está. Mas o Guarani, por incrível que pareça... Ele começou a dar uma equilibrada no campeonato depois que ele ficou empolgado num 5-0 contra o Maringá. Perdeu de 3 aqui pro Ituano. Entrou numa realidade, falou, opa, não é assim que funciona o campeonato, não é assim que toca a banda. Aí saiu, venceu em Santa Catarina, aí foi embora. Mas ele se empolgou contra o Ituano e o Mazzola veio aqui, Mazzola... Júnior. Já treinou a ponte, já deu no meio, os caras se ligaram. E só não voltou porque não quis. Pra Ponte? Depois que o Rodrigo Santana saiu, a Ponte convidou. Certo, né? Ponte convidou ele. Mas ele preferiu ficar no Galo 8 anos. Lógico. O Guarani enfrenta na próxima rodada, domingo, dia 28, 11 da manhã. Contra o Figueirense. Figueirense no Orlando Scarpelli. Isso aí. E já a equipe do Confiança joga no domingo, só que um pouquinho mais tarde, 8h30 da noite. Vai jogar lá no Colosso da Lagoa contra o Ipiranga. O Ipiranga ganhou de Santa Cruz na última rodada, tá? Ipiranga e Confiança. Porque estão casando agora, o que acontece, a Copa do Mundo, ela chega na primeira fase e encerra agora. Domingo, né? já começa o mata-mata. Já começa o mata-mata e o Brasil deve jogar já na segunda-feira, muito provavelmente à tarde. Sim. Às 2 horas ou 1 hora, alguma coisa desse sentido. Se ele for o primeiro. Isso. Vai ter muita gente aí que vai meter atestadão, não vai trabalhar, hein? O quê? Se o jogo for segunda-feira. Final de semana prolongado.
Muito bem, 7 da noite mais 20 minutos, 7 da noite mais 20 minutos, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 7h30 da noite lá no Batistão. O Marcondes vai estar acompanhando o par e passo, tudo que acontece por lá. E o nosso jogo comando é um pouquinho mais tarde, aqui em Campinas, no Majestoso. A fase da Macaca realmente não é das melhores. A Ponte está na vice-lanterna do campeonato. Mas você não cansa de falar assim, pô, a fase da Ponte não é boa, já faz mais de 20 jogos. Eu canso. Então não fala mais não. De boa. Eu tô de saco cheio, cara. Então não pare de falar. Eu tô pé da vida, Marcondes. Pare de falar. Eu não aguento mais, cara. Na minha opinião, você não deveria falar. Ai, ai. Macaquinha, 19ª colocada, 8 pontos em 13 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, marcou 10, sofreu 25, saldo negativo de 15. Vai encarar o Novo Horizontino, o Tigre. Ah, o Tigre é outro patamar, hein? Vice-campeão paulista, quer o acesso pra Série A, já bateu na trave nas outras temporadas. Né? É outro campeonato. É modelo a ser seguido. Sim. Novo Horizontino, 7º colocado, 21 pontos. Tabela aponta Vila Nova, líder, 28. São Bernardo é o segundo, 25. Sport é o terceiro, 23. Juventude é o quarto, 22. Operário, o quinto, 22. E o Fortaleza é o sexto com 22. Só que se o Novo Horizontino ganha da Ponte, o que não é nada difícil, porque para mim o Novo Horizontino é muito favorito hoje. Né? Mas qualquer um é favorito contra a Ponte. Contra a Ponte, verdade. Não posso discordar. Não tenho como eu discordar. Até o Messi jogando sozinho, que hoje marcou 18 gols, o maior artilheiro da história das Copas. Mas lembre-se. Ele sozinho ganha da Ponte. Cabo Verde... Ah, mas você tá exagerando também. Cabo Verde empatou com a Espanha. Então é futebol, mas o meu Cabo amigo. tem sobrenome, né? Verde. Meu. Hoje... Olha... Ô, Franco, não tô certo? Tá fantástico hoje, cara. Mas se o Novo Horizontino ganhar... ganhar... comigo que um pedacinho a mais da pizza eu te dou. Do Dadá. Aí tá, pô, chantageando também. Ó, o Novo Horizontino, se vencer, vai a 24 pontos, assume a 4ª colocação do campeonato. 14ª rodada, Sport 1, Atlético Goianiense 1. Esse jogo foi na quinta-feira, tá? No sábado tivemos Londrina 2, Atlético 0, um golaço de bicicleta do Bruno Santos, que jogou aqui no Guarani na última temporada. Ceará 0, ó, o Ceará perdendo mais uma. E o Botafogo, hein? Não vencia ninguém, veio aqui em Campinas, quase perdeu pra Ponte, já ganhou 2 jogos seguidos. E esse ganhou fora de casa, 1-0 pra cima do Vozão. O Vila Nova, líder do campeonato, tava vencendo o Náutico por 3-0. Terminou 4-3 o jogo. Série B é um negócio de maluco. O Avaí, que também estava lá embaixo, todo mundo que está lá embaixo ganha, só a Ponte que não. O Avaí venceu o Cuiabá por 1-0. O CRB empatou com o Fortaleza. O CRB não tá ganhando de mais ninguém depois que ganhou da Ponte, hein? 1-1 com o Fortaleza. Olha, o São Bernardo perdeu pro Juventude, cara. Jogando em casa pelo placar de 1-0. O Juventude venceu. E o Goiás tomou mais uma trauletada, hein? 0-3 pro Operário. Operário 3, Goiás 0. Hoje, Macaquinho Novo Horizontino, Carlos Corsato dá o recado. Franco Francisco nos comentários, estarei nessa ao lado do Felipe Marques e de todo o timaço aqui do Portal Futebol Interior. E amanhã, fechando a rodada, o América Mineiro, que também já ganhou uma no campeonato, pega o Criciúma. Jogo difícil, mas é no Independência, o América jogando contra o Criciúma. Bom, a Ponte, se vencer, vai ficar na mesma colocação, porque o Avaí ganhou. Então a Ponte continua na 19ª, vai a 11 pontos. O primeiro fora da zona, olha a situação da Ponte. É o CRB. Ele tem 16. A Ponte tem 8. O CRB já tem o dobro de pontos da Ponte. Então a Ponte tem que vencer hoje para ficar a 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. Parabéns, rapaziada. Parabéns, rapaziada. A Ponte Preta tá escalada, mas eu quero a opinião do meu comentarista. A gente vai de carona com ele aqui na nossa transmissão. O nosso grande FF. Solta a vinheta aí, Felipe. Frank Francisco. Meu querido Frank Francisco, grande abraço, boa noite. Preparado para mais uma noitada? Boa noite, Marcelo, Marcondes, Filipão aqui, ó. O mago dos botões. Boa noite, nação Ponte Pretana. Marcelo, infelizmente, a gente toda vez que vai falar da Ponte é com muita tristeza, com muito pesar, né? Eu peço licença aí aos grandes nomes da Associação Atlética Ponte Preta em toda a sua história, mas hoje realmente é difícil. O que falar, Marcelo? O Márcio Zanardi é a segunda partida dele no comando da equipe. Eu tô torcendo para que ele tenha uma varinha mágica e consiga fazer o que ninguém conseguiu fazer desde o Campeonato Paulista. Primeiro ponto. Segundo ponto, me uno aos seus parabéns a quem comanda a Associação Atlética Ponte Preta, porque a cada dia bate um recorde
negativo no clube. Eu, honestamente, Marcelo, vou aguardar a partida de hoje. A gente viu a escalação aqui, eu já dei uma espiada. Alguns nomes eu não gosto, mas eu vou ser realista. Se não foi esses, joga quem? Vai entrar o Torrano em campo, o Eberlin? Melhor não, né? Então vamos aguardar, vamos ver como é que fica a hora que a bola rolar. Não tenho expectativa nenhuma e não vou mentir pro torcedor ponte pretano. Vamos aguardar e ver o que acontece na hora que a bola rolar. Futebol, tudo é possível. Vamos lá, a Ponte está escalada com o Diogo Silva, Márcio Silva, Lucas Cunha, Danilo Barcelos e Thales. Eu vou colocar aqui na ordem, né? O Novo Horizontino eu não vou pôr na ordem não, mas a Ponte eu vou, vai. Diogo Silva, Thales, Márcio Silva, Lucas Cunha e Danilo Barcelos. Rodrigo Souza, André Lima, tá voltando ao time, Elvis, Kevson de titular, Daniel Baianinho e Potker. O Carlos falava na hora da macaca, nas últimas transmissões aí, nas bancadas, que ele achava muito difícil o David da Hora e o Brandão jogarem como titulares, né? Porque o Márcio Zanardi, na entrevista coletiva, ele dá meio que uma... um spoiler do que ele poderia fazer no time. No banco de reservas, o Guilherme Viana, o Justen, o Diego Leão, que vai para o banco, né? Porque o Márcio Silva volta. O Diego Tavares está no banco de reservas, o Diego Porfírio também, o Léo Gomes vai para o banco de reservas, David da Hora, Jonathan, Cafu, Brandão, Gustavo Teles, Tarek, que também está no banco, e Rodriguinho. Vai, Frank. Ó, de boa, Frank. Eu não gostei dessa escalação, mas é o que temos para o momento. Poderia, sei lá, eu acho que poderia colocar, né? Botar é outra coisa. Gustavo Teles no time. E o Rodriguinho, que dos atacantes quando entram aí, é o que melhor se porta. E eu não tiro o Diego Tavares do time da Ponte Preta de jeito nenhum, né? O Márcio Zanardi tirou. Marcelo, são algumas coisas que a gente... por isso que eu te falei, eu vou esperar aí, vamos deixar a partida começar a rolar. Mas assim, não dá para entender alguns jogadores que estão sendo escalados. Mas como o treinador chegou, teve tempo de treinar... trouxeram ele porque eu acredito que os gênios acham que ele vai fazer algo diferente e não sou eu que vou dizer que não, né? Porque até agora eles têm acertado em tudo para destruir a Ponte, então não sou eu que vou falar nada. Mas Marcelo, é questionável, né? Vamos lá. Por que você tirou o Diego Leão? Por acaso ele foi o responsável pela partida horrorosa da Ponte contra o Juventude? Então começa daí, vamos lá. Aí você... me saca o Thales lá porque foi horrível, horrível. E entrou com o nosso garoto da base, né? No time titular. O Júlio, né? Lá. Agora você volta de novo com o Thales. O Júlio nem no banco tá, né? Não tô errado, né, Marcelo? Isso mesmo, não tá no banco. Não tá. E tá o Lucas Justen no banco. Isso. Vou fazer de conta que eu não vi e não vou comentar. A entrada do Rodrigo Souza, eu gosto, Marcelo. Só não consigo entender e vou esperar o time em campo, porque se você observar, a Ponte está entrando num 3-5-2. Lucas Cunha, Márcio Silva e Danilo Barcelos, posicionado o Danilo como um terceiro zagueiro aqui, ó. Uma linha pelo lado esquerdo, tá vendo? Aí você tem o Thales e o Kevson fazendo a lateral esquerda, a meia cancha com o Rodrigo Souza, André Lima e o Elvis, e a linha de frente o Daniel Baianinho e o Potker. O Baianinho, Jesus Cristo. Bom, vamos ver, né, Marcelo? Eu entraria, pra falar a verdade, já que você quer mexer no ataque, você quer fazer esse time jogar alguma coisa, tenta entrar com o Rodriguinho, que todas as vezes que entrou, eu gostei e fiquei com a impressão de quero ver mais vezes jogar. Agora, Baianinho a gente já sabe, já conhece. Jonathan Cafu não entra não, pelo amor de Deus. David da Hora também, né? Difícil. Lembrando que o Baianinho tá voltando de suspensão, né? Foi expulso daquele jogo lá. Não. Depois ele pediu desculpa nas redes sociais. Não, mas não pode, né? Eu, sinceramente, eu vou falar a verdade, Marcelo. O que fizeram em termos de Ponte Preta nesse ano aqui é para apagar. Se tivesse como apagar da história do clube, tinha que ser apagado. Porque realmente é impossível de se comentar ou falar qualquer coisa. Com seriedade, não dá. Marconde, já começou o jogo lá em Sergipe? Ainda não. No Batistão? Ainda não. Não, né? Não, em Sergipe ainda não começou o jogo. Então tá bom. Ó, o adversário da Ponte é o Tigre, é o Novo Horizontino, que não perde há 7 jogos. A gente não ganha 10, não ganha o jogo a 10. Mas eles não perdem a 7. Que fase da Ponte, cara.
Vem de empate em casa com o Náutico, o time caiu a algumas posições, né? E, como eu disse, se vencer vai ficar na 4ª colocação no final da rodada. O Novo Horizontino tem um problema ali, o zagueiro Dantas, ele foi pego no exame antidoping e ele disputou 14 partidas pelo Novo Horizontino, tá? Nessa temporada, e ele pediu aí para se afastar dos jogos e aguarda o julgamento, o Dantas. O time tá escalado aqui, a gente recebeu fora de ordem, né? O único que eu sei a posição dele aqui, tô brincando, além do goleiro eu sei de outros também, né? Mas é o Leonaldi, ex-Ponte Preta, que tá no time titular, tá? Vamos lá. Jordi é o goleiro, depois tem Patrick, Luiz Oyama, que também é ex-Ponte Preta, Rômulo, número 10, bom jogador, Palmeiras, Ceará, né? Voltou lá pro Novo Horizontino. O Robson, que é daqui de Campinas, centroavante, capitão do time, né? Que jogou no Curitiba, ó, é ídolo lá no Curitiba. O Tavinho, falei do Leonaldi aqui. O Castrilhon, lateral direito. Quem mais aqui? No time titular, o Gabriel Bahia, o Reidney e o Maicon Jesus. O técnico é o experientíssimo Anderson Moreira. Bom treinador, gosto do Anderson. O Anderson Moreira. No banco de reservas, o César Augusto, que é o goleiro reserva, né? O Ronald Barcelos, o Tite Ortiz, o Carlão, que recusou a Ponte Preta, ó, umas 10 vezes na vida. Eduardo Brock, zagueiro. O Diego Galo, o Alemão, o Ivan Alvarinho, esse cara que jogou no Guarani. O Ivan Alvarinho é zagueiro, estava jogando no Amazonas, se eu não estou enganado. O Diego Matias, o Nicolas Careca, ex-Guarani também, tá no Novo Horizontino. Juninho e Hélio Borges. Esse, o Tigre, o time do Novo Horizontino. Muito bem. Tá aí então, as primeiras informações para você de Ponte Preta e Novo Horizontino. Mais uma vez vou confirmar aqui a macaca. Começou? Começou, bola rolando em Sergipe, Guarani e Confiança. Boa, Guarani e Confiança. E o Guarani com toda a confiança ele que vai trazer um bom resultado. O Marcondes está acompanhando, trazendo pra gente minuto a minuto o que está acontecendo por lá. Vamos lá, macaca de novo então de Diogo Silva, Thales, Márcio Silva, Lucas Cunha e Danilo Barcelos, que é o capitão do time. Hoje, Rodrigo Souza de volta ao time, André Lima que também volta, Elvis, Kevson que vai fazer uma segunda linha ali, né? Pelo lado esquerdo, dando uma força pro Danilo Barcelos, o Potker e o Daniel Baianinho. Ô Frank, eu tenho que pagar o intervalo, mas eu quero saber a sua opinião sobre aquela entrevista do Potker. Marcelo, eu vou dizer assim, ó, eu gosto de uma polêmica, tá? Eu não condeno o Potker, pra mim ele foi fantástico. Ele foi assim no raio-x da coisa. Eu dou parabéns pra ele e fico chateado com quem critica e acha que ele tá errado. Poderoso chefão não gostou, tá? Não, mas ele não iria gostar. Não gostou. Mas eu dou os parabéns e falo que ele foi certeiro, hein? Ele pegou assim, ele não deu no olho da mosca, ele deu entre os dois olhos da mosca. Rapaz, sensacional. Falou tudo e mais um pouco. Muito bem. A gente vai pro intervalo, 7 da noite, 34 minutos. O Marcondes, quantos minutos lá de jogo, Roberto? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio de jogo, Confiança Guarani, 0-0. O Marcondes acompanhando e você vai ficar bem informado por aqui. Daqui a pouco tem Pedro Lino, hein? É o repórter Pix da galera. Isso! Já trazendo informação pra gente da Copa do Mundo. E é claro, mais informação pra você da Série C e Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou lá pro chat. Tem gente brava com a gente no chat já. Esse que tá bravo, você vai ter que voltar, cara. Você vai ter que voltar, porque se você quer ouvir transmissão de rádio, você vai ter que voltar aqui para nossa live, tá? Mas um abraço, obrigado aí pela audiência e pela companhia. Já vou registrar a sua participação. Meu like foi o 16, quero saber o seu. O do Frank foi o número 7. Dê o seu like lá na nossa transmissão. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A gente volta já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Muito bem, estamos de volta, 7 da noite, mais 38 minutos, 7h38, daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Novo Horizontino, no estádio Moisés Zucarelli, que não deve receber um grande público, não, nesta noite. A Ponte Preta está lá atolada na zona do rebaixamento. Roberto Marcondes, conta pra gente como é que tá o jogo do Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. 6 minutos, primeiro tempo, um jogo ruim. A principal chance até agora foi da equipe do Confiança na defesaça do Kaique França. Muito bem. Chegou o João Pedro no cara a cara com ele. E o Kaique França é um baita de um goleiro, é um goleiraço o Kaique França. Falta pro seu time. Já jogou. Marcos João Carvalho, boa noite, amigos. O Carlos Marques, hoje vamos renascer. Ponte vence por 3-1, Deus te ouça. Marcelo Borges, boa noite, amigos. Marcelo e Grande Frank, sempre aqui prestigiando a melhor transmissão. Bom começo de semana, grande abraço. Para você também, a sua Chape te deu um sossego, né? Porque a Série A para durante a Copa do Mundo. Um abraço. Andrezinho Godoy, pra cima deles, macaquinha. André e Juliana em Birigui, torcendo pra Ponte. O G. Carnielli, então, o G. Carnielli é que casou dos dois times jogarem ao mesmo tempo, né? E a gente vai fazer uma live mista hoje. Mas estamos junto, viu? Mas eu acho que você vai voltar para nossa live daqui a pouco, viu? Um abraço. O RG tá mandando um fora aí, Berlim, Torrano, incompetentes. O João Nobre, Marcelo, tira esse Marcondes daí. Não, o Marcondes é sensacional. Deixa eu ver o nome dele aqui, o João Nobre. Ô, João, parceiro, tiro não. O Hugo Boni tá aqui também. Vamos ver se ele vai acompanhar a live hoje, porque o Hugo Boni, ele sempre entra na live da Ponte Preta. Por que me tirar daqui? Provavelmente. Eu ficar do retrovisor? É. Mas é fato? Você quer o quê? Você fala um negócio desse, você quer o quê? Mas tá bom, cara, ó. Você pode... Tá bom, então você concorda comigo? Não, eu não concordo com você. Tá. Eu não concordo com você. Deixa eu falar uma coisa. Concordando com a gente ou não, não tem problema.
importante é que você está nos acompanhando. Porque aqui, ninguém é dono da verdade. Eu não tenho dinheiro para comprar a verdade. Você tem, Marcondes? Para comprar a verdade? Dinheiro? Como assim? Dinheiro você tem, mas para comprar a verdade? A verdade não se compra. Então, tá vendo? Você tem, Francisco? Não, eu tô com o Então, Marcondes. A Verdade não se compra e a mentira se vende. Frase de Roberto Marcondes. Cara, Gostei. Vamos fazer o E seguinte. tem muita gente que vende a mentira. E Mar- tem muita gente que compra também. O Leandro tá perguntando como ficou a punição da Ponte. Vai ter que pagar passagem? Não, a CBF vai pagar e vai descontar do que pagava para Ponte Preta. A Ponte vai receber menos ainda do que estava recebendo. Ô Leandro, um abraço, viu, querido? Porque a Ponte sobrava um melhorzinho. O Carlos explicou isso na última transmissão aqui na Hora da Macaca também. Da verba que vem por mês, sobravam, descontando um monte de coisa que a Ponte deve, sobrava alguma coisinha, em torno de 500 mil reais. O que a CBF vai fazer? A CBF vai descontar esse dinheiro que não precisava ser descontado, mas devido à situação da Ponte que não está pagando ninguém, né? E aí a CBF vai descontar também, agora para ajudar ainda mais a situação, hotel, passagem desse dinheiro que viria para a Ponte Preta, então a Ponte vai receber menos ainda. Mas vai seguir tudo do mesmo jeito até o fim do campeonato, enfim. Com relação à SAF foi aprovada e agora a gente tem que aguardar cenas do próximo capítulo, mas a situação da Ponte realmente nessa temporada é um negócio complicado. 7 da noite mais 41 minutos, daqui a pouco a ficha técnica do jogo. Guarani está jogando contra o Confiança, o Roberto Marcondes está acompanhando, mas eu quero ir lá para onde está acontecendo o maior espetáculo da Terra. Segura só a falta. Segura, vou segurar então. Quer narrar? Não, já era. Já era? Tirou. Vou falar uma coisa pra você. Não, conta, eu fiquei curioso agora. Uma falta da esquerda do Kelvin. E o Confiança está consagrando o Donato. Consagrando. Donato que hoje está no time titular. titular. Está retornando ao time hoje. Consagrando. Muito bem. Então tá 0x0, né, Roberto Marcondes? Exatamente Quantos isso. minutinhos de jogo? 10. 10 minutos do primeiro tempo. Guarani Confiança 0x0 lá no Batistão. Muito bem. 7h42. Posso chamar o menino, Roberto Marcondes? Deve. Vamos lá então. Palco do maior espetáculo da Terra. Você gostando ou não de futebol, vai concordar que a Copa do Mundo é o maior espetáculo da Terra. E eu acho. Enfim. Ô Pedro Lino, o que você conta pra gente aí na terra do Trump? Fala, Pedro Lino. Um abraço para vocês que estão acompanhando Ponte Preta e Novo Horizontino e Confiança e Guarani pela Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Trazendo informações da seleção brasileira aqui direto de Miami, nos Estados Unidos. A seleção treinou hoje, no período da manhã, visando a partida contra a Escócia, que acontece na quarta-feira, às 7 horas da noite. No intervalo e no final de jogo, eu trago mais informações para você aqui na Rádio FI Play e também na Rádio Futebol Interior, junto com o Pix da galera. Boa transmissão, valeu rapaziada! Esse é o nosso repórter Pix da galera, informações do Mundial para você que acompanha as nossas transmissões e também, gente, uma cobertura espetacular no site futebolinterior.com.br. Página especial. Verdade. Nosso Instagram também que tá bombando. Tá bombando. A Luiz e com o Davi, com a participação do Pedro Lino. Jogos, quando tem jogo do Brasil, tem o Esquenta, live, tem live. Esquenta. Olha... E amanhã nós teremos uma live. Amanhã uma live. E atenção você que curte futebol, que é fã de Ronaldo Fenômeno, amanhã, junto com o Pix da galera, nós estaremos na casa Ronaldo, amanhã em Miami, Casa Ronaldo, amanhã, com uma live no nosso Instagram, @Futebol Interior, com o Pedro Lino, com o Matheus, com o Danilo e com a Karen, amanhã a partir das 7 horas, horário de Campinas, 7 horas da noite. Ou seja, o mundo da bola vai estar amanhã na casa do Ronaldo em Miami, Casa Ronaldo amanhã, um evento espetacular amanhã, que estaremos ao vivo. Ó, Marcondes, que hora? Repete aí pra nós. 7 horas da noite, horário de Campinas. Ó, não percam, se liguem aqui. Futebolinterior.com.br. Aliás, deixa eu pegar algumas manchetes aqui do site, antes até da gente trazer a ficha técnica de Ponte Preta e Novo Horizontino. Vamos lá, especial Pix da galera apresenta a página especial da Copa 2026. Aí ainda falando de Copa, histórico. Argentina 2, Áustria 0. Messi vira artilheiro das Copas e classifica os hermanos. E já tem 4 classificados, né?
Argentina, México, Alemanha e... Brasil tá classificado, não tá? Não, ainda não. Claro que tá. Pelo menos em terceiro o Brasil vai se classificar com 4 pontos. Matematicamente não tá, mas tá classificado o Brasil, né? E o Messi perdeu um pênalti hoje, tá? Ele podia fazer 3 gols. Ó, a Argentina fez 5 gols na Copa. Os 5 foram do Messi. E ele perdeu um pênalti. Aí tem aqui 17 vezes Messi, histórico... enfim, tem outras informações também, fala aqui da nossa transmissão, lá na primeira página do site. Estamos na home, isso aí. Estamos na home, eu não lembrava a palavra. E tem outros esportes também, é futebol interior, o site, mas a gente fala de outros esportes. Tem lá, Punida, campeã de Wimbledon, é suspensa por 4 anos após recusar teste antidoping. Quer saber quem é? futebolinterior.com.br. O Marcondes, que já completou o álbum de figurinhas, o Frank ainda não, mas o Marcondes quer ir para Bauru. Noroeste abre Alfredão para ação com troca de figurinhas. Tá aqui no portal Futebol Interior. Já o Lamine Yamal cita Neymar e critica a falta de criatividade do futebol moderno. Tem também a coletiva Martinelli, diz que pode atuar no lugar de Rafinha. Martinelli. Será que é o Martinelli que vai jogar no lugar do Rafinha? Não. Eu acho que é o Luiz Henrique. Tem que pôr o Hendrick, pô. São situações diferentes. Pelo treinamento de hoje, conversando com o Pedrinho, eu acho que vem o Luiz Henrique ou o Ryan. Ryan que não tá entrando mal. Mas assim, de boa, eu colocaria o Hendrick. Conversando com um cara que não entende nada de futebol esses dias, o Carlos, ele falou que o Hendrick não faz a função do Rafinha. Faz sim. Não, o Hendrick não faz. Faz sim. O Carlos, que é seu irmão, sabe mais que você. Então é a sua opinião. Enfim. A minha é dele. É a sua e a dele. 0x0 entre Guarani e Confiança, 15 de jogo. 2 opiniões erradas. 15 minutos de jogo, então, primeiro tempo, Série C do Campeonato Brasileiro, Guarani e Confiança. Tem um rapaz aqui... Kaique França sentido a mão direita, tirou até a luva, hein? Ih, será que vai ser substituído? Calma, não seca, calma. O Matheus Klaus tá atento. Bom goleiro também, o Matheus Klaus. O goleiro reserva do Guarani. Faz o trabalho de aquecimento. O João Egídio tá mandando boa noite. Marcondes é de Marília, não é mais. É de Campinas agora. Não. Eu sou de Marília, mas meu coração também é campineiro. Agora, essa aqui vai ser pro Frank. Ou se o Marcondes quiser responder, também pode. Leandro Vieira, posso fazer uma pergunta sobre o futebol paulista? Por qual razão a federação não faz apenas 3 divisões? A segunda e a terceira com 24. 36 clubes cada? O que adianta 5 divisões com o time tomando de 17-0? Foi o Grêmio catando vence, né? Que tomou de 17-0 do Independência. A maior goleada do futebol brasileiro. O doutor Reinaldo valorizou demais o campeonato. A gente vai ter agora a Copa Paulista. Logo Os 2 times de Paulínia se classificaram para a próxima fase da Bezinha, tá? Agora chega agora a Copa Paulista, terminando a Copa do Mundo, e o Kaique França recuperado. Uma Copa Paulista maravilhosa. Os campeonatos estaduais são fantásticos. Vê a segundona como é que tá. Sim. O quê? Tem muito clube aqui em São Paulo, amigo, por isso, tá? Eu gosto desse modelo que é feito. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto. Eu só acho que a Bezinha poderia ter mais jogadores acima de 23 anos. Poderia aumentar um pouco mais isso. A finalidade é uma renovação. É uma renovação. Né? Mas, enfim, eu gosto dessas 5 divisões, porque tem muito clube em São Paulo. Tá certo que tem clube que realmente entra e não tem condição. Mas aí acabam não disputando mais, como Mogi Mirim, por exemplo, ficou quanto tempo fora? O América ficou quanto tempo fora para voltar? Então, assim, disputa um ano, depois vê que não tem condição, pede licença e sai, se afasta. Marcelo Borges mais uma vez com a gente, a Viviane Cristina tá mandando boa noite, vai Ponte Preta. Lembrando que na nossa live tem a enquete, tá? 57% dizendo que a Ponte Preta vai vencer o jogo. O pessoal é confiante, hein? Que fase, hein? Ô, Frank, a Ponte ganha hoje, Frank? Eu falei que eu não tô com expectativa, né? Mas o coração, sempre, amigo. E vou arriscar, hein? 3-0 pra Macaca. Ó. O coração dele tá pifando faz tempo. E eu vou falar uma coisa, hein? Olha como eu sou doido, os 3 de Pótica. Meu Deus. Só pra deixar o 9.8 feliz. tinindo.
Muito bem, são 10 minutinhos para as 8 horas da noite, 10 minutinhos para as 8. Vou fazer o seguinte então, vamos chamar a ficha técnica do jogo. A nossa transmissão para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade, rivalo.bet.br. Conosco o restaurante do Dadá, Disque Entregas. Pelo WhatsApp, 19997883821. Placar ao vivo, futebol interior mais completo. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. E Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo Hiper X-Cap. Você concorre toda semana a muitos prêmios. Faltando 10 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos lá, daqui a pouco o Carlos assume o comando para Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta. Mas folgado agora... Carlos, é folgado. Mas ele vem aí, já. Eu vou fazer a ficha técnica do jogo e daqui a pouco ele assume o comando para Ponte Preta e Novo Horizontino. 9 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos lá então, ficha técnica no ar. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Macaca escalada, pronta, definida pelo técnico Márcio Zanardi. Segundo jogo do Márcio Zanardi no comando da Macaca. A sua estreia em casa, né? A sua estreia em casa porque ele tomou uma sonora goleada do Juventude. Só não foi mais porque o Diogo Silva, nosso goleiro, evitou. Macaca de Diogo Silva, número 12. O Thales, número 22. Márcio Silva, 44. Lucas Cunha, 3. Danilo Barcelos, capitão, 14. Rodrigo Souza, 5. André Lima, 8. Elvis, 10. Kevson é o número 32. Daniel Baianinho, 26. Potker, número 9. Aí como a Ponte deve jogar, né? Dentro do campo, taticamente. Mas eu vou repetir o time que você está vendo aí na tela. Diogo Silva, Márcio Silva, Lucas Cunha, Danilo Barcelos e Thales, 12, 44, 3, 14 e 22. Rodrigo Souza, André Lima, Elvis, 5, 8, 10. Kevson, Daniel Baianinho e Potker, 32, 26 e 9. Ponte subindo pro gramado toda de branco, faixa preta no peito. No banco de reservas, o Zanardi, que estreia em Campinas, tem Guilherme Viana pro gol, mais Lucas Justen, Diego Leão, Diego Tavares, Diego Porfírio, haja Diego na Ponte, hein? Léo Gomes, David da hora, Jonathan Cafu, Brandão, Gustavo Teles, Tariki e Rodriguinho. Macaca. É sério, produção, que eu preciso passar mesmo? Campanha da Ponte? Tá bom, vai. 19ª colocada. 8 pontos, 13 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Marcou 10, sofreu 25. Fala baixinho aqui. Pior defesa do campeonato. 15 de saldo negativo, 20% de aproveitamento. Macaca volta a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no domingo. Domingo, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, no bairro de Campinas. A Ponte Preta vai encarar o Atlético Goianiense. Futebol interior. Grêmio, Novo Horizontino. Em frente, Tigre Valente em seu caminho. O Tigre Valente quer morder a Macaca nessa noite em Campinas. Tem Jordi, número 93. Patrick, número 4. Luiz Oyama, japonesinho bom de bola, meia dúzia. O Carlos hoje está em êxtase. Vai narrar um jogo do Luiz Oyama. Rômulo, veste a número 10. Número 11 é o Robson, capitão do time. Número 15 é o Tavinho. O 18 é ele, loirinho, bom de bola, barbudinho. Base da Ponte Preta, Leonaldi. E o número 20 é o Castrilhon. Carlos quer que fala Castrilhon, mas é Castrilhon, vai com a número 20. Tem ainda o Gabriel Bahia, número 26, o Reidney, número 41, e o Maicon Jesus, M-A-Y-K-O-N, Jesus, número 66. Anderson Moreira, tem no banco de reservas um caminhão de gente, hein? César Augusto pro gol, mais Ronald Barcelos, Tite Ortiz, Carlão, Eduardo Brock,
Diego Galo. Tem um monte de Diego no time também. Alemão, Ivan Alvarinho, Diego Matias, Nicolas Careca, Juninho e Hélio Borges, o Novo Horizontino, que está no momento na 7ª colocação, mas pode chegar à 4ª colocação do campeonato vencendo hoje. 21 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Marcou 20, sofreu 13, um saldo positivo de 7, 53% de aproveitamento. O Tigre de Novo Horizonte, que quer morder a macaca, no próximo compromisso, pela 15ª rodada, já é na sexta-feira, tá? Dia 26, sexta-feira, dia 26, 7 da noite, é o confronto de Tigres. Vai encarar em Novo Horizonte, no Jorjão, Jorge Ismael de Biase, 7 da noite, a equipe do Vila Nova. Arbitragem. Vamos lá, os caras da confusão, hein? Árbitro Maguielson Lima Barbosa, ele é da capital de todos os brasileiros, do DF. Assistente número 1, a Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas. Assistente número 2, Lei Souza Silva, também lá do DF. Quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de São Paulo. E o VAR é ele, José Ricardo Vasconcelos Laranjeira. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 14ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B para você. Você vai se ligar aqui no microfone do Portal Futebol Interior, a judiada macaca, encarando o bom time do Novo Horizontino. A Ponte precisa vencer para tentar diminuir para 5 pontos a diferença para o primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Mas é isso, né? São 38 rodadas, a esperança é aquela que morre por último, enquanto a esperança, a Ponte Preta tem que pensar que pode conseguir uma coisa melhor. Nesse momento sendo executado o hino nacional brasileiro, o público é diminuto. Eles baixaram o ingresso, viu, Frank Francisco? Eu achei que eles iam botar 300 pila o ingresso, baixaram o ingresso para o jogo de hoje, ô Frank Francisco. Sua expectativa aí para Ponte Preta e Novo Horizontino? Por que será que abaixaram o ingresso, hein? Ah, meu Deus. Algo aconteceu no reino e estava podre? Meu Deus. A expectativa, Marcelo, segundo o jogo do Márcio Zanardi, vamos ver o que ele vai apresentar. Eu vou aguardar para falar depois, Marcelo. A única coisa que já achei interessante, que a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, né? Eles não gostam de olhar o copo meio vazio, não é legal. Então a Ponte entra num 3-5-2. Vamos ver como é que esse time vai se portar em campo, como vai estar o clima dos jogadores, o clima entre comissão técnica. Vamos ver. Eu acho que é 4-4-2, né, Frank? Enfim, pode ser também um 3-5-2, dependendo do momento do jogo. Bom, 7 da noite, mais 58 minutos, a bola rola daqui 2 minutinhos. O Carlos Corsato já está preparado, já chegou com muita informação para transmitir para você esse jogão de bola. Mas eu quero ir para Sergipe, Confiança e Guarani. Primeiro tempo, bola rolando. Conta pra gente como é que tá lá, Marcondão. 26 minutos, primeiro tempo, um jogo horroroso, 0-0. Batistão. A bola rola. Lá na arena, lá em Sergipe. Na Arena Batistão, em Sergipe, Confiança e Guarani. O Roberto Marcondes estará trazendo todas as informações desse jogo, também participando do giro. Ele vem aí para assumir o comando da nossa equipe e transmitir todas as emoções de Macaquinha e Tigre, Ponte Preta e Novo Horizontino. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, boa noite para você, salve, salve, seja bem-vindo, estamos aqui com o Marcelo Corsato, com o Frank Francisco, com o nosso querido Roberto Marcondes, que está acompanhando o jogo do Guarani contra o Confiança no Sergipe. O jogo lá começou mais cedo, às 7h30 da noite, a bola vai rolar, hein? Estádio Moisés do Carelli, 14ª rodada, este é um dos jogos que fecha essa 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque também a bola rola para América e Criciúma. Detalhe dessa rodada, né? Se fosse escolher assim, eles não iriam conseguir, né? Ponte e América, 19º e 20º colocado do campeonato, jogam contra Novo Horizontino e Criciúma, 7º e 8º colocado na competição. Se eles quisessem fazer isso, não iriam conseguir.
Verdade, Não? mas o jogo do América é amanhã, viu? América e Criciúma jogam amanhã, tá? É amanhã, não é Amanhã, hoje. Então não, isso, amanhã. é dia 23, né? Que Isso. fecha a rodada. Portanto, então, da Série B, apenas esse jogo. Na hora da macaca, você que acompanha o nosso trabalho, né? Eu disse que acharia muito difícil o Brandão e o David da Hora começarem como titular. Mas o Zanardi, ele superou minhas expectativas. Ele trocou 9 jogadores. Só o Elvis e o Diogo Silva no time que jogou contra o Juventude. Também, aquela porcaria de jogo que o time apresentou, tem que mexer mesmo, né? Maluco da cabeça é quem acha que o cara tem que manter aqueles mesmos caras que jogaram contra a equipe do Juventude. 9 alterações nesse time da Ponte Preta para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Muito também por alguns jogadores que estavam no departamento médico e estão voltando, né? Pelo menos a gente lembra de cabeça aí o Márcio Silva, o André Lima, né? O próprio Rodrigo Souza, jogadores que estavam no departamento médico e já estavam em transição, né? E alguns que voltaram de suspensão. Lucas Cunha, Danilo Barcelos e o Potker, por exemplo. Mas a dupla de ataque, graças ao bom Deus, ficou lá para o banco de reservas. E vejo aqui na equipe da Ponte Preta, né? O Danilo Barcelos, que é um cara que pode fazer a lei do ex. Ele jogou no Novo Horizontino. Já no Novo Horizontino tem aqui vários, né? Lei do ex, né? Por exemplo... Por isso que você se escalou hoje para narrar, tem né? aqui o Robson, tem o Luiz Oyama, tem Leonaldi. Saudade. Do Luiz Oyama? Do Luiz Oyama tenho saudade. Fase boa da Ponte, né? A Ponte brigava lá em cima, né? Japonesinho bom de bola. Bom de bola. Quero que você chama ele assim hoje. Mas ele é bom jogador. É que você é muito maldoso. Não, eu gosto dele, eu acho Marcondes ele bom tem jogador. razão. Você acha que você é o dono da verdade. Não sou, não. Né? Não. Você acha que é o dono da verdade, não entende nada de bola. Fala que irmãos gêmeos brigando, falou, não entra nessa dividida, nem a pau, velho. Fala que o Hendrick pode jogar de meio campo. Tá louco. Ele tá pirado. Meio campo? Como meio campo? O Rafinha é meio campo na onde? O Rafinha não é meio campo na seleção brasileira? Claro que Sai não. fora. Bom, por falar em seleção brasileira, o nosso repórter Pix da Galera tá arrebentando lá com os Estados Unidos. Daqui a pouco ele volta dentro do intervalo do jogo. Vamos que vamos. Na nossa live você participa. Eu fui o like 26. Posse de bola no primeiro tempo vai ser o time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte realmente está abandonando o clube, né? Como parece que a diretoria executiva também. Vai começar o jogo, toca na bola, Baianinho apita. O árbitro tem bola rolando no Majestoso. Carlos Costa. E aí você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Ponte Preta jogando no esquema 3-5-2 mesmo. Dá para ver aqui de cima. Danilo Barcelos, claro. O Danilo Barcelos jogando ali como um zagueiro pela esquerda, o Lucas Cunha aqui pelo meio, na direita, e o Márcio Silva jogando no meio da zaga. Thales, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte aqui pelo setor de ponta direita. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Baianinho. Baianinho tentou tocar a bola para o Elvis, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar, chega a zaga da equipe da Ponte cometendo falta. Para cima do Rômulo, camisa número 10, André Lima, que disse na entrevista coletiva, aliás, essa entrevista coletiva dos jogadores na sexta-feira da Ponte, hein? O Potker disse que só tá na Ponte porque não tinha mercado. E o André Lima disse que jogou 5 jogos contundido, machucado. Que fazem, Ponte Preta? Que fase, primeira falta no jogo, falta do André Lima, em cima do Rômulo, bom jogador que é do Palmeiras, tá jogando na equipe do Novo Horizontino, cobrança de falta, bola aqui pela ponta esquerda, bola lá pro Robson, chegou a zaga da equipe da Ponte, sobe, tira, joga essa bola para lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, pro Grêmio, fazer a cobrança, o pessoal gosta que chama de Grêmio, Castrilhon, toca essa bola aqui no campo de ataque, o passe ali do Robson, muito forte, ela sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Diogo Silva, fazer a cobrança para a equipe da Macaca, você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Quase 2 minutos passados, primeiro tempo, Elvis faz o passe pela direita, bom passe pro Thales, Potker tá na grande área, Baianinho também, Thales trouxe a bola, perna esquerda, vem cruzamento, pra trás, o passe era pro Kevson, ele rouba essa bola pra equipe da Ponte aqui no setor de ponta esquerda, vem o Kevson, vai pro cruzamento, chega ali na marcação pra cima dele, o 41, é o Reidney, ganha essa bola, toca a bola pro Robson, um pouco mais atrás para Luiz Oyama aqui na ponta esquerda, abre bola pra Tavinho, deve ser Otávio o nome dele, né? Tavinho trouxe a bola para a perna esquerda, vem cruzamento por baixo, chega a zaga da Ponte, tira.
Joga a bola, linha de fundo, é o primeiro escanteio no jogo. É o primeiro tiro esquinado aqui pela ponta esquerda e é do Grêmio, Corsato. É o primeiro escanteio, lado esquerdo, chegada aqui do Novo Horizontino. Jogadores da Ponte Preta ali ficam atentos, né? O Novo Horizontino sobe ali com os zagueiros também para o campo ofensivo. O Novo Horizontino tem a chance de fazer o primeiro gol no jogo. Rômulo Carlos é um dos homens designados ali para a cobrança do escanteio. O Maicon Jesus, o 66 é o outro. É ele que vai para a bola. Maicon Jesus, primeiro pau, chega a zaga da Ponte para tirar. Aí chegou o Elvis, voltou pro Luiz Oema, bateu pro gol, pegou no Márcio Silva, saiu. Linha de fundo, é escanteio, quem chutou foi o 15 é o Tavinho, viu, Corsato? É, rapaz, o time do Novo Horizontino pressiona a Ponte Preta, é melhor, né? Tá numa melhor fase. O Novo Horizontino, se vencer, vai pra 4ª colocação, tá lutando pelo acesso e a Ponte luta contra o rebaixamento. Outro escanteio, só que você troca o lado agora, Carlos. Escanteio lá pelo setor de ponta direita, escanteio pra equipe do Grêmio, essa bola tinha endereço, hein? Se o Márcio Silva não mete o cabeção na bola... Meu Deus, Marcondes nem pisca, tá lá ligado pra Guarani Confiança, daqui a pouco tem tempo e placar do jogo, e assim que pintar coisa boa lá, o Marcondes fala, é difícil, escanteio, hein? Bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, Márcio Silva tira, aí vem o Baianinho, deu o corpo ali pro jogador da equipe do Novo Horizontino, já passou ali, passou pelo Rômulo, ganhou, toca essa bola pra Ponte, bola pro Kevson ali na ponta esquerda, toca a bola pra Baianinho. Meu pai. Muito forte, o passe, a bola acabou saindo, vai embora, lateral pra equipe do Grêmio, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, vem o Reidney para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. Ele trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Gabriel Bahia. Gabriel Bahia ganha essa bola aqui para a equipe do Novo Horizontino, toca a bola, vem o Baianinho, corre para cima, chegou o Jordi, a bola ganhou altura, não ganhou distância. No interior a gente fala o leitão da noite. Bola aqui pelo meio, por enquanto, fica com o Diogo, fica com o Jordi, que tá jogando com um uniforme muito parecido com o goleiro da Ponte. Aí chega ali o Potker para rasgar essa bola. A bola acaba saindo para lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem Maicon Jesus. Cara, a minha escalação do Novo Horizontino tá toda zoada, velho. Coloquei o Michael Jesus de atacante, o cara é lateral. Bola aqui pelo meio, lateral cobrado. Robson toca na bola, chega Danilo Barcelos, tira essa bola, o Elvis não consegue pegar, Baianinho vem na bola, chegou a zaga, tirou com o Bahia. Toca a bola pro Thales, Thales pro Potker, foi empurrado. Falta em cima do Potker, Michael Jesus comete falta, o árbitro para, marca falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Macaca toda de branco, faixa preta no peito, o time da Ponte, Novo Horizontino, calção, meias pretas, camisa aquele amarelo ouro com detalhe em preto na vertical, né? Então a camisa amarelo ouro com também faixa ali em preto, uma faixa no meio, uma na lateral, outra na outra, mas predominantemente aquele amarelo ouro e o número escuro, número preto às costas. É falta para a equipe da Ponte, vem Elvis, perdeu a tarja de capitão do time para Danilo Barcelos, que volta depois de cumprir suspensão automática. Vem Elvis para fazer a cobrança. Cara, o jogador da equipe do Novo Horizontino tá na frente da bola, mas muito próximo da bola. E eu acho que ele vai e tomar o Elvis cartão. tá reclamando faz tempo, mas pô, o cara tá vendo, né? O cara não tava com a posição certa ali na bola, né? Falta, vai ter que voltar aqui. Tomou cartão o jogador da equipe do Novo Horizontino, Corsato. É o Tavinho, né? Número 15? Isso. Tomou cartão, então, o primeiro amarelo do jogo pro Tavinho. Número 15, Carlos. Você não tem escalação aí? Eu tenho, tá aqui, ó. É que tá tudo bagunçado, cara. Tá certo, então. É falta para a equipe da Ponte. Agora vai de novo o Elvis. E o Elvis havia avisado, né? Ele falou pro árbitro, pro Maguielson Lima Barbosa, lá do Distrito Federal. Ele falou, o cara tá na minha frente, Acho até que o Elvis chutou nele de propósito. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Falta para Macaca. 7 minutos passados do primeiro tempo. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Jordi dá um soco na bola, tira. A bola volta pra Ponte. Vem Kevson, último toque do jogador da equipe da Ponte. A bola acaba saindo. Vai embora, liga de fundo, tiro de volta. Tiro lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Quem vem ali é o camisa número 20, o Castrilhon. Ele que vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. Só para lembrar, né, que hoje o Novo Horizontino, obviamente, está muito à frente da Ponte Preta, né? Até na Série B, tá no Campeonato Paulista, melhor organizado, mas é bom lembrar, né?
Sempre é bom lembrar, aliás, uma música linda da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que foi regravada pela Marília Mendonça. É bom lembrar sempre, né, que o Novo Horizontino foi rebaixado junto com a Ponte Preta em 2022 e sobe como vice-campeão da Série A2, perdendo o título para a Ponte Preta em 2023. Nesse ano 2023 ele quase sobe da Série B para a Série A. Exatamente. E a Ponte brigou ali para não cair em 2023, mas não caiu. A Ponte cai em 2024, aí volta 2025 e agora tá numa campanha horrorosa. Vem o time da Ponte, bola aqui pela direita com o Thales, na marca de 8 no reloginho, 8 minutos, bola pro Potker para trás, pro Thales, cruzamento, levanta, é bola pro Baianinho, é isso mesmo? Vem bola para Danilo Barcelos, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Escanteio. Linha de fundo, é escanteio pra Ponte, o Robson tá pedindo falta, tá dizendo que o Danilo Barcelos vem empurrando ele, o Robson, falou, ó, o cara me empurrou, pô, é capitão contra capitão. Ou não era no Danilo Barcelos, era no Rômulo, né? Não era no Robson, era no Rômulo. Era com R, mas era o Rômulo. E aí o árbitro fala, não quero saber, é escanteio. Escanteio pra Ponte. É o primeiro no jogo pra Macaca, viu, Corsato? Eu não sei o que eles estão reclamando ali. Eu Falta também não do achei. Danilo Barcelos. Eu não achei, mas jogadores da Ponte foram conversar com a arbitragem também. Escanteio para Ponte, o Elvis amarra a chuteira ali do pé esquerdo, escanteio, lado esquerdo, perna direita, todo mundo se pegando. Aquela muvuca na pequena área que você já sabe, né, Carlos? Eu não sei. Elvis pra bola, levantou, segundo pau, fechado, sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar, aí completa a zaga aqui, tira o Rômulo, põe bola pro campo de ataque, é bola pra equipe do Novo Horizontino, vem o Rômulo, o Rodrigo Souza corre atrás dele, ele virou, tocou bola lá na ponta, bola pro camisa número 41 é o Reidney, tá na grande área, trouxe a bola pra perna esquerda, virou pro Castrilhão, bate pro gol, pega na zaga, vai embora. Pega na zaga, sai, vai embora, linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Grêmio, Corsato. O chute ali acabou batendo na zaga da Ponte Preta, se jogou na bola o Danilo Barcelos. E acabou evitando que ela tivesse um endereço, preocupasse ali o goleiro da Ponte Preta, o Diogo. Enquanto o Anderson Moreira reclama com o quarto árbitro, é escanteio pro Grêmio, escanteio pro Novo Horizontino. Olha o Novo Horizontino tentando o primeiro gol. Maicon. Lateral esquerdo tá na bola e o Rômulo também, Carlos. O Rômulo bate com a perna direita, o Maicon Jesus, ele bate com a perna esquerda. O Carlos. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Meu Deus, Marcondes, dá um jeito aí. Maicon Jesus pra bola. Só você responder. Ah, cara, não vou entrar nessa. Eu sou destro. Falando em bater, o Cachoeira deu um chute horroroso agora. Meu Deus. Marcondes está acompanhando. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Pega no Baianinho. Rômulo bateu. Mas aí o Baianinho estava na posição que tem que estar, né? Tem uma marcação ali. O Robson pede a bola. Vem para a bola Rômulo para fazer a cobrança do escanteio. Ou será que vai o Maicon Jesus? Será que vai Jesus ou Rômulo? Rômulo ou Jesus? Rômulo para a bola. Levantou segundo pau. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 11 minutos 11, passados primeiro tempo, Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, majestoso. Te contei não, Ponte, Novo Horizontino e Ponte empatam 0-0. Série C do Campeonato Brasileiro, vai, Roberto Marcondes. Arena Batistão em Sergipe segue 0-0 com 40 de jogo. Muito bem, o próximo adversário da Ponte Preta abriu a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na última quinta-feira, empatando com o Sport na ilha. O Atlético Goianiense acabou ficando no empate pelo placar de 1-1. Informou o Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agora o Diogo Silva fez aquele lançamento de 40 metros aqui pro Baianinho, mas a Anne Kessi Gomes, do Amazonas, marcou impedimento do atacante da Ponte. Também achei que não, mas ela marcou. E se ela marcou, meu amigo, tá falado. O Mirão, grande Mirão, que tá em Chicago, nos Estados Unidos, ouvindo a gente. Mirão. Nossa macaca, hein?
Que fase, Um meu pedaço querido. de pizza lá na Copa do Mundo, Carlos, quase $6. Mirão sabe muito bem do que eu tô falando. Ah, mas pro Mirão não vai fazer. Não. Não tem problema, né? Um pedaço de pizza, cara, $6. 30 conto. Eu fico imaginando o Pedro Lino, como é que ele tá se guardando lá, cara. Como é que Ele queimou uma grana boa já. Já? Tá bom. O Osmani tá com a gente aqui, o Moacir Pereira também, Geraldo Chagas, o Joel Lopes, o André Luiz, João Batista de Paula, Viviane Cristina, o Marcelo Borges também tá ligado com a gente, o Lucas Lopes Fornazieri. Boa noite, FI, tamo junto por aqui, Paraíso no Tocantins. TJP ligadão na transmissão. Ô, meu querido, obrigado pela audiência. O que aconteceu nesse lance aí? Danilo Barcelos, hein? Foi pra cima ali do Castrilhon. Né? O árbitro deu falta, Corsato? Ou não, hein? Não, é lateral pro Novo Horizontino, né? Mas acabou ali se chocando com o jogador da equipe do Novo Horizontino. E eu achei que foi de jogo, né? Mas acabou se chocando ali com o jogador do Novo Horizontino. Ficou sentindo alguma coisa ali no rosto, meio que na boca, mas parece que está recuperado o lateral da ponte. Somos quase 170 aparelhos conectados. Um abraço para você que está com a gente. O Roberto César Santos. Eberlin já renunciou? Esquece. Isso não vai acontecer, velho. Um abraço, viu, Roberto? Obrigado pela audiência. Bola pro Rodrigo Souza, voltando ao time hoje. Toca a bola pro Elvis. Elvis pro Potker. Não saiu, não. O Thales está impedido, por isso que o Potker não tocou. Agora não tá mais. Pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Jordi soltou. Vem a zaga da Ponte, bate pro gol. Pegou Jordi. Cara, eu acho que quem completou esse lance ali foi o André Lima. André Lima. Eu ia falar Márcio Silva. Não, foi o André Lima. Mas foi o André Lima que estava ali como um atacante. Por isso que narrei até vem a zaga, que eu queria dizer, vem o zagueiro da Ponte e bate. Mas foi o André Lima que bateu o Jordi. Na primeira achei que ele falhou, depois ele fez a defesa, Corsato. Na verdade a bola veio difícil no cruzamento do Thales, né? Ela veio pingando ali no chão e ele faz a defesa justamente quando ela vai pingar no chão, ele deu o rebote. Ele espanou um pouco ali, mas depois foi muito bem, fez a defesa, evita o gol da Ponte. Só acho, é claro que o Franco vai falar daqui a pouco, que a Ponte tem que dar uma maneirada na hora de chegar na marcação. Os caras estão indo com muita volúpia, viu, Carlos? Já vou chamar meu comentarista. Ele tá aqui, louco pra falar, mas louco pra falar. É falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Rômulo pra fazer a cobrança com a perna direita. O árbitro vai vir conversar aqui com alguém do banco, hein? Eu acho que é com o Anderson Moreira, cara. É com ele mesmo. Anderson Moreira. Já faz um tempinho que ele tá conversando com o quarto árbitro. Ele não tá contente com alguma coisa. Aí o Maguielso vem falar com ele. E eu acho que o Maguielso vai falar com o Banco da Ponte também, viu? Vai falar com o Zanardi também. Ninguém tá contente, tá? Será que a treta é entre os dois? Eu acho que a treta é entre os dois. Será que a treta é entre os dois professores? Frank Francisco, é isso, Frank? É isso. Olha lá, ó. Eu não quero nem saber. Vamos parar com a leitura labial que vai dar zero. Vamos jogar, pô. Vamos jogar. Pô, Carlão, 15 minutinhos e o jogo tá interessante, hein? Apesar do Novo Horizontino ser melhor, a Ponte tá indo pra briga. Rômulo, perna direita, bate, pega no Baianinho. Aí o Baianinho vai correr aqui para buscar essa bola para a equipe da Ponte. Vem Baianinho, vem jogando bola aqui para a equipe da Macaca lá pelo setor de ponta à esquerda. Aqui 16 minutos, 16 passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Novo Horizontino. Bate na bola ali o André Lima, tocou errado. Vai chegar o Márcio Silva. Ih, deu o bote errado, a bola voltou para a equipe do Novo Horizontino. Chega o André Lima, tá todo mundo caído ali. O árbitro tá marcando falta. Vai ser expulso. Tá expulso. Tá expulso. Ele era o último homem, né? O jogador da Ponte tá expulso. Era o último homem. É o Lucas? Me parece o Lucas Cunha, Carlos. Ele era o último homem, né? Ele espanou o taco e vai pra cima ali do jogador do Novo Horizontino. Vamos ver o lance. É o Márcio Silva, né? Não. É o Márcio Silva, não é? É o Márcio Silva? É o Márcio Silva. É o Márcio É Silva. o Márcio Silva que tá na bola. Pegou sim. Pegou sim. Pegou sim. Eu acabei de falar que tava indo com muita volúpia, cara. Não adianta isso daí. Pra que jogar desse jeito? Vai com calma, marca. Marcar é uma coisa, violência é outra coisa. Pra mim a expulsão é justa. É o Rômulo, né? Tá expulso o jogador da equipe da Ponte. O Lucas Cunha tá loucaço. Loucaço aqui. Tá louco demais. Carlos, o Frank vai falar, mas o Zanardi tem que chamar a rapaziada aí e falar, gente, vamos com calma, senão nós vamos terminar com 5 jogadores em campo.
O Potker deu uma entrada agora há pouco, mais cedo ali do outro lado o Elvis deu uma entrada feia, sabe? O próprio André Lima também já deu uma entrada feia. Então, se for desse jeito, vai terminar com 5 em campo. Gente, calma. A gente sabe da situação do clube, sabe que os nervos estão à flor da pele, mas futebol não joga assim. Futebol você tem que ser leal, você tem que jogar com raça, com força, com vontade, mas não ser desleal, pô. Não ser desleal com seu companheiro. Não pode ser assim, cara. Se você tá pé da vida, tá pistola, não entra no campo. Lucas Cunha, vaza, sai fora logo. Mas não foi o Lucas Cunha que fez a falta, cara. Foi o Márcio Silva. Foi o Márcio Silva. O repórter tá louco. Foi o Márcio Silva. Márcio Silva. Ele expulsou o Márcio Silva. Agora quem tá reclamando é o Lucas Cunha. Agora, eu não sei o que ele aprontou. Cara, ali. me parece que ele deu o cartão vermelho pro Lucas Cunha. Eu não sei, Frank. Mas quem fez a falta foi o Márcio Silva. Porque depois teve um outro lance. Eu acho que é o Márcio Silva mesmo, Carlos. O Lucas Cunha deve estar no diálogo de que não era lance para expulsão. Não, porque quem fez a falta é o Márcio Silva. Quem fez a falta foi é o Márcio. E a falta é para cartão vermelho, tá? A falta é para cartão vermelho. É claro que vai ter revisão do VAR, mas a falta é para cartão vermelho. A TV tá repetindo o lance, ele vai com o pé alto, pé esquerdo, acerta o jogador. Aí você fala, mas não pega em cheio. Claro, o cara pulou, pô. Se o cara não pula, ele quebra a perna do rapaz. Roberto Marcondes, Série C, Campeonato Brasileiro, Guarani e Confiança, Marcondes. Final de primeiro tempo, 0-0. Kaique França fez 4 defesas, 2 difíceis. E o goleiro da equipe do Confiança, o Rafael Pascoal, não fez nenhuma, nem sujou o uniforme. 0-0 num jogo horroroso. Que coisa, hein? Guarani, que é líder do campeonato. Confiança só tem 2 vitórias em 10 partidas. Tá dando trabalho para a equipe do Guarani. Daqui a pouco, todo o segundo tempo, com as informações do querido Roberto Marcondes. E a Ponte vai jogar com 10. O Diego Leão tá ali para entrar, viu? O Márcio Zanardi tá preocupado realmente com a zaga da Ponte Preta. O Diego Leão tá ali para entrar. O Márcio Silva foi expulso. Eu também tô com o Marcelo aqui, para mim, injustamente. Ele foi expulso, bem expulso, porque se o cara fica com o pé no chão, ele teria arrebentado no meio. É falta para a equipe do Novo Horizontino. Vem Rômulo para a bola, toca, a Ponte precisa se arrumar aqui, o toque por baixo chegou, a zaga, a bola acaba saindo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. A Ponte agora com apenas 10 jogadores em campo, o que ia ser difícil. 11 contra 11, vai ficar ainda mais complicado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 20 minutos, 20 cravados deste primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, majestoso. A Ponte empata com o Novo Horizontino, com o jogador a menos, Márcio Silva. Foi expulso a 16 pelo árbitro da partida. Ponte, Novo Horizontino empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Daqui a pouquinho mais informações de Confiança e Guarani. Intervalo de jogo, Marcondes informou 0-0 Confiança e Guarani. Série B do Campeonato Brasileiro no sábado, Londrina venceu o Atlético pelo placar de 2-0. O Botafogo venceu o Ceará pelo placar de 1-0. Vai você, Carlos. E vem Ponte, bola com o Baianinho, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora do gol. Estava impedido, né? A bola passa, vai embora, mas aí levantou o braço. O árbitro, porque atendeu aqui a Anne Kessi Gomes, ela fez o correto agora, esperou a jogada terminar e marcou o impedimento. Também achei que estava impedido, obviamente que a câmera não mostra aqui quando do lançamento, né? Mas estava impedido, mas mesmo que não tivesse, ele perdeu o gol, não consegue. Corsato, segue aí. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ô, Francisco. Opa, é fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. E aí, Frank, fala do jogo. Você falava que a Ponte estava até fazendo um bom jogo, mas agora com um a menos vai ter que tomar mais cuidado ainda, né, Frank? Carlos, a Ponte ela não deixa a gente nem se alegrar, né? Com 15 minutos eu falava, o jogo tá interessante, a Ponte tá batalhando, né? Tá jogando, tá brigando. Mas é todo jogo essa palhaçada, jogador expulso. Eu tô com você, Carlos. No primeiro momento achei que não tinha sido lance para expulsão, mas na sequência da jogada ficou claro que ele pegou, foi temerária a entrada
Gente, isso é terrível, Carlos. A Ponte agora vai jogar com 10 contra um time muito bem organizado, estruturado, como esse do Novo Horizontino. Futebol acontece dentro do campo, mas acho que a situação da Ponte agora tá trash. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Metade da metade do jogo, 22 minutos e meio agora passados do primeiro tempo, tá 0-0, Ponte com um jogador a menos. E por enquanto o Diego Leão não entrou. Por enquanto ele não entrou. Tem aqui gente falando no chat que a Ponte agora tá com 2 a menos. O pessoal tá pegando no pé do Rodrigo Souza. Vem Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque. Vem o Lucas Cunha. O Robson vai tentar correr aqui. O Lucas Cunha fez a proteção. A bola saiu, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Geraldo Chagas tá ligado com a gente, valeu, aquele abraço. O Edilson também tá ligado conosco, o Luciano, Gerson Souza, Antônio Carlos. O Luciano tá dizendo que é um treino de luxo pro Novo Horizontino. Valeu, meu querido, obrigado, viu? O Antônio Carlos, já era, coloca ele aqui. Você ligado nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Diogo Silva recebe do Lucas Cunha, põe bola aqui pro campo de ataque. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino do Grêmio pra tirar. Aí vem o Rodrigo Souza, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Chega o Elvis, bate na bola aqui junto com o Leonardo. Nossa, falta do André Lima. Outro, hein? Falta do André Lima, camisa número 8. Rapaz, ele deu ali para cima no jogador da equipe do Novo Horizontino com força, hein, Corsato? Acertou o Tavinho. Cara, não precisa disso, velho. Vamos jogar bola, né? Cara, isso aí também poderia ser expulso, tá? Poderia ser expulso também. Sabe? Cartão amarelo aí pro jogador da Ponte, o número 8 da Ponte Preta. Toma cartão, sei lá, cara, o André Lima. Não precisa disso aí, não. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, caminhando para 25 minutos desse primeiro tempo. Novo Horizontino vem, bola aqui pro campo de ataque. Ele vai pro cruzamento, bola pro Leonardo, toque de cabeça, chegou a zaga da Ponte. E aí chega o Potker para tirar dali. Leonardo apareceu na cara do gol ali, poderia ter feito a jogada se ele consegue dominar essa bola. E ele não conseguiu dominar essa bola, o jogador da equipe da Macaca. Da equipe da Macaca, né? Da equipe do Novo Horizontino. Tava dando uma olhada aqui para ver se o André Lima tava pendurado, mas não tá. Elvis, Kevson, Miguel, Márcio Silva, que agora foi expulso, né? O Tarek e o Júlio, que nem no banco de reservas está. Jogadores pendurados aí no time da Ponte. Aí vem Baianinho, comete falta. Foi falta, ele segurou o jogador da equipe do Novo Horizontino. Com o braço não pode. O jogo tá parado, é mais uma falta no jogo. Lá pelo setor de ponta direita, falta para a equipe do Grêmio. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte faz muitas faltas no jogo, né, Franqui? Ah, Carlos, a Ponte se perdeu todinha nessa altura do jogo, agora 25 minutos. Há uma estabilidade muito grande no elenco, principalmente emocionalmente. Vai ficando bastante complicado. Carlos, é interessante, né? O Márcio Silva tomou vermelho direto, não foi? Sim. Então, quando voltar, vai estar suspenso, pendurado. Volta pendurado. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Falta para a equipe do Grêmio. Rômulo para a bola, levantou, tocou na boca do gol, fechado! Gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Patrick! É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tava impedido, né? Acho que ou eu vou ter que esperar o VAR, né? Tava muito na frente aqui o zagueiro da equipe do Novo Horizontino, né? Queimou a largada, então não valeu o gol. Impedimento bem marcado dentro do campo ainda, hein, Corsato? É isso, mandou bem lá o auxiliar. O auxiliar 2, né? Aí, ó, outra entrada, cara. Outra entrada. Os jogadores da Ponte Preta têm que... Cara, o que tá acontecendo, velho? Não querem terminar o jogo? Querem ir embora mais cedo? Porque se tiver menos de 8 jogadores em campo, você tem que
você tem que, mas agora não foi que nada. acabar. Mas uma entrada feia, né? Do Kevson, uma entrada feia lá, ó. Uma entrada acima da bola. Enfim, eu acho que até não era para expulsão, aí era para cartão amarelo. Mas a sorte da Ponte é que o time do Novo Horizontino, como você disse, queimou a largada, senão era o primeiro gol do Novo Horizontino no jogo. O árbitro nem falta deu. Canais Futebol Interior, TV FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda pro Kevson, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola acabou saindo para a linha de fundo. É tiro de volta para a equipe do Grêmio Novo Horizontino fazer a cobrança. Deixa eu abraçar aqui o Pedro Lino. Abrace. Tá lá nos Estados Unidos. Tá em Miami ouvindo a gente pelo Radiosnet. Ô Pedrão, aquele abraço, meu querido. Daqui a pouco ele vem, né? Daqui a pouco, já ele vem direto dos States. Tá pedindo para mandar um alô para Karen Fontes. Tá ele e a Karen lá. Ouvindo a gente. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência e pela sintonia. Falta para a equipe do Novo Horizontino, falta ali em cima do Patrick ou não? Falta em cima do Patrick e do Elvis. O jogo tá parado, falta. O Rodrigo Souza queria pegar a bola e bater a falta para Ponte. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Elvis trabalha a bola ali para Baianinho. Baianinho na ponta. Quem tá na grande área lá vem pro cruzamento. Pegou na zaga da equipe do Novo Horizontino. Saiu. Linha de fundo, pegou no Castrilhão, hein, Corsata? Escanteio pra Ponte, é o segundo escanteio pra Macaca no jogo. É isso, a Ponte se fecha e tenta nos contragolpes, né? Com a velocidade do Baianinho, tentar dar uma machucada no time do Novo Horizontino. Vem bola parada, a Ponte tem o Elvis, que é muito bom na bola parada. Quem sabe a Ponte consegue fazer o primeiro gol do jogo nessa cobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo do nosso 10, o Elvis, Carlos. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, é o quinto escanteio no jogo, se eu não tô errado aqui nas minhas marcações. 3 para a equipe do Novo Horizontino, 2 para a equipe da Ponte. Elvis para a bola, o escanteio é lá pelo setor de ponta à esquerda. Vem Elvis para fazer a cobrança, lembrando que a Ponte tem um jogador a menos. Márcio Silva foi expulso, levantou na boca do gol, Jordi. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Novo Horizontino. Já põe a bola aqui pro campo de ataque. Põe bola pro campo de ataque, sobe o Kevson para tirar de cabeça. Cara, eu sei que o torcedor talvez não vá gostar do que eu vou falar aqui, mas não adianta a Ponte ir para cima do Novo Horizontino para tentar fazer gol. O negócio da Ponte é jogar por uma bola, é jogar defensivamente, é continuar defensivamente tentando por uma bola ali, quem sabe, uma estocada do Potker, sei lá, porque com 11 contra 11 vai ficar difícil, né, Frank? 10 jogadores, um a menos, aí vai ficar pior ainda, né? E eu vou com você nessa mesma linha, Carlos. A Ponte precisa continuar posicionada como está agora, porque ela entrou no 5-3-2 e caiu agora para 4-3-2. É espetar, tentar machucar o Novo Horizontino e numa dessa escapada, fazer o gol e continuar fechadinho. Esse é o jogo. Potker trabalha a bola aqui na ponta para André Lima, já está amarelado no jogo. Ele volta essa bola aqui para Rodrigo Souza para o Thales. Thales sai da ponta, vem para o meio. Ele volta para a ponta, bola para André Lima. André Lima para o Thales. Thales vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Pega na zaga, sai. Pega na zaga, sai, linha de fundo, é escanteio para a Ponte, é mais um. É o terceiro escanteio agora aqui pela direita, viu, Corsato? E o Thales agora foi inteligente, cara. Ele conseguiu, tava sozinho, né? Ali pertinho da bandeirinha de escanteio, conseguiu jogar com a adversidade. Bateu a bola contra o adversário e conseguiu escanteio para a Ponte. Primeiro pelo lado direito da Ponte. A Ponte já teve 2 escanteios lá do outro lado, mas é o mesmo batedor, viu, Carlos? É o Elvis que vai para a bola. A assistente vai lá dar uma observada, ver se a bola está no lugar. Elvis vai para a cobrança, levanta os 2 braços, o 10 da Ponte, Carlos. Escanteio para a Ponte, vem Elvis, vem jogada ensaiada por aí. O Felipe Marques já meteu o dedo no botão, marcou 30 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Daqui a pouco vem o Roberto Marcondes acompanhando o jogo do Guarani. Elvis pra bola, levantou, sempre batendo no segundo pau. Bola voltou pro Kevson, bate pro gol, pega na zaga. Luiz Oyama tira, sobe Robson, vem Rodrigo Souza, vem Kevson, vem Rodrigo Souza, bate na bola, não tem impedimento não. Bola pro Elvis, colocadinha na grande área, toca de cabeça, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira. A bola volta pra Danilo Barcelos, na cavadinha, levantamento na boca do gol, de novo sobe a zaga, tira. Patrick mete a bola, a cabeça na bola, tira dali. Tinha também na Zorra Total, tinha um personagem, você lembra dele, que chamava
Patrick. E olha a jogada errada do time da Ponte. Bate, meu Deus do céu, a Ponte tá doida pra dar um gol pra equipe do Novo Horizontino. Vem Diogo Silva, tira essa bola. Vem ali a zaga da equipe do Novo Horizontino. Vai sair o gol do Novo Horizontino. Rômulo fez a finta, tocou pro Luiz Oyama, vai fazer, bateu pro gol na trave e voltou pro Robson, bateu pro gol, é gol. A Ponte deu esse gol pro Novo Horizontino, né? Gol do Novo Horizontino! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O Novo Horizontino não quis fazer o gol. Aí o Diogo Silva e a zagueirada da Ponte falaram, não, a gente quer tomar um gol, a gente quer que vocês façam o gol. Trapalhada total do goleiro da Ponte, o bom Diogo Silva, uma pena, né? Ele bate, tem a bola no pé, bate de novo, ele tem a chance de ganhar a bola, ganha, perde, e aí vem o Robson 2 vezes para tentar fazer o gol, né? A primeira perde é o Rômulo e aí a bola sobra pro Robson, que bate no cantinho do Diogo Silva. Que papelão, hein? Do bom goleiro da Ponte. Desta vez, o Diogo Silva entregou a paçoca. 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Printa a tela aí, Corsato. Eu achei que ele poderia ter segurado a bola depois que ele chutou a bola, né? E a bola bate no Lucas Cunha e volta. Mas aquilo não foi um recuo intencional. Então ele poderia ter segurado a bola, acabava o problema ali. Aquilo não foi um recuo, né? E ele tenta chutar de novo. E aí ele erra, dá esse revertério todo, sobra pro Robson, tem 2 tentativas na segunda. Bom jogador, o Robson, campineiro, Robson, manda a bola pro fundo da rede. 1-0 pro Novo Horizontino, a situação que já era complicada ficou mais difícil ainda, viu, Carlos? E aí, Franque? Diogo Silva que só salva a gente, dessa vez enterrou. Acontece, né, Carlos? É difícil até criticar o jogador. Eu olhando daqui, eu estava torcendo até para que na queda do Robson lá ele tivesse marcado falta em cima do goleiro. Mas já seguiu, mandou rodar. Carlos, a Ponte, curiosamente, nos 5 últimos minutos, a Ponte vinha até bem. E você falou ainda, né? Vamos só na estocada. Mas a Ponte até que estava indo muito bem. E infelizmente acabou doando um gol, como tem feito em todo esse ano, né? É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora com um jogador a menos, perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Luiz Oyama bate nessa bola, põe bola ali na ponta direita. Baianinho vem na marcação, pra cima ali do jogador do Novo Horizontino. A bola volta pelo meio para Luiz Oyama. Luiz Oyama para Leonaldi. Cria na macaca, na ponta esquerda. Ele toca essa bola aqui pro camisa número 66, que é o Maicon Jesus. Maicon Jesus volta essa bola ali pro Gabriel Bahia. Gabriel Bahia para Patrick. Patrick trabalha essa bola aqui pelo meio, bola para Rômulo. Na ponta esquerda é pro Maicon Jesus. Chega o Thales, briga com o jogador da equipe do Novo Horizontino e ganha essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola ali para o William Potker. Vem o Potker trabalhando a bola aqui, ele sai da ponta, vem para o meio, vai tentar fazer o levantamento aqui, vai tentar tocar, bola para o Baianinho. Aí o Baianinho vem, vai brigar ali com o goleiro da equipe do Novo Horizontino. O Baianinho fez falta aqui e fez falta lá. O Daniel Baianinho, atacante da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 35 minutos passados deste primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Robson foi para a rede numa atrapalhada do goleirão da Ponte, o Diogo Silva. Robson coloca o Novo Horizontino na frente. Ponte 0, Novo Horizontino 1, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Muito bem, Série C do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo. O Guarani vai empatando com confiança pelo placar de 0-0. Já mais informações com o Roberto Marcondes. Mas no sábado, pela Série IB, tivemos Vila Nova 4, Náutico 3, Avaí 1, Cuiabá 0. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato.
Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. E aí, Frank, fala do jogo. Grêmio vence, a Macaca perde no Majestoso. Carlos, por mais que a Ponte vinha batalhando, o resultado normal, né? Novo Horizontino 1-0. Apesar de termos doado o gol, né? Que coisa, Diogo. Mas acontece, faz parte do futebol, né? Todos falham. E não dá para cobrar ele, não. O que ele tem salvado a Ponte... E olha que a gente tem tomado goleada. Mas é isso aí, Carlos. O Novo Horizontino acabou fazendo o seu gol, agora está em vantagem numérica, vantagem no placar. E tá difícil para a Ponte, Carlos. E pode ficar pior, hein? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente na transmissão aqui, quer falar com a gente, manda lá no YouTube que a gente vai lendo as mensagens aqui que você manda no YouTube na medida do possível. Castrilhon, cruzamento, levantamento na boca do gol, Diogo Silva, não saiu na bola, a bola voltou ali pro meia, pro Maicon Jesus, chega o Thales, ganha essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola pro Potker vai até perder, mas aí com falta. O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. É falta pra Macaca, hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, hora da Macaca, obviamente que não estamos apresentando a Hora da Macaca hoje, porque tá tendo o jogo da Ponte Preta. Bola para Daniel Baianinho, lembrando que o Brasil joga na quarta-feira, né? E é pra gente fazer a Hora da Macaca na quarta-feira, depois do jogo do Brasil. Bola pra Macaca, Potker de cabeça! Sai do gol, goleirão Jordi. Tinha 3 jogadores da Ponte no campo de ataque. O Potker não conseguiu dominar essa bola. A bola volta aqui para a equipe do Novo Horizontino. Bola para a equipe do Grêmio, bola para Tavinho. Tavinho para o Robson, artilheiro do time. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte com o Kevson, tira. Bola volta aqui para o Rômulo. Vem o Rômulo, ganha. Elvis pega a bola. Aí ele fica pedindo a falta. Falta ali do Tavinho. Segurou a camisa. O Elvis fica falando pro árbitro. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? E ele não deu. E o árbitro tinha dado vantagem, né? E o Tavinho já tem cartão, hein? E o árbitro tinha dado vantagem, né? Tinha dado vantagem pro time da Ponte. Tem gol! Tem gol no Campeonato Série C, Campeonato Brasileiro. Fala, Marcondes! Princípio de segundo tempo, Maicon Aquino. Confiança, 1-0. Ex-Marília. Ex-Mac. Você tá zoando, né, Marcondes? Não é isso, Eu sou um homem sério. Não, o Guarani não tá perdendo por Confiança. 1-0 vence o Confiança. E o Marcondes falou no pré-jogo que não havia a mínima possibilidade do Guarani perder por Confiança, Carlos. Bola pro Thales. Thales vem, toca a bola aqui no meio. Bola pro Elvis. Apesar de tudo, cara. Apesar de tudo, Frank. A Ponte não fazia um jogo ruim, cara. A Ponte tava duelando. Tava tentando, né? Mas aí, primeiro o senhor Márcio Silva, né? Uma jogada horrorosa, sem respeitar o seu companheiro. E aí depois o Diogo Silva que entregou a paçoca, aí tudo errado pra nós, né? 39 minutos, Carlos, e a Ponte continua jogando e dando muito trabalho pro Novo Horizontino. E eu vou falar uma bobagem aqui, pode falar o que quiser. A Ponte, tô com você, tá jogando bem, o Novo Horizontino fez o gol, aproveitou a oportunidade, mas assim, a Ponte tá jogando pra resultado melhor, Carlos. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Lembrando que daqui a pouco tem o Pedro Lino, hein? Falando dos States. Brasil joga na próxima quarta-feira, 7 da noite, contra a Escócia. Vem Ponte, bola com o Elvis, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou, bola pro Rodrigo Souza. Souza toca a bola ali na ponta, bola pro Kevson. Castrilhon vem na marcação pra cima dele, vem o Kevson, pegou no braço do Kevson ali, né? Pegou no braço do Kevson, vamos ver se vai parar a jogada. Não parou. O árbitro não viu. A bola voltou para a equipe da Ponte. Bola para Barcelos. Barcelos trabalha a bola aqui na ponta. Bola para o Kevson. Kevson é André Lima, que tá com a bola. Fez o passe na boca do gol. Bola ali pro Potker. Potker tá na ponta direita. Vai passar o Thales. O Potker vai tirar para dançar. Trouxe a bola para a perna esquerda. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vem cruzamento. É sério que nós estamos cruzando bola pro Baianinho. Toca de cabeça. Sai do gol, Jordi. Para ficar com o Melo, goleirão da equipe do Novo Horizontino. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Lembrando que no Futebol Interior também, eu sou colunista, tem lá o Planeta dos Macacos. Todo jogo da Ponte Preta, logo após a partida, a gente sobe por lá as notas dos jogadores da Ponte Preta. Bom, futebol de Campinas hoje, hein?
Que noite horrorosa por enquanto. Ponte perdendo na B, Guarani perdendo na C-Zona. Que fase! Mas o Guarani, tempo e placar de jogo lá no Sergipe, o Roberto Marcondes. 5 minutos, segundo tempo, Confiança apresentando um cenário em relação ao primeiro tempo, jogando melhor que a equipe do Guarani. O Guarani não encontrou o jogo até agora. E o Guarani não fez alteração, o Hélio Cizenando deixou o time no primeiro tempo entrar pro segundo. Exatamente. Marcondes tá lá, tá ligado, bola pra Castrilhão, ele vira o jogo, toca a bola pra Luiz Oyama, o japonesinho, ponte, bola, eu gosto do Luiz Oyama, gosto do futebol dele, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola pra Bahia, o Gabriel, ele toca a bola pra Patrick, já fez um gol, mas foi anulado, bola pra equipe do Novo Horizontino que vence o jogo, placar 1-0, você vê no placar aí do futebol interior, 42 minutos, abraçando lá o pessoal da Rádio X, Alphaville, um abraço lá pra Márcia e pra toda a equipe lá da Rádio X Alphaville, o Décio também, meu amigo Décio, bola pra equipe do Novo Horizontino, Luiz Oyama, cruzamento, pegou no André Lima, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Rodrigo Souza, aí vem o Rodrigo Souza, tenta ganhar essa bola, a bola era da Ponte, velho, aí o Kevson foi lá, queimou a largada, tentou fazer o passe pro Baianinho, Baianinho vem, briga, a bola volta pro Kevson, Baianinho, Kevson, a bola acabou saindo, o árbitro tá marcando lateral pra equipe do Novo Horizontino, lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Sérgio Carvalho também é futebol no interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Rômulo trabalha a bola aqui, o camisa de número 10 da equipe do Novo Horizontino. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalhou bola aqui para o Castrilhão na ponta para o Rômulo, volta a bola para Bahia trabalha a bola aqui para o Rômulo na ponta esquerda, pede bola aqui o camisa de número 66, o Maicon Aquino, ele vai virar, bola lá na ponta, é pro Castrilhão, fez a finta, deixou o Kevson na saudade, vem cruzamento lá pro Leonardo, olha o Neolaude aí, rapaz, aí vem Diogo Silva, bate na bola, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, cometendo falta pra cima do Baianinho, o jogo tá parado, é falta pra Ponte no campo de defesa, a rede balança, Roberto Marcondes tem gol no Sergipe, Marcondes. Maicon Aquino, 2-0, vence o Confiança, de cabeça, Maicon Aquino. O Marcondes hoje realmente tá sem sorte, né, cara? Falou que não havia possibilidade nenhuma do Guarani perder. Falou do Maicon Aquino. E falou mal do Maicon Aquino. Mas só um minutinho. Eu falei que não tinha chance de perder. Poderia ser goleada, é diferente. Rapaz, é liso, hein? Baianinho tá caído lá, cara. Esse eu vou falar uma coisa pra você. Esse é ensaboado, hein? Baianinho tá caído lá, né, Corsato? Tá, uma entrada do Castrilhão pra cima dele. Por isso o jogo tá parado. A Ponte Preta vai colecionando mais uma derrota na sua história nesta Série B. Tem uma informação aqui, Carlos, eu recebi, como eu não sou baú para guardar as coisas, nem caixão, né? Depois é claro que a gente precisa apurar essa informação. Baú guarda o quê, Corsato? Baú guarda dinheiro, e caixão? Guarda coisa importante, caixão guarda ente querido, né? A informação aqui nem sempre, né? É que a Justiça pode anular as últimas eleições aí da Ponte Preta, tá? Então, é uma informação que a gente vai apurar aqui, é claro, o Portal Futebol Interior também tá atento, você, né, Carlos, que é muito bem informado, mas tem isso, além de dentro do campo tá uma porcaria, fora do campo tá pior, né? O Almeida Correia, 5605, tá dizendo aqui, ó, I love Mockey. Isso aí. Grande Almeida, obrigado pela audiência. Neuri Menezes, o jogador que já tem amarelo, puxa a camisa e nada, o time é horrível, a diretoria é horrível, mas a arbitragem deita e rola na Ponte e não dá nada. Grande Neuri, obrigado pela audiência. Ricardo Monteiro. Se ele não tivesse amarelo, ele ia dar cartão amarelo pro cara. Ricardo Monteiro, jogada aérea para o Baianinho. KKKKK. Coloca ele aqui. O Hugo Boni. O Hugo tá com... Ô, Hugo! Obrigado, né? Já que o seu, por enquanto, não tá indo bem, você tá aqui secando a macaquinha. Obrigado pela audiência. Vem a equipe do Novo Horizontino. Bola pro Robson na marcação. Veio o Baianinho, aí perdeu. Recuperação pra equipe do Novo Horizontino. Vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro, Diogo Silva. Foi o Luiz Oyama que bateu essa bola, Corsato? Foi, diz aí, cara. Corsato. Foi o seu ídolo, o japonesinho bom de bola. Deitou e rolou ali, pegou com a perna esquerda, bateu pro gol. Diogo Silva, que falhou no gol do Novo Horizontino. Podia ter segurado a bola, Diogo Silva. 1-0, o Grêmio vence a Ponte, Carlos. Futebol interior. O Biene Silva tá dizendo aqui, ó, pra cima, Novo Horizontino. Valeu, Biene. Obrigado, viu, pela audiência. Abraço. Thiago Barba, enquanto a torcida procura explicações, a diretoria da Ponte segue treinando pro Campeonato Mundial de esconde-esconde? Pergunta ele aqui. O Concerto Brasil, Charles. Manda um abraço aí.
Tá mandado, ô Charles. Você falou que tem Obrigado torcedor pela secando, audiência. Carlos? Não gaste o secador com a gente mais. Não precisa. É o Hugo aqui. Hugo, obrigado pela audiência, Hugo. Hugo Boni. O Roberto Keller também tá aqui, ó, dizer o que da defesa desse gol no Novo Horizontino. Ah, mas aí o bom goleiro Diogo Silva, né? Ele que atrapalhou. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino, toque de cabeça! Gol do Novo Horizontino, mas anulado. Calma. Por enquanto. Mas eu quero ver o replay. O assistente número 2, o Leí Souza Silva, do Distrito Federal do DF, tá marcando impedimento do ataque da equipe do Novo Horizontino. Vem cruzamento, tava à frente, não vale nada. Quem meteu a cabeça na bola ali? O Rômulo. O Rômulo. O Rômulo, camisa número 10, tava impedido, né, Corsato? Tá 1-0 pro Novo Horizontino, fora os ameaços, né? Já teve 2 gols anulados. Estava impedido sim. Essa não estava tão difícil. Tá bem o auxiliar lá, viu, Carlos? Você informou que nós vamos até 50? 5 minutos? Não lembro. Então vamos até 50, viu, Carlos? Mais 5 de acréscimo. Cara, o cara não lembra, né? Roberto Marconte, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Ah, cara, a Ponte Preta, ela desconcentra qualquer um, né? Que faz domingo tem mais, hein? 4 da tarde. Expulsão, informação. Expulsão no Sergipe. Isso. Vai, Marcondes. Expulso Carlos Eduardo. E aí é ruim, hein? Melhor jogador do Guarani no campeonato, hein? Deixa eu ver o Carlos Eduardo. Perdão, Natan Melo. Perdão. Natan Melo volante, né? Isso. Entra no lugar do William Farias, que hoje está suspenso com o 3º cartão amarelo. 8 suspenso, expulso Natan Melo e perdendo por 2-0. Agora fica mais difícil ainda, né, Marcondes? Guarani não conseguiu nada até agora? Nada, zero. Nada, zero? Não, só pegou o avião, só foi até Aracaju. Que faz, hein? Mas o Guarani segue como líder, né? Mesmo perdendo o jogo, né? Exatamente. Segue como líder. E é bom destacar que o técnico Elcio Zerano tá puto com os caras. Bola para a equipe da Ponte, olha o Elvis, fez o passe lá pro Kevson, é para correr, chega por baixo, camisa número 20. O Castrilhon. Cartãozinho pra ele, hein? Ele não pegou na bola não, hein? Cartãozinho. Ele tá falando que o jogador da Ponte se jogou, o Kevson. Mas tomou cartão amarelo. 48 minutos do segundo tempo, Carlos. Número 20, Castrilhon. Toma cartão amarelo. Castrilhon, 48 do primeiro tempo. Toma cartão, mas nunca que ele foi na bola, né, velho? Nunca. Nunca. Jogada lateral ali pra cima do Kevson. O jogo tá parado, é falta. Cartão bem aplicado, hein, Frank? Ele foi na bola do tornozelo. Olha lá, ó. Jamais, velho. Ela pega primeiro o tornozelo do jogador da equipe da Ponte. É mais um cartão. É o segundo para a equipe do Novo Horizontino, né? Segundo amarelo para a equipe de Novo Horizonte. Castrilhon, camisa número 20. Tá amarelada. É falta para a Ponte. Cara, de tudo de ruim que aconteceu com a Ponte não faz um jogo ruim, não. Tá certo, né? Tá tentando. Os caras estão tentando. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Quem sabe na cobrança de falta do bom Elvis, o camisa 10 da Ponte. Bola na grande área, Danilo Barcelos já fez gol de cabeça nesse campeonato. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Estão pedindo toque de mão do jogador da equipe do Novo Horizontino. Estão pedindo toque de mão, mas na verdade a bola saiu para a linha de fundo, é escanteio para a Ponte, Corsato. Foi o Castrilhon mesmo, né? Ele que mandou essa bola para escanteio, estão pedindo um toque de mão ali, não sei se o VAR vai entrar em campo, mas por enquanto tá confirmado o escanteio lá pelo lado esquerdo, perna direita vai Elvis. Elvis pra bola, vai lá, cruzamento fechado na boca do gol, pega o goleiro. Bateu estranho o Elvis, né? No primeiro pau, rasteirinho, mas aí o Jordi foi pra ela, fez a defesa e já coloca a equipe do Grêmio no campo de ataque. Vem o time do Grêmio, vem pra fazer a falta ali o Lucas Cunha, fez o passe na ponta esquerda, pro Kevson, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque pra fora! Tavinho! Vem ali no cruzamento que veio para a direita. Ele não consegue pegar, a bola sai, vai embora na linha de fundo. Era tiro de meta para a Ponte, mas não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal. Aponta. Seria escanteio, né? Porque a bola pegou no jogador da equipe da Ponte. Mas acaba o primeiro tempo, fim de jogo no primeiro tempo no Majestoso. Robson foi para a rede. Na marca de 31 minutos do primeiro tempo, Robson fez. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Saída dos jogadores de Ponte, Novo Horizontino no gramado. Reportagem, FI Play, vai Corsato. Último lance, o Tavinho estava vindo para fazer o segundo gol, mas não chegou na bola. Sorte da Ponte, azar da equipe do Novo Horizontino. A Ponte termina o
primeiro tempo com um jogador a menos, bem expulso o zagueirão da Ponte, o Márcio Silva. O Novo Horizontino teve 2 gols bem anulados também. Enfim, a Ponte vai conhecendo mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro Série B. Esse é o plano da diretoria da Ponte Preta e eles estão conseguindo esse objetivo. Muito bem, Carlos. Intervalo FI vem aí na seguidinha. A bola é tua, Carlos. Bom, vamos ver se algum jogador da Ponte vai falar, Não, né? a gente não tem condição hoje de Não colocar. tem? Ah, é verdade. Verdade, é isso aí. Tá certo. Mas eu tô curiosíssimo pra saber se algum jogador da Ponte vai falar. Eu acho né? que não, hein? Será que não? Eu acho que não. Vamos aguardar então. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo Hiper X-Cap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. O Hiper Cap agora é Hiper X-Cap. Restaurante do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp 997 88 38 21. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, Casa da Perfuradora. Tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171. Antes de ir pro intervalo, Roberto Marcondes, situação de momento no Sergipe, o Guarani vai jogando contra o Confiança, vai perdendo o jogo, Marcondes. E perdendo por 2-0 e técnico Elcio Zenano mexendo, saindo Maranhão e também Isaac, entrando Cauã, Jesus e Herbert. Tá certo, o Guarani vai perdendo o jogo. Qual que é o tempo de jogo lá, Marcondes? 15 minutos, 15 passados do segundo tempo. O Guarani perde 2 gols de Maicon Jesus. O Guarani perde, o Confiança vence o jogo pelo placar de 2-0. Frank Francisco, um teaser seu aí pro intervalo que vem daqui a pouco no comando do Marcelo. Por incrível que pareça, Carlos, de todos os jogos da Ponte e jogos difíceis desse ano, a Ponte faz uma boa apresentação contra o Novo Horizontino. Não fosse o destempero do seu Márcio Silva e, infelizmente, né, a falha do Diogo Silva, eu digo para você que, no mínimo, teria sido empate essa primeira etapa. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, intervalo. A gente volta daqui a pouco para todo o segundo tempo, hein? De Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1, 14ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O Marcondes está ligadaço no jogo do Guarani contra o Confiança. Lá no Sergipe, já tem Marcelo Corsato comandando o intervalo de jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Muito bem, estamos de volta, 8 da noite, mais 59 minutos, a Ponte Preta vai perdendo mais uma no campeonato. Ah, que novidade, né? 1 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte Preta, Robson foi para a rede, a Ponte ainda teve um jogador expulso, o zagueiro Márcio Silva, e o Novo Horizontino teve 2 gols que foram anulados em campo pelo auxiliar número 2. Portanto, a Ponte vai perdendo mais uma, vai ficando longe. A Ponte tem 8 pontos do campeonato. O primeiro time que está fora da zona do rebaixamento tem 8 pontos. A distância já é colossal. Vamos passar aqui pela Copa do Mundo. Daqui a pouco tem Pedro Lino, hein? Deixa eu passar aqui pela Copa do Mundo no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Atualizando para você, então, resultados da Copa do Mundo 2026. O Frank está se preparando já. Ele traz pra gente aí opinião do jogo. Bom, tivemos hoje, mais cedo em Dallas, o Messi fazendo 2 gols, o maior artilheiro de todas as Copas, 2 para a Argentina, 0 para a Áustria, a Argentina se classificando. Também bola rolando, tivemos problema lá com chuva, né? França e Iraque, 1-0 para a França, o jogo não terminou ainda não, tá? A bola vai voltar a rolar às 9 da noite. Então, estava prevista para voltar a rolar agora. Muito bem. A gente tem imagens até aqui do pessoal passando rodinho no gramado. Enfim. Também choveu, o americano passa o rodo, hein? Choveu muito lá no estádio da Filadélfia. Mesmo sem os raios, né? O jogo foi adiado, foi paralisado. Muito bem. O regulamento da Copa do Mundo da FIFA não prevê um limite para a suspensão das partidas. De acordo com a França, os jogadores estão preparados para voltar aí e para recomeçar o jogo. Portanto, 1-0, França vai vencendo Mbappé. O gol foi quando eu estava saindo de casa, eu vi esse gol e o jogo não terminou ainda, né? Muito bem. Portanto, Copa do Mundo, daqui a pouco o Pedro Lino traz, o repórter Pix da galera, informações pra gente da Copa do Mundo. Vamos lá, Frank, o nosso papo aqui é Série B, mas Roberto Marcondes, conta pra gente, daqui a pouco eu vou chamar o Marcondes. Marcondes tá atrás da informação. Ô, Francisco, vou de carona com você, faça um resumo aí desse 1-0 pro Novo Horizontino pra cima da Macaquinha. Marcelo, por incrível que pareça, o Márcio, ele conseguiu, entrando com a Ponte no 3-5-2, ele deixou o time um pouco mais estável no jogo e a Ponte conseguia brigar com o Novo Horizontino, fazer uma partida de uma boa marcação, podemos dizer assim. Ainda conseguia chegar à frente, dar trabalho para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não tinha vida fácil. Mas aí vem aquilo que a gente mais vê na Ponte Preta nesse ano. E dentro de campo, fora de campo, é uma festa, né? Começa com o Márcio Silva dando uma pegada gigante no atacante do Novo Horizontino e tomando um cartão vermelho e deixando o time com 10 jogadores. Já é uma partida difícil. E você ainda vai ficar com um jogador a menos? E já é coisa recorrente na Ponte Preta esse tipo de situação. Aí a gente tem o Lucas Cunha e o Diogo Silva fizeram uma lambança
fantástica. E olha que o Diogo vem salvando a Ponte, mas hoje a gente tem que falar a real. O gol do Novo Horizontino está na conta do Diogo Silva e do Lucas Cunha. Pode rachar ali, meio a meio cada um, que tá tudo certo. E o Novo Horizontino, por mais que vença o jogo, Marcelo, por 1-0 aqui, está em vantagem no placar, está em vantagem numérica em campo, mas eu não posso dizer que o Novo Horizontino está fazendo aquela partidaça. Não está, não. E está sofrendo para conter a Ponte, porque a Ponte, mesmo com 10, está dando trabalho. Por incrível que possa parecer, tirando algumas peças que realmente parece que não luzem, quando colocam a camisa da Ponte, parece que não vai. O Rodrigo Souza, o pessoal andou comentando aqui na live, falando mal dele, mas olha, tá fazendo uma partida gigante no estilo dele, na marcação, né? O problema do Rodrigo qual é? A gente já sabe. É lentidão, é condicionamento físico, mas vamos deixar para um outro momento. Mas tá fazendo o papel dele. Quem tá totalmente desestabilizado, eu não estou gostando, é André Lima. O Elvis está fazendo boa partida. O Kevson também não tá legal hoje. O Baianinho, por mais que brigou, lutou, também não conseguiu fazer nada de útil, né? É isso, Marcelo. Por enquanto, ainda segue justo 1-0 no Novo Horizontino. Edson Silva tá aqui na live com a gente, obrigado. O Maicon também tá aqui. Vou mandar abraço pra rapaziada aqui, tá? Luciano Mendes, o Ricardo Monteiro, o Silvio Seico. Quem mais? Roberto César Santos. Cara, eu tendo a concordar com você, mas os coleguinhas não acham assim, tá? O Agnaldo Ribeiro tá aqui com a gente, tá zoando. O Darcy também. Deixa eu ver mais um que eu não mandei abraço aqui. O Arthur Fernando. O José Neto. Tá aqui, obrigado. Muito bem, André Luiz. Secar a ponte é covardia, foi o que eu falei, ué. O João Nobre. E aí, Marcondão, cadê toda aquela confiança no seu Guarani? Hoje a confiança está com confiança. Com confiança. Com 2-0 nesse momento, com 2 gols do Maicon Aquino, que aliás acaba de sair de jogo, né? O Confiança mexeu. Gabriel Zeca, Maicon Aquino e Iago saíram. Entraram PH, Wellington e também Danielzinho. As mexidas do técnico Thiago Gomes e continua 2-0 Confiança num jogo para o Guarani muito ruim. E o Confiança tem Sassá no banco de reservas, hein? A fase tá tão boa que entra todo mundo menos o Sassá. O Sassá tá igual a Ponte, não entra em hipótese alguma. Não consegue jogo. Ó, manchete do portal Futebol Interior, hein? Fluminense acerta retorno de zagueiro campeão da Libertadores. Isso aí, Thiago Silva. Baita contratação, veterano, não parou ainda. Após passagem de... tá amargo o Marcondes aí. Após passagem discreta no Porto, Thiago Silva volta ao tricolor das Laranjeiras, acumulando 212 partidas em 19 jogos. Muito bem. Ô, Francisco, se você fosse o Carequinha, que está estreando, o Márcio Zanardi, treinador da Ponte Preta... Estreando no Majestoso, né? Já estreou contra o Juventude. Estreando no Majestoso. Se eu não falei isso, então estreando no Majestoso. Ele tá invicto, não tá? Obrigado por me corrigir, meu querido. Ele tá invicto? O técnico da Ponte? Tá engraçadinho, né? Tá engraçadinho, né? E vai continuar invicto por um bom tempo, do jeito que tá. O Rodrigo foi embora invicto, pô? Então... Não, o Rodrigo ganhou do Guarani, pô. Ganhou do Guarani. Ele tá invicto no Amazonas, né? Não ganhou lá também. Ganhou também. Ele perdeu o primeiro pro Guarani e ganhou o segundo. Aliás, o Amazonas tá fazendo uma limpa lá, hein? Parece que vai anunciar o Giovani. Essa matéria também tá no portal Futebol Interior. Quem é Giovani Giovani? que foi lá pros Estados Unidos, e Santos, que tava jogando no Votorati, foi lá pros Estados Unidos e parece que tá voltando já pra jogar no Amazonas. Ô, Frank, se você fosse o Márcio Zanardi, o que você faria no time pro segundo tempo pra essa virada, né? Que não tá tão difícil assim, ou está? Marcelo, você é brincalhão, né? Mas vamos lá. O problema, Marcelo, é que assim, a gente vai falar de quem? Né? Nós vamos falar de quem? Vamos falar de Brandão? Jonathan Cafu? David da hora? Não, né? Eu, Marcelo, gostaria de ver o Rodriguinho, mas é uma incógnita. Tiraria o Baianinho, que não conseguiu luzir. Na meia cancha, vai precisar trocar tanto o Rodrigo Souza como o André Lima, tá? O Rodrigo Souza não vai aguentar. Então aí já teria que estar pensando no Gustavo Teles e o Tarek para poder segurar o Rojão lá. E o Teles com um pouquinho mais de liberdade aí para ajudar o Elvis. Nos demais, vamos seguir como tá e torcer para dar certo. Muito bem, esse Francisco, vamos fazer o seguinte, então vamos voltar lá para os States. O Felipe Marques vai colocar aí o vídeo, o áudio do nosso repórter Pix da galera, Pedro Lino, com mais informações da Copa do Mundo.
Fala, meu repórter. Fim de primeiro tempo, eu trago mais informações aqui direto dos Estados Unidos sobre a seleção brasileira, sempre para Pix da galera, junto com o futebol interior. Caso o Brasil classifique na primeira colocação do grupo C, ele enfrentará o segundo colocado do grupo F. Se classificar em segundo, o primeiro colocado do grupo F. Hoje, o Brasil enfrentaria o Japão e o Marrocos, a Holanda. A Holanda... Caso o Brasil... Muito bem, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo de jogo de Guarani e Confiança e Ponte Preta e Novo Horizontino, eu trago mais informações da seleção brasileira aqui direto de Miami, nos Estados Unidos. Caso o Brasil se classifique na primeira colocação do grupo C, ele enfrenta o segundo colocado do grupo F e em segundo colocado do grupo C, o primeiro colocado do grupo F. Hoje, o Brasil enfrentaria o Japão e o Marrocos, a Holanda. A Holanda tem um futebol melhor que o Japão e o Brasil quer se classificar em primeiro colocado. E a dúvida é da seleção brasileira: quem levará a vaga de Rafinha, que está lesionado e só volta após as quartas de final da Copa do Mundo? Quem será? O que vocês acham aí, galera da transmissão? Quem deverá ser o jogador a entrar no lugar do Rafinha para o jogo contra a Escócia, que acontece na quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui em Miami? O Brasil, que treinou hoje, treina amanhã em Nova Jersey e depois do treino vem para Miami e se prepara para a partida de quarta-feira. Pedro Lino aqui direto dos Estados Unidos, trazendo tudo sobre a seleção brasileira. Um grande segundo tempo para vocês. Tamo junto e viva as equipes de Campinas. Vai Ponte Preta e vai Guarani. Boa. Tamo junto. Tá então, valeu Pedro Lino, o repórter Pix da galera trazendo informações pra gente lá dos Estados Unidos. Bom, a Ponte Preta tem 3 alterações e o Novo Horizontino também tem alteração, hein? O Novo Horizontino vai mexer 2 vezes. Vai na ponte aí que o Novo Horizontino eu vou pegar aqui. Então, vai. O Rodrigo Souza foi embora na Ponte Preta, número 5, para entrada do Diego Leão, número 4. Rodrigo Souza vai embora, Diego Leão, número 4, tá no jogo. Vai embora também o André Lima, número 8, para a entrada do outro volante, o Léo Gomes. André Lima vai embora para a entrada do Léo Gomes. E o número 26 da Macaca, o Baianinho, que já vai tarde, né? Baianinho foi embora para a entrada do Diego Tavares. Portanto, sai Baianinho, entra Diego Tavares, sai André Lima, entra o Léo Gomes, sai Rodrigo Souza, entra Diego Leão no time da Ponte Preta. São 3 alterações já para esse segundo tempo. Vai começar o segundo tempo com calma. A gente vai trazer aí as alterações também do time do Novo Horizontino, mas eu sei que o Tavinho foi embora e entrou o Juninho. Daqui a pouco eu confirmo. Vai começar o segundo tempo, Carlos. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Costa. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai, Ponte. Vai, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Bom, na equipe do Novo Horizontino saíram o 15 e o 20. O 15 é o Tavinho, né? Isso, os dois estavam cartão. amarelados, Isso. Né? E o Castrilhão também. Para entradas do 27 e do 50. 50 é o Juninho. Muito bem. O 27 é o Diego Matias. É. Que pra mim tá como Diego Galo aqui. Tá bom. É porque tem um monte de Diego. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, entrou, eu vi 27 ali, né? Porque tem o Diego Matias 27 e o Diego Galo 19. Então vamos aguardar para conferir então qual dos Diegos que entraram. Eu confesso que havia visto 22 na placa. Olha lá, é 22. Só que não tem 22 aqui no time, no banco de reservas. O Ivan Alvarinho, não é? Seria ele? É, ó, dá uma olhada no 22. No 22. O É Ivan verdade. Alvarinho. É o Ivan Alvarinho, viu, Verdade, Porciato, que entrou. Ex-Guarani, né? Ivan Alvarinho. Então é ele vai que fazer entra. a lateral. Isso. E tem escanteio já, a equipe do Novo Horizontino. A zaga da Ponte tira, a bola volta pelo meio. Alvarinho levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar. Bola volta com Danilo Barcelos, que bate nessa bola para tirar dali. Bola voltou aqui pelo meio. Vem, tem então 22. 22 é o Alvarinho. Ivan Alvarinho. Isso. Ele é colombiano, né? Daqui a pouco a gente confirma aí, mas... Tem mexidas. Tem mexidas também lá no jogo do Guarani. Então, vamos com Roberto Marcondes. Roberto. No Guarani tem Rian saindo e junto com o Carlos Eduardo entraram Inayá e também Edson. Na equipe do Confiança
Teve, portanto, a entrada do PH, perdão, a entrada do 22, Valdir em campo. Carlos, Alvarinho é argentino. Argentino, verdade. Nasceu em Gregório de La Ferreri. Na Argentina já passou pelo Boca Juniors, que foi o seu clube de base, né? Guarani 2022-2023, Amazonas 2024, Remo 2025 e agora Novo Horizontino. Colombiano é aquele que foi pro Palmeiras, está na Copa do Mundo. Vem levantamento na boca do gol, e o Novo Horizontino vai fazer o gol, bateu. Diogo Silva tira, chega a zaga, bate de novo, Diego Leão tira, voltou, Danilo Barcelos chega para tirar a bola, volta com o Luiz Oyama, tira de novo a defesa da equipe da Ponte. E o Diogo Silva fez uma defesaça, tirando o que seria o segundo gol do Novo Horizontino. E depois o Diego Leão também de cabeça, um monstro. Quase que o Novo Horizontino faz o segundo, hein, Corsato? O Juninho teve a segunda oportunidade ali nessa que você fala do Diego Leão, que fez também uma defesaça de cabeça. O zagueiro da Ponte Preta que entrou no intervalo de jogo, quase no comecinho do segundo tempo. O Grêmio, Carlos, faz o segundo gol por muito pouco, viu? Por muito pouco, o Juninho ia fazer o gol, o Diego Leão foi pra ela, fez a defesa, eu só não vi quem foi que bateu a bola na defesa do Diogo Silva. Foi o Rômulo, né? Foi o Rômulo que bateu uma defesaça do goleirão da equipe da Ponte. Segue 1-0 pro Novo Horizontino no majestoso FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Bom, na Ponte então foram 3 alterações, Rodrigo Souza, André Lima e Daniel Baianinho foram embora. Eu gostei do Daniel Baianinho, daqui a pouco quero saber do Frank. Bola para a equipe, pode ter cansado, né? Bola para a Ponte, vem Potker, fez o passe dentro da grande área, procura o Alvo Elvis, chega a zaga, tira, a bola volta aqui pelo meio, volta para a Ponte, bola para Lucas Cunha na direita, muito forte o passe, né? Muito forte pro Elvis que não conseguiu pegar. Vamos lá, Roberto Marcondes, mais informações lá do jogo do Guarani que vai perdendo pro Confiança pelo placar de 2-0 no Sergipe. Exatamente, saiu Cachoeira, entrou Luca. Essa é a última? Vocês lembram, né? Essa é a última do Guarani? É. Que saudade do Luca. É? O Guarani não tá jogando bem, não, mas na Ponte, as duas passagens. Seria bom se ele quisesse vir, mas na Ponte só vem quem não tem mercado, né? Então o Luca tem mercado. Então não vem para Ponte Preta, mas na Ponte ele foi muito bem, obrigado. Vem Alvarinho, o argentino bate na bola, ele trabalha a bola ali na ponta, bola para a equipe do Grêmio, trabalhando a bola ali na ponta esquerda, bola para a equipe do Grêmio, bola para Reidney, cruzamento na boca do gol, forte demais, ela passa, vai embora. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Então, bora lá. Completando aqui, Rodrigo Souza, André Lima e Baianinho foram embora para as entradas de Diego Tavares, Léo Gomes e Diego Leão no time da Ponte Preta. No time do Novo Horizontino, os amarelados foram embora. Castrilhon e Tavinho para as entradas de Ivan, Alvarinho, o argentino e Juninho. Ponte vem, bola com Potker, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro tá parando para marcar a falta. Falta para Ponte, meia esquerda, campo de ataque é falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, obviamente que nós estamos apresentando a Hora da Macaca porque estamos com o jogo da Ponte Preta aqui contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino. A Hora da Macaca vai ser na quarta-feira, viu? Depois do Jogo do Brasil. Acaba o Jogo do Brasil, a gente faz a Hora da Macaca na próxima quarta-feira. Falta pra Ponte, hein, Corsato? Falta em cima do William Potker, do japonesinho bom de bola, o Luiz Oyama. O Potker sofreu a falta, olhou feia pro Luiz Oyama. Falta pra Macaca, 6 minutos do segundo tempo. Vai ele pra bola, Carlos. Elvis. Elvis pra bola, daqui a pouco o Frank vai falar das alterações. Elvis levantou, tocou na boca do gol, toque, a zaga tirou. A bola voltou, Potker vai fazer, bateu pro gol. Chega a zaga pra tirar. Ô, Potker. A bola ficou a caráter para ele bater pro gol. Ele bateu, a zaga tirou e tem jogador da equipe do Grêmio Novo Horizontino caído ali, o Gabriel Bahia. Acho que é ele que travou o chute do Potker e fez uma defesa, porque seria gol da Ponte, hein, Corsato? Foi nocauteado ali. A bola veio no chão, né? E ele se jogou na bola e acabou travando ali. E o Potker acabou não conseguindo mandar essa bola para o fundo da rede na cobrança de falta do Elvis. Teve um desvio ali do jogador da Ponte Preta, do Diego Leão, né?
que acabou quase matando o goleiro Jodi. Bom goleiro do Novo Horizontino, fez a defesa. A Ponte teve a chance com o Pótica de empatar o jogo, Carlos. É isso, Frank. E as alterações aí do Márcio Zanardi, hein? O que você fala das alterações? Gostei das três. O único senão aqui é que no lugar do Diego Tavares eu teria tentado o Rodriguinho. Mas tá dentro, Carlos. Gostei de todas. Eu não entendi por que o Diego Tavares perdeu a posição no time, né? Então, foi coerente nesse ponto, na minha opinião, o treinador da Ponte, o Márcio Zanardi. É lateral para a Ponte, aqui pela esquerda. Lembrando que a Ponte tem 10 jogadores, hein? A Ponte tá jogando com 10 jogadores. O Márcio Silva foi expulso com 16 minutos do primeiro tempo. A Ponte tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E você vai participando aqui pelo YouTube, vai mandando mensagem pra gente. Charles Robert, Maicon, Arthur Fernando, Almeida Correia, o Carlos, o Abimael, Yasmin Cristina, Geraldo Chagas, Arthur Fernandes, o Michael, já falei dele aqui, né? O Júlio César Guevara, também tá ligado, Ger Produção. Tá dizendo que o Rodrigo Souza não entrou em campo. Tony Som, boa noite, meus amigos. Valeu, Tony. Roberto César Santos, Baianinha é ruim demais, coloca ele aqui. O Mauro César tá dizendo que vai ser Ponte 2, Ponte 1 pro Novo Horizontino. Rapaz, lembrando que a odds da Ponte lá na Rivalo tá, ó, daquele tamanho. Lá em cima. Pra ganhar o jogo. Se você quer tentar, vai lá, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Bom, 9 minutos, ô Marcondes, vou pedir daqui a pouco tempo e placar do jogo para você, hein, Marcondes. Vai fazendo aquelas contas aí. Vem Ivan Alvarinho. Agora ficou fácil. Trabalha a bola aqui pro campo de ataque, ele volta essa bola aqui para a equipe do Novo Horizontino, vem com o japonês, bom de bola. Oyama, cruzamento, ninguém pega, vem o Diego Leão. Toque, ficaram pedindo toque de mão do zagueiro da Ponte, era o Thales, estava por ali. Ele ganha essa bola para a equipe da Ponte, põe bola aqui pro campo de ataque, pro Diego Tavares, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Vai, Marcondes, tempo e placar do jogo em Sergipe. 42, segundo tempo, 2-0, Confiança. O Guarani vai perdendo. O Guarani não perdia 4... A última derrota do Guarani foi contra o Ituano, né? Logo após aquela goleada contra o Maringá. O Guarani não perdia, se eu não estou enganado, 4 rodadas. Que é a manutenção da liderança. Exato, mas o Guarani não perde a liderança ainda. Sim. Bola para a equipe do Novo Horizontino, Juninho. Saldo, né? Cruzamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Aí vem o Léo Gomes. Ganha a primeira, ganha a segunda. Ganha a terceira. Ele bate na bola, a zaga da equipe do Novo Horizontino chega para tirar na bola, volta para Reidney. Vem Reidney, quase 10 passado o segundo tempo. Dá 1-0 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. A Ponte se esforça, mas perde o jogo. E hoje, uma bomba, hein? Uma bomba nos meios políticos da Ponte Preta. E detalhe, pode ir, vem Novo Horizontino, bola pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Vamos ver quem é que bateu essa bola aqui. Camisa número 41, o Reidney. Rapaz, meteu um sem pulo ali, que vou falar uma coisa pra você, hein, Marcelo, passou perto. Cara, se ele faz esse gol, podia chamar de craque, hein? Podia chamar de craque o menino aí. Vai entrar o 18 na Ponte, vai sair o 10, o Elvis. 18 é o Cafu. É o Cafu. É o Cafu. Isso. Não, 18 não é o Cafu, não. É o David da Hora. David da Hora. Eu fui no seu embalo e errei. Errou. Número 18, David. Agora vai, hein? David da Hora. David da Hora no lugar do Elvis. Carlos, quarta alteração da Ponte. O Elvis deve ter pedido pra sair, né? Não é possível, né? Porque o cara não... Por que não trocou no intervalo, né? 10 minutos só? Vamos lá, Marcondes, informação. Expulsão do atacante Danielzinho na equipe do Confiança. Então agora 10-10, né? O Guarani teve o jogador expulso e o Natan Melo foi expulso para a equipe do Guarani. Agora o Danielzinho do Confiança. 10-10 no campo, mas no placar tá 2-0 para a equipe do Confiança. Finalzinho de jogo lá. O Guarani vai perdendo. E aí, Marcondão, não esquece de mandar para o nosso querido Felipe Marques um giro de placar para você ir falando na nossa transmissão assim que terminar o jogo. Ok? Combinado? Fechado? Então tá bom. Mas pode ficar na resenha também com a gente aí, se quiser. Ele não quer, né?
Não, eu quero participar quarta-feira. Não consegue. Na hora da macaca. Não, na hora da macaca é só pra Ponte Pretano. Quero Não, quarta-feira. não vai, não vai. Alvarinho na Vou ponta. invadir Eu o adoro você, Não mas consegue. não vai, não consegue, porque o dono do canal não deixa. Bola pra Lucas Cunha, trabalha a bola, nós já tá tão zoado, cara. Ele quer colocar um buguinho pra zoar nós ainda. Bola aqui no campo de ataque, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, só olha, a bola acaba saindo, vai embora pra lateral, mas lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E a entrada do Da Hora na vaga do Elvis, hein, ô Frank? O que você me conta? Não consegue. Não consegue. Eu acho que não foi da hora, não. Não, eu também não achei que foi da hora, não. Zanardi, tá tudo bem com você, amigo? Como o Carlos falou, só se o Elvis estiver machucado. E mesmo assim, você podia pôr qualquer jogador lá, menos o Da Hora. Vamos lembrar, né, que a Ponte precisa correr, né? Porque a Ponte tá com um jogador a menos e o Elvis, obviamente, tem a bola parada que é muito boa, né? Mas na marcação ele pode deixar um pouco a desejar. Mas vamos ver, vem Grêmio, bola ali na ponta esquerda, vem cruzamento, rasteirinho por baixo, chega a zaga da Ponte com o Lucas Cunha, tira a bola, volta com o Juninho, entrou pra fazer fumaça. Só vou pedir pro Anderson Moreira não colocar o Carlão, velho. Não pôr o Carlão não, porque toda vez que esse Carlão entra, ele manda uma pra nós. Juninho na grande área, vem na marcação, pra cima dele, Lucas Cunha chega pra tirar. Aí o Lucas tira, põe bola pro campo de ataque, a bola pra Ponte, olha o Potker, o David Da Hora tá pedindo, o Potker coloca na frente, vem o William Potker, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda de novo, vai queimada ali, perna esquerda, uma bomba pro gol, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Jordi fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Michael tá dizendo aqui, tirou o Elvis, é F. Ponte, quer um empate, diz aqui o Arthur. E vem, bola pra equipe do Novo Horizontino, dentro da grande área, pro Robson, vai fazer, bateu pro gol, é gol. Gol do Novo Horizontino! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 14 minutos passados o segundo tempo de jogo, Robson, capitão do time, artilheiro do jogo. Bola que veio lá pelo setor de ponta esquerda, tinha 4 caras marcando o Robson, hein? Ele saiu entre os zagueiros. Ah, tá de sacanagem, né? E mandou a bola pro fundo da rede. O passe foi do Maicon. Do Maicon Jesus. O tal do Lucas Cunha também, pelo amor de Deus, hein, velho? Ficou olhando, né? Ficou olhando entre os zagueiros. Aí o Robson, que não é bobo nem nada, artilheiro do Campeonato Paulista, foi pra rede. Segundo gol dele no jogo. Printa a tela aí, Grêmio 2, Ponte 0. Corsato. A zaga da Ponte desatenta. Uma bela enfiada de bola. Robson, que é bom jogador, artilheiro, manda a bola pro fundo da rede. 2-0 pro Grêmio, Carlos. E aí, Frank, 2-0 pros caras. Inevitável, né, Carlos? E assim, gente, pelo amor de Deus, será possível? Põe a zaga da base. Ó, Diogo Leão e arranca esses caras. O Lucas Cunha tá de brincadeira. Carlão, até eu, com a barriga que tô com 50, eu vou fazer 61 anos. Eu ganho dele na corrida. Bola para a equipe da Ponte, Lucas Cunha. Lucas Cunha participou do primeiro gol. No primeiro gol eu não vou falar que ele falhou, tá? Porque para mim no primeiro gol é do Diogo Silva. Agora no segundo gol, pelo amor de Deus, né? O passe foi na frente dele, pô. Era só dar um chute, tirar a bola. Parece que ele deixou a bola passar pro Robson, que saiu na cara do goleiro e mandou a bola pro fundo da rede. Bola pro Alvarinho. A Ponte vai perdendo o jogo. Mais uma. Ah, que novidade, né? A Ponte vai perdendo, vai fazendo uma campanha ridícula. Bola pra Juninho. Juninho fez o passe dentro da grande área. Diego Leão. Menino da base. Vai lá e tira essa bola pra equipe da Ponte. Toca a bola pra Diego Tavares. Tavares foi pro chão. Falta. O árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança do campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 16 minutos. Ô, Marcondes, não acabou o jogo do Guarani ainda não, Marcondes? Falta um, o Guarani melhorou, mas perde o jogo por 2-0.
Um minutinho para terminar o jogo. O Guarani vai perdendo na Série EC do Campeonato Brasileiro. E a Ponte vai perdendo na Série EB do Campeonato Brasileiro. Leonaldi, ele trabalha a bola aqui na direita, bola para Ivan Alvarinho. Alvarinho para o meia dúzia com o Luiz Oyama. Ex-Ponte também. Trabalha a bola para Alvarinho. Alvarinho no meio para Gabriel Bahia. Ponte perde, o Novo Horizontino vence. Placar de 2-0. E agora o Novo Horizontino vai tocando bola. Vai tocando bola a equipe do Grêmio. Bola para Patrick. Patrick na ponta esquerda. Ele toca essa bola um pouco mais atrás. A bola voltou ali pelo meio. Bola para o Rômulo. Rômulo na direita. Ele abre esse jogo aqui na ponta. Vem tocando bola. Mais uma derrota da Ponte. Mais uma derrota da Macaca na competição. E olha que a Ponte teve jogador expulso. Perdeu o gol. Deu gol para os caras e tá perdendo o jogo pelo placar de 2-0. A Ponte já, viu, gente? Já vai ficar com a rabeira do campeonato, porque o América passa a Ponte já. Se duvidar nessa rodada já. Bola para Leonaldi. Hoje uma bomba, né? Caiu de novo nos corredores da Ponte Preta, que pode fazer com que o pleito de 2021 seja anulado. Minha nossa. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem de novo o Grêmio. Levantamento na boca do gol. Robson, toque de cabeça. Diogo Silva. Espalma o goleiro. Aí chega o Diego Leão, tira. Bola volta. Volta aqui na ponta esquerda para o Rômulo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Aí vem o David da hora. Tenta dominar, não consegue. A bola volta. Volta para Juninho. Na ponta esquerda. Ele trabalha essa bola aqui na ponta. Vem para a equipe do Novo Horizontino. Bola para o Reidney. Vem ali. Marca nele, chega ali o Kevson, deixa a bola sai, bala por Diogo Silva, sai do gol para ficar com ela F Playson, uma imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E de novo o Diogo Silva foi para ela e fez a defesa. Acabou. Vai, Marcondes. Terminou agora o jogo na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe. Guarani perde o jogo por 2-0, Confiança 2, Guarani 0. Mesmo assim, Guarani segue líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Marcondes volta no giro do placar. Só quero saber, Marcondes, se foi justo o resultado, a derrota do Guarani. Justo. Justíssimo. Vem Robson, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, entrou na grande área, saiu essa bola, hein? Lucas Cunha, mete o pezão na bola, tira. Bandeirinha não marcou saída de bola? Gente do céu, ó o Diego Leão, tocou pra trás, bola pro Robson, bate pro gol, Kevson, de novo no Robson, Kevson voltou, trabalhou, bola pro Redney, bate pro gol, chega a zaga da Ponte pra tirar. Mas não era pra valer mais nada isso aí, né? Porque a bola saiu aqui na lateral, velho. A bola saiu aqui na linha de fundo. Não era para valer nada disso. A bola já tinha saído aqui e o árbitro não deu a saída de bola. Olha lá, ó. A bola saiu, pô. E agora parece que o Danilo Barcelos se machucou, hein? Vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar, a bola volta com o David da hora, ganha essa bola para a Ponte, toca a bola aqui pro Kevson, o Kevson ganha, passa a linha que divide o gramado, vem Kevson, vem Ponte, ganhou do primeiro, foi puxado, o árbitro mandou seguir, levou vantagem, a bola voltou na ponta esquerda, bola pro Barcelos no meio, ganha essa bola para a Ponte, trabalha a bola para Léo Gomes tem 3 na marcação para cima dele, não tem mais meio campo, né? O Elvis saiu, acabou o meio campo da Ponte Preta. Bola ali pelo meio, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Rouba, ganha essa bola volta para Leonaldi. Leonaldi trabalha essa bola pelo meio. Ele já volta essa bola aqui, já vem trabalhando. Ô Felipe, depois agora você já pode colocar nas duas telas, viu? Até para ver se tiver, né? Se a gente conseguir, obviamente, né? Colocar o jogo nas duas telas. Se tiver alguém da Ponte Preta para falar no final, seria interessante. Se não der, não tem problema, tá? Bola aqui pelo meio. 20 minutos, toque eletrônico, mesa de som aí do Felipe Marques. 20 passados do segundo tempo. Mais uma página da história da Ponte Preta. A Ponte, que é o segundo time no século que mais perdeu. Daqui a pouco eu vou buscar essa informação aqui. Só o Avaí tem mais derrotas que a Ponte neste século em todo o Brasil. Por incrível que pareça, viu, gente? Por incrível que pareça. Bola aqui na ponta esquerda. Vem tocando bola a equipe do Novo Horizontino. A Ponte vai só olhando. Toca a bola para Leonaldi. Leonaldi vem na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte. Tira. Falta do Leonaldi em cima do Diego Tavares. O jogo tá parado. É falta para a Ponte. Falta para Macaca fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Para você ligado conosco, quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Ponte, Novo Horizontino e Ponte. A Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Vem aí Gustavo Teles. Já na Ponte. É a última mexida na Macaca, viu, Corsato? Esse acho que eu não vou errar não, né? É o Teles mesmo, né? E vai sair o Potker. Vai sair o Potker número 9 para a entrada do Gustavo Teles.
Potker cansadaço, sai Potker, entra Gustavo Teles, alteração na macaca, Carlos Quem que vai Corsato. ficar de atacante nesse time da Ponte agora? Diego Tavares. Só o E Tavares? o David da Hora. Ah, tem 2 atacantes, né? David da Hora e o Diego Tavares. Sai Potker, entra Gustavo Teles, Francisco. O Potker não estava nem conseguindo jogar, né, Carlos? Ele estava correndo bastante, como tem feito em todos os jogos da Ponte. A gente não pode reclamar de garra, luta dele. Mas jogar não está jogando e faz tempo. E a entrada do Teles aí foi para tentar salvar a saída do Elvis, Carlos. A Ponte está, vamos dizer assim, totalmente despirocada em campo. Não tem ninguém no meio, velho. 2-0 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio vai vencendo, a Ponte vai perdendo. A Macaca vai perdendo o jogo para a equipe do Grêmio pelo placar de 2-0. Gabriel Bahia toca a bola para o argentino Alvarinho. Alvarinho trabalhou essa bola aqui no meio. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Bola para o Rômulo. Na esquerda vem cruzamento. Chega, a zaga da Ponte tira. Joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Chegamos na metade do segundo tempo. A Ponte perde mais uma. O Grêmio vence mais uma. 2 para o Grêmio, 0 para a Ponte. Vem Grêmio, bola aqui na ponta. Trabalha o Rômulo, tenta fazer o passe. Ali chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar a bola com o Thales. Tira, joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança na pela esquerda. Camisa número 66, o Maicon Jesus. Ele vem para fazer a cobrança do arremesso manual aqui pelo setor de ponta esquerda. 23 passados do segundo tempo, bola para Rômulo, vem no meio, aí vem o Diego Tavares, ganha essa bola para Ponte, ficou no chão, foi puxado falta. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa como passa. Chegamos a 23h30. Passados do segundo tempo, 21h30 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. O Grêmio vence 2-0. Vem Grêmio, Diogo Silva saiu errado. Bola voltou para Juninho. Ganha essa bola para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Daqui a pouco o Marcelo vai gerar o placar. Bola aqui no meio do placar ao vivo, futebol interior. Bola para Alvarinho, Alvarinho para Gabriel. Gabriel trabalha a bola aqui na ponta, bola para Patrick. Patrick na ponta à esquerda, ele fez o passe para Maicon Jesus. Maicon Jesus volta. Então é isso. Majestoso, Ponte 0, Novo Horizontino 2, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Copa do Mundo, a França vai batendo o Iraque no jogo interminável. Não acabou esse jogo ainda? Não, pelo placar de 3-0. Informação para Rivala. A Rivala abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25%. Te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsa. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pintou amarelinho aí pro zagueiro da equipe do Novo Horizontino, Gabriel Bahia. Falta em cima do da hora, né, Corsato? Isso, número 26, Gabriel Bahia, amarelado mais um no jogo. Falta pra cima do da hora. O Danilo Barcelo, Carlos, tá ajeitando. Quem sabe a Ponte não consegue na bola parada fazer um golzinho no jogo ainda. Quase 25 minutos passados do segundo tempo. Dá 2-0 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. A Ponte vai jogando e sendo judiada na competição. Vai sendo judiada pela sua diretoria incompetente. Falta para a equipe da Ponte, vem Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, a pior diretoria do futebol brasileiro é a diretoria da Ponte. Barcelos para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sai do gol, Jordi. Para ficar com ela, hein, Corsato? É isso. Recuou também o Barcelos, né? Que falta vagabunda que o Barcelos bateu também. Thiago Barba, alguém lembra do goleiro Ivan? Esse clube tem tradição e camisa para lutar pelo acesso, faltou organização por muito tempo. O Marco João Carvalho, acabaram com a Ponte Preta. Roberto César Santos, o Rodrigo também tá ligado com a gente. Valeu, gente, obrigado, viu, pela audiência. Vem a equipe do Grêmio, trabalha a bola aqui pela direita, chega a zaga na Ponte com o Diego Leão, tira, a bola volta para David da hora. Vem Leonardo, ganha fácil dele. Ganhou fácil dele, voltou. Bola pro Gabriel Bahia. Bahia, 26 minutos passados, segundo tempo de jogo. A Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Vem o Bahia, 3 zagueiros. O Novo Horizontino não muda o seu esquema com 3 zagueiros. Chamou, falou, Corsato. Não, pode até ser que não, mas me parece que não tem muita intimidade com a bola o David da hora, né? A bola dá nele fácil, hein?
Bola para a equipe do Novo Horizontino. Chegou ali o Robson brigando com o Kevson. Aí o Kevson toca na bola, o Robson também. Ele volta a bola para Gabriel Bahia. Gabriel Bahia, bola para Patrick. Patrick até fez um gol, mas foi anulado pela arbitragem. A bola voltou aqui pela ponta esquerda. Bola para o Rômulo. Não tem marcação. Vem o Rômulo. Perna direita, vira o jogo. Da direita, da esquerda para a direita, para o Robson. Bate na bola. Chega a zaga da equipe da Ponte com o Gustavo Teresira. A bola volta aqui pelo meio. Volta para a equipe do Novo Horizontino que vem de novo. Bola com o Robson. Pegou no braço do Robson essa bola, hein, velho? Pegou no braço do Robson essa bola. Ele ainda fez falta ali pra cima do Léo Gomes. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Vai mexer o Grêmio, Corsato. Vai sair o cara que fez 2 gols, o Robson, capitão do time, que é o número 11. Sai Robson e tá fácil a vida da Ponte, não? Entra Carlão, número 9. Robson vai embora com a 11. Carlão, número 9, tá no jogo. Mais uma alteração aí do técnico Anderson Moreira. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É a quinta e última, né, Carlos? Quinta e última alteração do Anderson. Não sei onde você tá vendo quinta ali. Não, terceira, perdão. Oh, meu terceira. Deus, É que eu vou na sua, cara. É que o Tavinho e o Castrilhão saíram para as entradas do Alvarinho e do Juninho. Agora saiu o número 11 o Robson para a entrada do Carlão. Então são 3 alterações. 3 alterações na equipe do Grêmio Novo Horizontino. Agora uma falta para a equipe da Ponte. O Juninho fez a falta ali em cima do Gustavo Teles. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Danilo Barcelos. 28 passados do segundo tempo. Não tem fundamento nenhum que eu vou falar, mas bem que a Ponte poderia empatar o jogo, né? Danilo Barcelos para a bola, mas não tem fundamento nenhum, a gente sabe disso. Mas os caras estão tentando. Danilo Barcelos vem para a bola, vem ele para fazer a cobrança. Tá tendo treta lá, continua tendo treta, hein? No banco da Ponte com o banco da equipe do Grêmio. Danilo Barcelos para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Aí vem Juninho, nossa... Que caneta ali pra cima do jogador da equipe da Ponte. Ganhou, trabalhou, bola pro Rômulo. Sai do gol, Diogo Silva. Pra ficar com ela, o goleirão da Ponte. FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Rodrigo tá ligado com a gente também, valeu. O Roberto Keller. A pior diretoria de toda a história da Ponte Preta. E agora pintou cartão para os 2 treinadores. Eles estão tretando, viu, Corsato? Desde o primeiro tempo, cara. Alguma coisa tá acontecendo ali, né? Desde o primeiro tempo, e o auxiliar do Márcio Zanardi também tá pé da vida. O Márcio Zanardi também tá pé da vida. Contado, né? É um negócio assim, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu sei que a fase realmente não é boa. Isso aí não vai levar a nada. A Ponte Preta... o Novo Horizontino tá na dele também, né? Vai gastando tempo, não precisa disso também, porque se o Novo Horizontino forçar, vai fazer 2, 3, quantos gols quiser. A Ponte tá batida em campo, né? Agora, cara, pra que isso, velho? Isso aí não vai levar a nada. Canais Futebol Interior, FI Play, som imagem no melhor do futebol pra você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. A bola vai voltar para a equipe do Grêmio Novo Horizontino aqui no campo de defesa. Vem o argentino Ivan Alvarinho. Ele bate nessa bola. O jogo da França não acabou ainda, Corsato? 39 minutos e 30 do segundo tempo. Tava chovendo lá, né? Choveu. Ficou parado um tempão. Eu fico imaginando os jogadores, né? Para recuperar a condição física. E aí o jogo da Copa, né? Tem que esperar, né? Vem Novo Horizontino, porque não dá para remarcar para outro dia, né? E aí tem que esperar o tempo melhorar. E melhorou, tá 3-0 para a França, é isso, né? 3-0. Lembrando que ainda hoje tem jogo, né? Tem jogo, daqui a pouco a bola vai rolar. A CBF também, eu vou falar, viu? É uma incompetência atrás da outra, né? CBF, Série B do Campeonato Brasileiro, a CBF tá dando de bandeja, né? Pra Série B, colocar jogo de Série B no meio de jogo de Copa do Mundo. Então, mas tem uma explicação, né? Porque tem gente que tem direito aí da Série B de transmissão que não tem direito da Copa do Mundo, Carlos. Então eles têm que manter o campeonato. É claro, seria legal não ter o campeonato, mas ia ficar muito tempo parado. Então, as TVs que compraram o direito de transmissão, elas não têm direito da Copa do Mundo. Então, ia ficar 50, 60 dias sem transmitir nada. Virou programa de TV. Bola para a equipe da Ponte, lá na ponta direita vai Thales. Cruzamento, tem ninguém na área, né, Thales? Tem ninguém na área, aí ele pegou e chutou a bola longe. Mas mesmo que tivesse também, né? Vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! 31 minutos cravados, o segundo tempo no regressivo, 14 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. É a 10ª derrota da Ponte na competição. Ponte 0, Novo Horizontino 2, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Mais cedo no Batistão, o Guarani foi derrotado pelo Confiança pelo placar de 2-0. Roberto Marcondes trouxe pra gente todas as informações desta peleja pela Copa do Mundo. A França vai batendo o Iraque pelo placar de 3-0. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Frank Francisco, do Marcelo Corsato, do Felipe Marques. Estamos por aqui. Ô Frank, 32 aí, fala do jogo pra nós. Inalterado, né, Carlos? O Novo Horizontino toca a bola. Dá-se até a sensação que está esperando o tempo passar, com 2-0 no placar, não precisa se arriscar e de vez em quando dá trabalho. Olha aí, Carlão. E vem Novo Horizontino, Juninho, vem na bola, chega o Kevson para tirar dali, joga essa bola para fora. Linha de fundo, é escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, escanteio para a equipe do Grêmio Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. O Kevson foi quem tirou essa bola, viu, Corsato? E o Juninho não estava em posição irregular não, hein? Se o Juninho faz o gol ia valer. O outro jogador até que estava, mas o Juninho estava numa boa posição. E vai ter alteração no Grêmio, vai sair o Rômulo e vai entrar o número 8. 8, né? A placa também apagada ali. O número 8 vai entrar no time do Novo Horizontino. Já confirmo para você quem é o número 8. Mas o Rômulo... E é ele que vai bater o escanteio. Não sei se vai esperar um pouco, né? Não, ele vai esperar um pouco então. Não vai sair agora não, Carlos, porque ele tá lá para bater o escanteio. Então aguarde e confie, viu? Então o número 8 é o Tite Ortiz. Rômulo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a zaga na ponte, tira, vem Diogo Silva, briga ali com o jogador da equipe do Novo Horizontino. Sai do gol para fazer a defesa. O goleirão da equipe da Ponte põe bola aqui pro campo de ataque, vai brigar a bola ali o David da hora. Toca a bola pro Kevson. Kevson tá correndo, menino. Tá correndo o Kevson. O David da hora pede, ele tocou a bola para ele. Tem o Diego Tavares pedindo bola ali no meio. Chega do Isoyama. Rouba essa bola para a equipe do Novo Horizontino. A bola voltou para Juninho. Juninho toca a bola no meio para o Carlão. Chega ali o Diego Leão. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para Diogo Silva. Diogo Silva toca a bola ali para Danilo Barcelos. Quarta-feira tem Hora da Macaca. Depois do Jogo do Brasil. Não perca. Bola para a Ponte. Vem Macaca. David da hora. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Para fora. Passou e vai embora. Diego Tavares. O passe para ele, bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. E agora vai acontecer mexida, viu, Corsato? Isso, agora sim, o Rômulo vai embora com a 10, o Tite Ortiz, número 8, tá entrando, Tite Ortiz, número 8, na vaga do Rômulo. É a quarta alteração do bravo, do nervoso, do puto, Anderson Moreira. E eu falei agora há pouco que o David da hora mostrou que não tinha muita intimidade naquele lance, mas agora ele mostrou intimidade com a bola. Ele mostrou que ele queria jogar a bola ali por cima, né? Ele já fez bons campeonatos, ele foi bem no América Mineiro. É um cara que saiu... tem um gol com a camisa da Ponte, né? Sim, é um cara que no Curitiba também teve pouco espaço, mas era um cara que o Curitiba... tá tentando, né? E acha que ainda tem condições. Eu não vejo por esse lado, não. Mas é que o time da Ponte, realmente, hoje a Ponte mudou 9 jogadores. A Ponte tá tentando montar o time e ainda teve um jogador expulso, né? Teve um jogador expulso. Então, a Ponte fazer o quê? Com todas as dificuldades, a Ponte vai tentar aí, mas tá muito difícil. Carlão tá no jogo, hein? Toma cuidado, Ponte, porque o Carlão, toda vez que joga com a Ponte, ele crava um. Bola para Juninho. Juninho volta a bola aqui para a equipe do Tigre, para a equipe do Grêmio. Bola aqui pro meio, bola para Gabriel Bahia. Bahia toca essa bola aqui na ponta. A Ponte marca de longe, né? Marca de longe. Bola ali na ponta para Patrick. E o Novo Horizontino não sai do esquema com 3 zagueiros. Bola pro Gabriel Bahia. Bahia pro Ivan Alvarinho. Alvarinho toca essa bola no meio pro Carlão. Carlão de primeira, bola pro Juninho. Aí tocou errada. A bola voltou pro Diego Tavares.
Diego Tavares tem o David da hora e mais ninguém. Aí ele passa pelo primeiro, deu uma canetinha, passa pelo segundo, ganha do Carlão, bota essa bola aqui na ponta esquerda, bola para Danilo Barcelos, estufa o peito, passa a linha que divide o gramado, toca a bola para o Kevson, sempre espetado aqui pela ponta esquerda, toca a bola para Danilo Barcelos, Marcelo para Gustavo Teres, Teres vem na marcação ali para cima dele, tem o Carlão, aí vem o Teres, bate na bola o Carlão, joga a bola para lateral, lateral para Ponte, Kevson bate com pressa, Ponte perde o jogo, pelo placar de 2-0, já mais uma alteração. Camisa número 30 na equipe do Novo Horizontino na vaga do Reidney. Camisa número 30 vai entrar na equipe do Novo Horizontino. Nicolas Careca. Nicolas Careca, 30 na vaga do Reidner. No time do Novo Horizontino é a última deles. Nicolas Careca, lembra dele, cara? Já passou aqui pelo futebol de Campinas. O Reidney, número 41, foi embora. Nicolas Careca, número 30, tá no jogo. A última alteração do Anderson Moreira, que tá tretando lá com o técnico da Ponte, o Márcio Zanardi. É a última alteração, ninguém pode mexer mais, tanto lá como cá. Bola para a equipe do Novo Horizontino, 37 minutos passados do segundo tempo, a Ponte perde, aliás, uma noite triste pro futebol de Campinas, né? Guarani perdeu, fora de casa pro Confiança pelo placar de 2-0, a Ponte perde por 2-0 em casa para a equipe do Novo Horizontino. E domingo que vem tem mais, hein? Atenção, Felipe Marques, domingo, 11 da manhã e depois 4 da tarde. Bola pra Ponte, é o David da hora. Vamos ver se ele consegue alguma coisa aqui. O Bahia tá na marcação pra cima dele, o Patrick também. É 2 jogadores contra o David da hora, aí fica difícil. Ele volta a bola na ponta, bola para Diego Tavares. Vem o Tavares, vai para tentar fazer o cruzamento. Danilo Barcelos tá na grande área, cruzamento pro Barcelos, não conseguiu pegar. E aí vem o Nicolas Careca, velho. Olha onde tá o Nicolas Careca para ganhar essa bola aqui para a equipe do Grêmio. Ele trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, quase 38 passados do segundo tempo, a Ponte perde. O Grêmio vence pelo placar de 2-0. Ponte que vem de derrota, perdeu para o Juventude, o Grêmio vem de empate contra a equipe do Náutico, 1-1 em casa, tá conseguindo 3 pontos na competição. Ivan Alvarinho, ele trabalha a bola aqui pelo setor de ponta direita, bola para Leonaldi, garoto da casa, garoto aqui revelado pelo Taubaté, mas que fez boa parte da base também na Ponte Preta. Trabalha a bola, é pro Kevson, vem o menino Kevson na ponta esquerda, o David da hora tá na grande área, Kevson, cruzamento para trás, chega o Patrick e tira. Tem pouca gente na grande área, né, Frank? Aí fica difícil também para tentar alguma coisa, né? Olha, tem que bater palma porque ainda estão correndo e estão tentando, Carlos, mas é uma judiação. Bola para a equipe do Novo da Ponte, bola aqui no campo de defesa, bola para Diego Leão. Depois, no intervalo, depois do fim de jogo, vou tentar explicar o que a justiça deu para a oposição da Ponte Preta. E não é nada no pleito de agora, tá? É no pleito de 2021, gente. E aí, detalhe, né? Se o pleito de 2021 é anulado, imagine de 2025. Porque é tipo uma cascata, né? Como que fala? Como é que chama aquele negócio de dominó lá? Efeito dominó. Efeito dominó. Você derruba uma pedra, vai derrubando todo mundo. E aí foi para a segunda instância, porque a primeira instância não deu ganho de causa para a oposição. Mas na segunda instância, no Supremo lá em São Paulo, o juiz viu que pode ter algo de errado, sim, na eleição de 2021, né? Esse é só mais um dos problemas que a Ponte Preta vai enfrentar aí fora do campo. Realmente, tudo isso, mais um ponto aí para que essa seja realmente a pior diretoria de toda a história da Associação Atlética Ponte Preta. Cara, tô para dizer para você que é a pior diretoria de um clube de futebol do Brasil. Bola aqui na ponta para Ivan Alvarinho. Vem Alvarinho, trabalha essa bola aqui na ponta, bola para Nicolas Careca. Vem o Careca, ele volta essa bola aqui para Ivan Alvarinho. Alvarinho trabalha a bola na ponta, ele abre o jogo. Volta a bola aqui para Gabriel. O Gabriel Bahia toca a bola para Patrick. Patrick soberano, Patrick no meio, tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. A bola voltou ali pro David da hora. David da hora toca a bola ali pro Diego Tavares. O árbitro não deu falta não, hein? Não deu falta não. O árbitro não deu falta, ou deu? Não deu, o árbitro deu. O o Bandeira continuou correndo, mas o árbitro marcou a falta. Falta em cima do Diego Tavares. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte. Quarta-feira tem Hora da Macaca, tá bom, gente? Depois do jogo do Brasil, tá? Hora da Macaca depois do jogo do Brasil contra a equipe da Escócia no YouTube. Hora da Macaca. Vem ali. Vamos fazer uma horinha de Hora da Macaca, viu, Marcelo?
Depois do jogo do Brasil Você não contra a consegue, Escócia. você não consegue. Não consegue? Não consegue. Perigoso não acabar a hora da macaca no jogo das oitavas de final do Brasil. Você não Mas consegue. tem muito assunto, viu? Eu sei que tem muito assunto. É falta pra Ponte. Quem vem lá? É o Thales, né? Não, é o Teles. É o Gustavo Teles? Teles. Gustavo Teles pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Barcelos de cabeça. Sobe a zaga com o Luiz Oyama. O japonesinho bom de bola pra tirar. Aí vem o Nicolas Careca. Bate na bola ali com o Léo Gomes. Léo Gomes volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pra Diogo Silva. Vai correr ali atrás da bola. O camisa é de número 9 da equipe do Novo Horizontino. A bola volta. Volta pra equipe da Ponte. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. Leonardi pra Luiz Oyama. Luiz Oyama para Nicolas Careca. Careca volta um pouco mais atrás. Estão tocando bola, né? Bola para Alvarinho. Alvarinho, vem o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem para cima ali do Alvarinho. Puxa essa bola e comete falta. O árbitro para marcar a falta do Danilo Barcelos. O jogo está parado. É falta para a equipe do Grêmio Novo Horizontino fazer a cobrança. Falta para a equipe do Grêmio. Daqui a pouco tem o Pedro Lino. Já. Pedro Lino que é uma figuraça, né, velho? Olha... Daqui a pouco o Pedro Lino com informações direto dos Estados Unidos. Direto dos Estados Unidos. Pedro Lino. Ô Pedro Lino. Grande Pedro Lino. Pedro Lino que estava na praia. Né? Hoje passou na praia o Pedro Lino. Alguém chuta público e renda no Majestoso? Alguém quer chutar, não? 1.500 torcedores. E aí, Frank? 1.200. Pagante, 1.370. Público total, 1.483. Quase acertei. Para uma arrecadação de 32.410. Eu conheço um pouco, né, o Majestoso. Cara, é recorde negativo atrás de recorde negativo, né? Cara, será que esses caras não têm vergonha? Eu não falo mais Eu pedia deles. pra sair, velho. Eu não falo mais deles. Eu pedia pra sair, cara. Juro, cara. Juro. Ó, Carlos, tem coisa que a gente... Eu não vou falar porque é terrível. Mas quem conhece Ponte Preta sabe muito bem o que está acontecendo. O que acontece hoje, Carlos, é uma coisa já previsível. É que o torcedor não é bobo, né? O Danilo Barcelos tá louco pra tomar cartão amarelo também, né? Agora ele empurrou ali o Careca. Ô, Carlos, eu lembrei de um filme aqui, rapaz, naquela entrada anterior do Danilo Barcelos. Parecia-se uma nave querendo acoplar, rapaz, no jogador do Novo Horizontino. Que loucura, mas que coisa feia, gente. Casalou no Ivan Alvarinho, o Danilo Barcelos. 43:30 do segundo tempo, é só isso pra gente tentar dar uma risadinha aqui, porque tá feia a situação, viu? Tá feio. E ó, a tendência é piorar, né? Com esses motivados, competentes aí no comando, a tendência é só ladeira abaixo. Bola no campo de ataque, bola para a equipe do Novo Horizontino. Gabriel, Bahia, bate na bola, toca a bola para Ivan Alvarinho, 44. O juizão podia acabar com 45, né? Podia facilitar a vida de todo mundo. Bola aqui no campo de ataque, bola para o Juninho, porque senão, quem sabe, ainda toma mais um gol ainda. Chega ali o Kevson, tira. O Kevson pelo menos correu, né? Pelo menos hoje correu. A bola volta para David da Hora. Vem o da Hora, tá sozinho. 1, 2, 3, 4, 5 homens pra cima dele. Aí o árbitro para marcar a falta. Falta do Alvarinho, o jogo tá parado. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Falta pra equipe da Macaca. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Ele deu falta do David da Hora, foi? Ele não deu a falta no David da Hora, e o David da Hora segurou a bola com a mão e deu toque de mão. Juninho vem Novo Horizontino, quem sabe ainda o terceiro gol da equipe do Grêmio, bola pra dentro da grande área, foi pro chão, Leonardi! Mas não sei não no lance anterior aqui, hein, cara. O do Leonardo não foi não, mas o outro eu tô na dúvida. Aí veio o David da Hora, tenta buscar, tem jogador da equipe do Grêmio parado, vem o Alvarinho, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Passe e vai embora. Nem os caras do Novo Horizontino pararam a bola, tá? Vou deixar bem claro isso. Mais 4, Carlos. Agora eu tô informando em cima da tinta, hein? O quarto árbitro lá subiu a placa e eu já anotei. Não foi não. Foi jogo de corpo ali, eu achei. Tá certo que foi nas costas, mas... E era o Carlão na jogada ali, não era o Leonardo, não? Era o Carlão. No Carlão não foi nada, né? Mas esse aí, você achou que foi pênalti, esse lance aí? Foi o Kevson, né? Isso. O Kevson em cima do Juninho. Enfim, eu acho que não foi pênalti, né? Mas, do jeito que tá a coisa aí, pode ser que marque o pênalti. Depois do Carlão não foi nada, se jogou. Mas é isso, a Ponte vai colecionando mais uma derrota
dentro do Campeonato Brasileiro. Eu entendia que a Ponte não faria 20 pontos, eu tô achando que do jeito que tá não vai fazer 15 no campeonato. Não vai fazer 10. Já são 8 pontos. A Ponte tem quantos pontos no campeonato, 8. Carlos? O CRB é o primeiro fora da zona, tem 16. Bola para a equipe do Novo Horizontino, vem, dá para fazer o terceiro ainda, hein, Grêmio? Bola aqui na ponta, vem Grêmio, trabalhando bola na ponta à esquerda, vem o time do Grêmio, bola para o Carlão, tentou fazer o passe ali pelo meio, chegou a zaga da equipe da Ponte com Thales, bate na bola, tira, tenta tocar a bola na ponta aqui para o Diego Tavares, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar, 47 minutos passados o segundo tempo de jogo, a Ponte vai perdendo, pior público da Ponte Preta na temporada, 1.483 o público total. O torcedor também não é tonto, né? E hoje eles baixaram o ingresso, hein? Hoje tá a 60. A entrada inteira, 30 a meia entrada. No próximo bota 500, cara. O torcedor também não é trouxa, né? R$500 o ingresso não vai pra lá assistir. só pra tomar paulada, né? O torcedor também não é trouxa. Eu fecho com Ponte R$500, Carlos. E você? Próximo jogo? Não vou fazer isso com o torcedor da Ponte, não. Bola aqui no campo de ataque. Vem bola pra Macaca, bola pro Gustavo Teles. Tenta tocar a bola ali pro David da hora. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar, pra roubar. Bola pro Carlão. O Nicolas Careca. Cara, parece que o Nicolas Careca, ele é centroavante, ele é atacante, tá? Mas parece que entrou jogando aqui como um ala. Pela direita, ele volta a bola aqui na ponta esquerda, bola para a equipe do Grêmio, trabalhando bola lá na ponta, bola para o Gabriel Bahia, 47 e 30, pode acabar, juizão, bola aqui pelo meio, bola para Alvarinho trabalha a bola para Luiz Oyama que virou capitão do time com a saída do Robson, ele volta essa bola ali um pouco mais atrás, vem trabalhando, bola para o Patrick lá na ponta esquerda, vem o Diego Tavares para cima do Patrick, aí o Tavares corre atrás dessa bola, Léo Gomes também vem por ali, a bola volta ali pro time do Novo Horizontino, pro time do Grêmio, vem levantamento na boca do gol, Diogo Silva. Sai do gol para ficar com ela. Baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Diego Tavares, chegou a zaga para tirar a bola ali com o Maicon Jesus. Ele ganha essa bola para a equipe do Novo Horizontino, torcedor da Ponte. Os poucos 1.400 torcedores que foram para o estádio estão indo embora com mais uma derrota no lombo. De 14 jogos são 10 derrotas. Rapaz, que trabalho bem feito. Que trabalho bem feito pela pior diretoria de um clube de futebol do Brasil. Bola aqui no campo de ataque, bola para Ivan Alvarinho. Ivan Alvarinho trabalha essa bola ali para Leonardo. Leonardo na ponta esquerda. Ele volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Juninho. Juninho de primeiro. Danilo Barcelos tá louco para tomar um cartãozinho amarelo. Danilo Barcelos também, hein? Aí vem Carlão. Ganhou essa bola no meio. Tocou bola para Juninho. Vem o Lucas Cunha. Sai do gol, Diogo Silva. Para ficar com ela e não há tempo para mais nada. Pega a bola o árbitro da partida e põe fim de jogo. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. 0 para a Ponte, 2 para o Novo Horizontino. É mais uma derrota da Macaca na competição. E o tempo fechou ali, viu? Comissão técnica, Anderson Moreira e o técnico da Ponte, o Márcio Zanardi, estão conversando ali. O Zanardi não sai feliz, não sai feliz o Zanardi. O Anderson Moreira mesmo com a vitória foi lá para falar com o Zanardi. E aí o Anderson Moreira agora está conversando com o Rodrigo Souza. Tá bravo o Anderson Moreira, fim de jogo, a Ponte perdeu, o Novo Horizontino ganhou. Corsato. É isso. É o retrato da derrota, né? O time da Ponte Preta. A Ponte perde mais uma no campeonato e vai ser assim até o fim do campeonato, né? O time é fraco, o time não consegue competir, o time é descontrolado em campo, né? O time já é ruim, aí o zagueiro me dá uma pataquada daquela. Se não colocar a cabeça no lugar, velho, a Ponte não vai conseguir ganhar nenhum ponto mais do campeonato, né? Porque o time já é ruim, aí o cara deixa os coleguinhas com um a menos, mais de 80 minutos em campo. Não vai ganhar de ninguém desse jeito, né? O Márcio Zanardi não vai conseguir nada, não dou mais 3 rodadas aí pra ele pedir o boné embora, né? E a Ponte perde mais uma no campeonato. O Novo Horizontino vai lutar pro acesso, a Ponte já tá rebaixada, né? A Ponte já tá rebaixada. A Ponte já é o primeiro time classificado garantido na Série C na próxima temporada. Infelizmente pro torcedor da Ponte. Eu falo isso com uma dor no coração tremenda, porque olha, eu acompanho a Ponte Preta já há algumas décadas, hein? E o que tá acontecendo com a Ponte Preta aí, eu
nunca imaginei presenciar, né? E é assim, cada dia uma coisa pior que a outra. Cada dia uma coisa pior que a outra. E não saem, né? Eles não têm uma solução, eles não saem. E é vergonha em cima de vergonha. E dentro do campo também os jogadores não ajudam. Tem a história de que não recebem, mas entram sempre acima do tom, né? A Ponte já entra em campo derrotada, mais uma derrota da Ponte, cara. Tá certo. Franco Francisco, 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Pelas circunstâncias do jogo, dá para dizer que foi até pouco, né? Foi, Carlos. Infelizmente, a gente tem que falar o que é real, né? Não dá para iludir o torcedor, não. Foi pouco, eu até falei com você aqui, o Novo Horizontino, em um determinado momento do jogo, ele passou a tocar a bola e deixar o tempo passar. Que se vai para cima e pressiona, a coisa ia ficar bastante complicada. O time da Ponte realmente é muito limitado, mas muito. E eu já falava isso há muito tempo, o problema da Ponte não é treinador. Você pode trazer o Guardiola aí que não vai fazer milagre, não tem como. A única coisa aí, Carlos, é que, infelizmente, ou acontece um milagre, esse que você está falando aí, de repente cai tudo, e aí, quem sabe, né? Mas mesmo assim, acho difícil. Eu vou dizer, dificilmente a Ponte se salva. O que faria eu? Bota a base para jogar, que vai ser melhor, a torcida vai voltar no estádio, e ainda corremos o risco de ganhar alguns jogos no Majestoso. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu mais um jogo pelo placar de 2-0. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Rivalo.bet.br. Hiper X Cap. Compre pelo aplicativo, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Restaurante do Dadá, aberto até as 2 da madrugada. Ah, velho, com Copa do Mundo aí, cara. Uma transmissão bacana, né? De jogos de Copa do Mundo. E aí uma pizza vai muito bem, altas horas da noite. Pizza é do Dadá. Placar ao vivo, futebol no interior, o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano, 19 25 14 11 71. Bom, não vai ter nenhum jogador da Ponte Preta pelo jeitão aí pra falar, né? Para falar, os caras estão fazendo ali um podcast, né, a geradora com os jogadores da equipe do Novo Horizontino. A gente entende, então vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Na volta, o Marcelo Corsato. A transmissão continua, viu, gente? A transmissão continua porque tem o Franco Francisco daqui a pouquinho trazendo as notas do jogo, tem a ficha técnica, tem também a palavra do técnico Márcio Zanardi, técnico derrotado na noite de hoje. A Ponte perde mais uma, é a 10ª derrota da Ponte Preta na competição. A Ponte perde mais um jogo, perde mais uma partida. O time da Ponte perde e o trabalho está sendo muito bem feito pela pior diretoria da história da Associação Atlética Ponte Preta de todos os tempos. Tô para dizer para você que num campeonato de diretoria ruim, talvez essa seja a pior diretoria executiva de um clube de futebol do Brasil. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma
história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Tudo bem? Boa noite para você. 10 da noite mais 8 minutos. Segunda-feira, hoje, 22 de junho de 2026. A Ponte consegue mais uma derrota, mais um vexame na sua história. Perde para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Já a gente vai falar de Série B, mas destacando aqui a Copa do Mundo. A França venceu o Iraque 3-0, jogo que demorou, foi, voltou, mas deu França 3-0. Bola rolando, 49, são 4 minutos do segundo tempo, né? A Noruega vai vencendo o Senegal pelo placar de 2-0 pelo grupo I. Tivemos também pelo grupo J, hoje a Argentina batendo a Áustria pelo placar de 2-0. Tomorrow, ou seja, amanhã, meia-noite, tomorrow, a bola rola para Jordânia e Argélia também no grupo J. É isso, Copa do Mundo que tá espetacular, sensacional. 10 da noite, mais 9 minutos, a Macaquinha perdeu mais uma. Vamos trazer aqui o nosso fim de jogo. Daqui a pouco tem a palavra do Márcio Zanardi, que na estreia em Campinas perdeu, também como já havia feito na sua estreia de verdade lá em Caxias. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo Hipercap e você concorre toda semana a muitos prêmios. Conosco também o restaurante do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp 19 997 88 38 21. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Hora da Macaca. Quarta-feira, 9h05 da noite. Imperdível. Pra gente falar desse jogo espetacular, hein? Da Ponte Preta, mais uma partida espetacular, memorável da Associação Atlética Ponte Preta contra o Novo Horizontino. Robson, 2 vezes os gols do Novo Horizontino. A Ponte está lá na parte de baixo da tabela, atolada na 19ª colocação com 8 pontos. O primeiro time fora da zona, o CRB, tem 16, ou seja, são 8 pontos de diferença. Os 4 últimos, Londrina 14, Avaí 13, Ponte Preta 8, América 6. Só que amanhã o América joga no Independência contra o Criciúma. E o América está melhorando no campeonato, né? Então, pode ser que vença o Criciúma, pode ser, não estou dizendo que vai vencer. E aí a Ponte vai ficar com a lanterna da competição.
Líder do campeonato, Vila Nova, 28. São Bernardo tem 25. Seriam os dois que estariam já na Série A na próxima temporada. Aí naquele playoff, naquele mata-mata, Sport pegaria o Fortaleza, Juventude, o Operário. Portanto, tá aí então, passado a limpo para você. Série B do Campeonato Brasileiro. São 10 da noite mais 12 minutos, 10 e 12. Antes até do Carlos falar aqui da parte política da Ponte Preta, deixa eu pegar aqui o resumo do jogo do Frank Francisco. Daqui a pouco tem as notas do Frank também. Eu tô ansioso para saber que nota que o Frank vai dar aí para os jogadores da Ponte Preta, hein? Eu não admito menos de 8. Ô Frank, fala do jogo 2-0 pro Novo Horizontino. Marcelo, você é um brincalhão, né? Ô Carlão, eu gostaria até de não dar nota pra ninguém, mas enfim, né? Vamos fazer a nossa parte bem feita. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer ela. A Ponte perdeu, como sempre, tem perdido no campeonato. A gente fica aqui alimentando todo jogo uma esperança que algo diferente aconteça. Mas a vida, Carlos, ela sempre, e Marcelo, ela sempre tem um ditado que nunca vai mudar. Se você quer colher um resultado diferente, você precisa fazer diferente. E a incompetência instalada desde o Campeonato Paulista está fazendo tudo da pior maneira, cada vez pior. Então o resultado, amigo, é o que está aí. E não tem muito como ser diferente, Carlos e Marcelo. A campanha da Ponte Preta é a nota da diretoria do clube. Carlos, já você vai falar da parte política? 35% de posse de bola a Ponte teve. 65% de posse de bola para o Novo Horizontino. Jogo no Moisés do Carelli, tá? A Ponte finalizou 8 vezes, o Novo Horizontino 16. Novo Horizontino foram 7 no gol, a Ponte só 1 no gol. A Ponte não consegue chutar no gol. A Ponte já algumas rodadas não dá trabalho para o goleiro adversário. Qualquer que fosse a pessoa que estivesse no gol do time adversário, não teria trabalho nenhum. A Ponte é um time que não consegue competir, gente. A Ponte não consegue competir com nenhuma outra equipe da Série B. Mas hoje... A Ponte parece um time de Bzinha de Campeonato Paulista enfrentando times de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas hoje a competição hoje, aliás, eu acho que até eles estavam pilhados demais. A competição hoje, eu acho que teve. Competição não é ser maldoso, Carlos. Não. Eu falo competição é enfrentar o time, enfrentar o adversário. Mas ser maldoso é outra coisa. Não, mas maldoso foi você agora. Não. Eu não falei isso. A Ponte entrou várias vezes aí para machucar o jogador do Novo Horizontino. Essa é a sua opinião, não é a minha. Tá. Eu tô dizendo que a Ponte, ela tentou competir. Tentou, mas não competiu. Agora, fazer o gol, né? Mas a Ponte em jogadas individuais, em lance de bola dividida, a Ponte tentou. A Ponte tentou. O que o Márcio Zanardi prometeu no jogo contra o Juventude, após o jogo contra o Juventude, dentro do campo ele colocou. Mas aí a gente tem que contar que teve, né, o jogador da Ponte fazendo fazendo uma jogada. Tem muita gente aqui, torcedor da Ponte, ainda falando que não era para ser expulso. Cara, se o jogador do Novo Horizontino fica com o pé ali no chão, ele teria sido... Quebrava a perna. Quebrava a perna, né? Então, cara, não precisava daquilo do Márcio Silva. Aí, o time tecnicamente é ruim, né? Vou ficar com a frase do Potker aqui. Nós só estamos jogando aqui porque a gente não tem mercado, né? Em outro time, de Série B ou de Série C. Então, estamos jogando na Ponte Preta. Então, quer dizer, o time já é ruim. E aí, você com 16 minutos do primeiro tempo, você tem um jogador expulso, aí complica ainda mais. Mas dizer que a Ponte não competiu... às vezes até com excesso de violência, aí sim, né? Mas dizer que a Ponte não conseguiu competir, eu não concordo. Eu acho que no duelo físico, a Ponte até que tentou. Mas aí tecnicamente, aí agora a gente vai pra tecnicamente, né? O gol que a Ponte tomou aí, pelo amor de Deus, cara, o primeiro gol que a Ponte levou, Deus do céu. E outro, o Diogo Silva podia ter segurado a bola quando ela bate no Lucas Cunha, né? Tava desatento também. Eu vou continuar com a minha opinião. Se tivesse Série E no Campeonato Brasileiro, a Ponte seria um time de Série E hoje, disputando a Série B. A Ponte não consegue disputar. A Ponte é um time que não tem... a Ponte não ganha segunda bola, a Ponte não ganha bola alta, a Ponte não ganha dividida, a Ponte não ganha na corrida. Já venho falando isso aí há algum tempo, né? Infelizmente, a Ponte Preta está fadada a mais uma vergonha na sua história, a mais um rebaixamento, né? Vamos lá, Carlos. Daqui a pouco a gente vai para as notas do jogo. Tem também a ficha técnica do jogo. Vamos trazer ainda a opinião que vai ficar lá para a posteridade no nosso YouTube. Mas eu quero, Carlos, que você fale um pouquinho dessa parte política aí. Quer dizer, então, que... Cadê o site da firma?
Abre o site da firma para mim aí. Quer dizer, então, que a diretoria, o mandato anterior tá sob problemas, né? Mas o mandato anterior já acabou, Carlos. Conta essa história. Abre para mim o site da firma aí, porque tem uma informação saindo aqui, né? E eu vou ter que dar o crédito que a primeira informação saiu no jornal Correio da Manhã. Mas eu queria ler se já tem aqui alguma coisa no site Futebol Interior falando a respeito disso, né? A respeito de problemas na eleição da Ponte Preta. Vamos ver aqui. Isso aí foi na hora do jogo, né? Tá bom, eu vou ler aqui a matéria que chegou até mim. E aí depois, se pintar no site, a gente coloca na tela, tá bom? Do site Correio da Manhã, matéria assinada pela Raquel Vale. As duas últimas eleições presidenciais da Ponte Preta correm risco de ser anuladas pela Justiça. Isso porque o ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, cancelou uma decisão antiga que havia inocentado o clube de irregularidades na eleição de 2021, quando Marco Eberlin foi eleito presidente. Aí fala aqui, o advogado João Felipe Artioli, que representa os conselheiros do clube autores da ação, explicou o efeito, aspas, para o João Felipe Artioli aqui na matéria assinada pela Raquel. Caso o teor do acordo seja revertido, não só aquela eleição será declarada fraudada e anulada, quanto o pleito que elegeu o atual presidente Luiz Torrano deverá ser considerado irregular, uma vez que as fraudes anteriores teriam habilitado para votar eleitores que não deveriam ter essa condição. A grande reviravolta é que os juízes anteriores ignoraram 17 provas apresentadas e usaram uma lei que já estava revogada para dar o veredito. Agora, o TJSP terá que fazer um novo julgamento do zero, porque o ministro determinou que seja realizado um novo julgamento dos embargos de declaração, enfrentando especificamente os elementos da prova detalhados pelos recorrentes e a alegação de erro material na aplicação da legislação. Então, o entendimento, por enquanto, né, do TJSP é de que o teor, né, do que foi dado como lá no tribunal é de uma lei que havia sido revogada, né? E eles apontam também a violação do artigo 18, capítulo 4 do Estatuto. Além disso, documentos que dão conta que as inscrições das chapas concorrentes foram encerradas antes do prazo de 48 horas determinado pelo Estatuto. Também foi aceito na chapa vencedora um conselheiro que tinha condenação criminal. Bom, alguns pontos aqui, né, da matéria. Aí conta aqui que a ação, os conselheiros que colocaram essa ação, segundo o advogado Artioli, isso não é tudo, além de ter, por assim dizer, ignorado todas as provas apresentadas na época, o tribunal se baseou em texto de lei revogado e não no artigo 22 da Lei Pelé, que já estava vigente e inseriu as obrigações de uma comissão eleitoral apartada, fiscalização pelo Conselho Fiscal e 3 publicações de editais. Isso o tribunal vai ter que explicar, porque na sentença mantida pelo Acórdão de 2021, uma lei revogada em 2020 prevaleceu sobre uma lei vigente. No direito isso não existe, a lei vigente é que vale, até porque se uma lei já foi revogada, obviamente que ela não tem mais efeito. Bom, então é isso. Fora os problemas, né? Lembrando, né, que também a ponte que teve o início da sua SAF aprovada na semana passada pelo Conselho, né, foram 106 votos contra 22 para aprovação, para que a ponte desse início à sua SAF, né, também há um pedido de impugnação desta reunião por erros também na formatação da reunião. Há também um pedido de impugnação da eleição de 2025 que elegeu o doutor Luiz Torrano, e esse pedido, vocês vão lembrar aqui, é um pedido baseado em que o doutor Luiz Torrano foi ele mesmo pediu a exclusão, isso lá em 2021, tá? Do Conselho da Ponte Preta. Ele faz uma carta pedindo a exclusão e, segundo essa ação que está correndo aí na Justiça, não houve o pedido formal do Torrano para que ele pudesse voltar. E o Torrano voltou,
né, com todos os seus direitos a ser conselheiro da Ponte Preta. E detalhe, para ser presidente da Ponte, resumindo aqui, o candidato a presidente, ele tem que ter no mínimo 10 anos de conselho e tem que ter sido eleito 2 vezes para o conselho da Ponte Preta. O problema é que, nesse caso, o Torrano teria pedido exclusão. E quando você pede a exclusão, você perde todo o tempo, né? Para todo o tempo somado para isso. Então, isso aponta que ele não poderia ser, por exemplo, presidente da Ponte Preta, mas isso aí é a justiça que vai decidir. Então, uma confusão danada. A Ponte Preta está de ponta cabeça. Dentro do campo a situação é ruim, fora do campo a situação é pior, porque essa diretoria faz um trabalho muito ruim, né? É a pior diretoria da história da Ponte Preta. E também irregularidades apontadas aí, agora essa lá de 2021, Marcelo. Eu confesso para você que não sei o que vai virar, não. Tem entrevista coletiva? Vamos lá então com o nosso professor, né? Fantástico, Márcio Zanardi. Fala, Márcio. Na sua chegada, na sua coletiva de apresentação, você comentou que trouxe com você o Ricardo Borinho, coach mental, para tentar trabalhar essa parte com o elenco da Ponte Preta, que por diversos motivos vem sofrendo com essa questão. E hoje, mais um jogador expulso no começo do jogo, aos 17 minutos, a 6ª expulsão da Ponte Preta em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você, nessa semana mais cheia de trabalho que você teve, você já trabalhou essa parte mental com os jogadores, essa questão das expulsões? E se ainda não, você pretende enfatizar ainda mais esse ponto? Boa noite. Pouco tempo, né? A gente fez 2 sessões de trabalho. Não é fácil, né? Você ter pouco tempo para poder trabalhar essa questão. A gente também trabalhou a situação de não perder jogador por algum lance, por nervosismo, para não confundir intensidade e vontade com deslealdade. Um jogo desse tamanho, perder um jogador sempre fica complicado. Então, foi um lance muito mais que ele chegou atrasado e foi expulso. E, pelo que eu vi, foi merecido. E aí tem que trabalhar, porque você jogar contra a equipe do Novo Horizontino com a menos desde os 17 minutos é sempre muito difícil. Mas nós estamos trabalhando, vamos trabalhar bastante. É um trabalho bem complicado, bem duro. Mas os jogadores estão entendendo, mas não é do dia para a noite. Isso aí, infelizmente, tem que ter um pouco de tempo para poder ter uma mentalidade positiva. Boa noite, Márcio. Fernando César, Rádio Central. Queria que você falasse aquela confusão ali com você, com o Anderson Moreira, o jogo praticamente definido, o Novo Horizontino mandando no jogo, e aí teve aquela confusão, bate-boca ali, e o árbitro teve que intervir e chamar a atenção de todo mundo ali. É sempre complicado, o jogo grande, a gente querendo vencer também, e o treinador deles ali sempre muito mal educado. Então até a gente respeitou pela idade, com respeito da história, mas ele precisa respeitar a mim, a minha equipe e a camisa da Ponte Preta. Zanardi, boa noite. Eu sou o Wendel Coral da Jovem Pan, primeira vez que a gente está conversando. Prazer te conhecer, inclusive. Prazer é meu. Vou fazer uma retrospectiva rapidamente aqui. Você é o terceiro treinador da Ponte no ano. Estava o Marcelo Fernandes no início, depois veio o Rodrigo Santana. Nesse meio tempo teve o Edson Boaro de interino que acabou saindo. Todos esses treinadores convivendo com a mesma coisa que você está convivendo agora. Os danos estruturais no clube, tudo que a gente já está cansado de saber, todos os problemas. E todos eles tiveram uma coisa em comum. Nenhum conseguiu dar certo dentro de campo, não por falta de qualidade. Não estou colocando a qualidade de cada um aqui, mas por conta dos problemas extra-campo. Com base nisso, você estreou lá no Juventude, hoje o primeiro jogo aqui, foram 2 derrotas. Embora tenha todos esses problemas, o que te faz acreditar que a sua história aqui na Ponte, em meio a tudo isso, vai ser diferente desses antecessores que eu falei? Boa noite, prazer falar com você. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no dia a dia, um trabalho com muita resiliência, tanto meu quanto da minha comissão técnica. Eu não tenho que falar um A dos atletas. Eles tiveram uma hombridade muito grande, mas não é fácil. Tem coisas que a gente não controla, né? A gente estava fazendo um jogo de igual para igual, né? E na minha concepção, eu ainda não assisti o jogo, tem coisas que a gente já começou a introduzir que já apareceram, mas em uma semana sempre é muito complicado. Então, eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim. Se eu cheguei aqui na Ponte, eu cheguei pelo meu trabalho e eu tenho que continuar. E a gente tem um trabalho bem duro, bem difícil.
mas amanhã já tem trabalho, a gente já tem que pensar no Atlético Goianiense. Então, nós temos que ir jogo a jogo. Márcio, boa noite. Diego Alves, da IPTV. A gente que estava acompanhando o jogo da cabine, aquele lance do primeiro gol, foi até difícil de entender um pouco tudo que aconteceu ali. Para você, à beira do campo também, quais foram as suas impressões sobre aquele lance? O que pegou mais? Foi a forma que a bola foi recuada? Ou o Diogo também levou azar naquele chute? Você conseguiu entender mesmo o que aconteceu naquele primeiro gol, assim, para vocês que estavam ali à beira do campo? Boa noite. É bem difícil, né? Acho que, primeiro, a gente trabalhou porque o campo está bem ruim. O campo está bem vivo, a bola fica viva. A gente pediu para evitar o máximo de recuar essa bola, mas tem situações dentro do jogo que acontecem. É difícil agora você apontar. Claro que teve erros individuais ali, mas faz parte, né? Então, nesse momento, a gente tem que ser simples, a gente vai analisar. Na minha concepção, nós demos os 2 gols para eles. O segundo gol ali, o nosso balanço defensivo com uma linha de 5, essa bola não pode entrar, mas não é apontar o dedo, é pouco tempo de trabalho. Então, erros vão acontecer e quando a fase não está boa, a gente precisa entender, a gente tem que ser simples e é o que eu estou cobrando deles o tempo todo. Mais simplicidade para que a gente tenha mais responsabilidade, porque um erro ali, infelizmente, está acontecendo o gol. Márcio, boa noite. Vini Sabara, que teve Bandeirantes, seja bem-vindo, prazer também. Boa noite. Para a partida contra o Juventude, você teve pouquíssimo tempo de preparação, e aí depois, agora, para esse duelo de hoje, você teve aí uma semana. Nesse tempo que você teve, qual parte do campo, qual setor você chegou e falou, bom, esse daqui eu vou ter um pouco mais de trabalho para consertar, e se me permite também uma segunda, essas 2 próximas partidas fora de casa, queria que você comentasse também um pouco, duelos complicados, né? Boa noite. Desde quando eu cheguei, eu estou falando que eu estou trabalhando a bola parada nossa defensiva e a fase defensiva do nosso time. A gente não pode tomar tantos gols como nós estamos tomando. A gente tem que ajustar. Mas a falta, você vai perdendo jogadores e aí você tem que quebrar a cabeça, né? Então, assim, não é fácil você colocar 3 zagueiros para ajustar um balanço defensivo. Mas a gente vai continuar. Então, essa semana, por ser uma semana cheia, nós tivemos 3 treinos defensivos ali e com muito ajuste, com muito vídeo, e não é do dia para a noite. Eu sei que falar isso é repetitivo, a gente precisa de tempo, mas nós não temos tempo no futebol. A gente precisa amanhã já se apresentar, amanhã já mostrar os erros. Já falei para eles, a gente tem que estar desarmado. E nós não estamos aqui para apontar o dedo, nós estamos aqui para mostrar o que nós estamos fazendo de errado e trabalhar, entendeu? Não é aqui, eu não vim aqui fazer amigo, eu não vim aqui cobrar jogador em momentos ruins. Eu vim aqui para cobrar e mostrar o que a gente pode evoluir. Então, mostrando no vídeo, fazer com que eles estejam desarmados para poder evoluir, porque o momento é duro, o momento é complicado. E eu não posso pensar em 2 jogos, eu tenho que pensar no Atlético Goianiense. Eu tenho que ver com quem eu tenho para viajar, né, com quem eu posso contar. Então, trabalhar e já focar nesse jogo, porque é um jogo duro, e aí depois eu penso no Fortaleza. Muito bem. Márcio Zanardi. Cara, assim, o Frank vai falar que é o comentarista, mas é já discurso de treinador derrotado de time rebaixado, o Frank. Marcelo, ele foi muito coerente, ele falou que o Carlos tinha comentado, eu no meio do jogo falei isso. A Ponte não vinha fazendo uma má partida. O problema é que a fase é tão ruim que qualquer erro, amigo, é gol, e gol no time da Ponte é um desastre. Aí, são de erros e o time novamente perdeu mais uma partida. Concordo com ele. Agora, a dificuldade que ele tem é nítida. Todos os outros treinadores que passaram pela Ponte enfrentaram ela. A Ponte hoje não tem qualidade nenhuma. Eu vou ser sincero aqui, olha, muita gente pode não gostar do que eu vou falar, tá? Mas aqui, ó, com todo carinho, com toda tranquilidade, não estou falando das pessoas. Eu estou falando do profissional que entra dentro de campo, bota o uniforme e vai jogar. De todos os zagueiros que a Ponte Preta tem hoje e que jogaram, o melhor é o Diego Leão. O restante aí, gente, eu vou ser sincero, nem para a reserva do Diego Leão não dá. Basta ver os gols que a Ponte toma. O treinador foi muito claro nesse ponto. Ele está trabalhando o quê? Em cima da defesa da Ponte. Essa é a realidade. E quando a gente fala, eu concordo, pro garoto numa fase dessa é uma loucura. Mas, gente, eu acho
possível e improvável que seja pior do que tá. Ó, vamos lá. O Gustavo Teles entrou. O Gustavo Teles jogou muito, mas muito mais que o Rodrigo Souza. E olha que a gente tá falando do Rodrigo Souza, que na Série C do Campeonato Brasileiro, que nós fomos campeões, foi um monstro, mas já convivia com problemas físicos. Então, assim, o que você não quer, você não pode insistir. A Ponte tem insistido nos erros. Na verdade, gente, é torcer para um milagre. Torcer para que o Marcelo consiga dar um jeito com o que tem aí. Eu tô com o Carlos, que já vem falando há algum tempo. Fecha a casinha, vamos parar de tomar gol e sair esporadicamente por uma bola. Essa é a realidade da Ponte Preta nessa competição agora. E o político, nem vou falar nada, o Carlos já falou aí, é melhor a gente aguardar. O problema é que ele fala que está treinando o sistema defensivo, né? E o time não dá trabalho já há alguns jogos pro goleiro adversário. Então o time não vai bem defensivamente e ofensivamente é um horror. E na entrevista coletiva ele ainda mete a puia no campo, no gramado. Que fase, cara. Ô Marcelo, mas a gente precisa levar em consideração. Quantos treinos ele falou que ele deu essa semana? 2. Então 2 trabalhos é muito pouco, eu concordo com ele. Ele precisa de tempo, mas não há tempo para isso. Cara, eu entendo a revolta do Marcelo, mas assim, cara, o que você vai cobrar do Zanardi, velho? Não, se fosse o... Deixa eu o Zanardi não tem nada a perder, cara. Ele já pegou o time na draga, se ele conseguisse tirar o rebaixamento, beleza. Se ele não conseguir, ó, quando eu cheguei, o time já estava em situação ruim, não deu para salvar, o Zanardi não tem nada a perder. Essa diretoria tá de parabéns mais uma vez. Contrataram, não precisava contratar treinador, eu falei aqui. Eu discordo de você. Não precisava contratar treinador. É ruim de serviço, concordo. Os números da Ponte Preta são péssimos. É a pior diretoria da Ponte Preta de todas as épocas, de toda... É a pior diretoria da Ponte, eu não preciso nem ver a de 1950, não preciso, né? Essa é a pior, concordo com você, mas assim, não é porque o cara é ruim de serviço que não vai tentar alguma coisa, né? E eu insisto aqui, se a Ponte tivesse o mínimo de organização fora do campo, eu boto fé no trabalho do Márcio Zanardi. E o que eu vi hoje... obviamente que é muito pouco, mas o que eu vi hoje, cara, mostra que pelo menos o que ele trabalhou, ele conseguiu. Ele tentou dar um jeito na defesa da Ponte, né? Perdeu de 2-0, tomou 2 gols. Mas, cara, vocês viram o gol que a Ponte tomou? Mas tomou 2 que foram Marcelo, anulados, deixa eu cara. completar o raciocínio. Mas teve 2 anulados, Carlos. Foram Mas 4 gols. Mas peraí, lá contra o Juventude, se não fosse o Diogo Silva, era ser uns 8. Não vai deixar eu completar meu raciocínio. Se você não deixar eu completar Cara, o raciocínio, eu quero falar 2 minutos sem que você me interrompa. Você falou 10 agora há pouco. O problema é que quem tá ouvindo a gente, do jeito que você fala, Carlos, tá entendendo que a Ponte Preta fez uma partida espetacular. A Ponte não ganha 10 jogos, a Ponte não dá trabalho pro goleiro adversário há 5 jogos. Como é que você quer falar que esse time é bom, cara? Que esse time tá evoluindo. É que é difícil de você entender. Se você parar um pouquinho, respira e pensa no que eu tô dizendo aqui. O que eu tô colocando pro torcedor da Ponte você tá no deserto e acha uma sede do caramba e acha um pote de água com a água toda cheia de areia. O que você faz? Você toma essa água cheia de areia ou você morre de sede? É isso que eu estou dizendo. Eu falei que é muito pouco, porque a Ponte realmente está muito ruim na competição. Mas o Márcio Zanardi está trabalhando na defesa. Hoje, o que o treinador pode fazer se o goleiro da Ponte, que é o melhor jogador do time, entrega o primeiro gol para os caras? E o segundo gol, ele falou, né? Com 5 zagueiros, um atacante só, os caras conseguiram fazer o gol. Mas passa muito longe do Márcio Zanardi. Não deveria contratar. O que você queria? Deixa jogar das traças aí, do jeito que eles estão fazendo? Bom, tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa com o treinador. Eu entendo que você não pode jogar a toalha. Ruim de serviço, a diretoria a gente sabe disso, tá aí, os resultados estão aí. Os resultados estão aí. Mas abandonar, não pode abandonar. Tinha que tentar alguma coisa. Então passa muito longe do Márcio Zanardi. Obviamente que a Ponte vai sofrer, né? Hoje eu falei aqui, a Ponte teve... O Márcio Zanardi mudou 9 peças no time. 9 peças no time. E vai ter que mexer de novo.
no time, porque o Márcio Silva, por exemplo, não vai poder jogar no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Então, a Ponte vai começar tudo de novo. Fazer o quê? É o que tem. O campeonato acabou? O campeonato não acabou. O futebol, ele mostra, não sei, pode acontecer alguma coisa amanhã diferente aí. Pode acontecer algo diferente e a Ponte tentar. O futebol mostra que ele é improvável. Ou Cabo Verde alguém aqui poderia dizer que Cabo Verde iria empatar com a Espanha, por exemplo. De jeito nenhum. Né? Que Curaçao, que tomou 7 da Alemanha, ia conseguir segurar o Uruguai. É o futebol. Esse é o futebol. É provável? Não. Não é provável. Mas o cara está trabalhando. O cara está trabalhando com o que pode, com o que tem. O que não pode é jogar a toalha. É falar, não, joga a toalha aí. Isso não pode. Isso eu discordo. Bom, ô Felipe, eu tenho mais um intervalo para pagar. Então aí eu vou fazer vamos fazer rapidinho, porque depois tem o comentário final, tem a ficha técnica do jogo, destaque final e dá uma passadinha aqui também no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. O Novo Horizontino venceu, está entre os melhores do campeonato, a Ponte Preta perdeu, está entre as piores do campeonato. A gente volta já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato.
De volta, 19 minutinhos para as 11 horas da noite, segunda-feira de Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. A gente acompanhou a derrota do Guarani, vitória do Confiança 2-0 e a vitória do Novo Horizontino. O Carlos transmitiu a derrota da Ponte Preta também por 2-0 jogando no Majestoso. 10 da noite mais 41 minutos, Copa do Mundo tá rolando solta, hein? Bom, a Noruega vai batendo o Senegal por 3-1, a França venceu o Iraque 3-0, a Argentina bateu a Áustria pelo placar de 2-0. Amanhã, já na madrugada, daqui a pouco, daqui 1 hora e 20 minutos, tem Jordânia e Argélia. E também... Nossa, Noruega, o Haaland deve ter feito dos 3 aí. Quantos gols será? Que esse cara é fominha, hein, velho? O Mbappé também. Pelo Mbappé, amor. Messi e Haaland estão disputando para ver Pelo quem faz amor. mais gols. Eu tô com aquele resumo da primeira rodada, né? Mbappé, Messi 3 gols, Mbappé, Haaland 2 gols, Neymar mais um filho. Bom, 18 minutinhos para as 11 horas da Isso noite. aí é inveja. Você é invejoso. E a inveja é um pecado. Pecado. Você tem inveja do Neymar, eu sei disso. Pecado. Você tem inveja do Ô, Carlos, agora a gente vai lá para os States. Agora ele não vai gaguejar não, hein? Pix da galera, nosso repórter Pedro Lino trazendo informações da Copa do Mundo, do Mundial de Seleções. Fala, Pedro, sem gaguejar, hein? Fim de jogo, fim de Ponte Preta no Novo Horizontino, Guarani, Confiança e Guarani. Eu trago todas as informações da seleção brasileira aqui direto dos Estados Unidos. O Brasil que treinou nesta segunda-feira na cidade de Nova Jersey. Gabriel Martinelli falou em entrevista coletiva, disse que está preparado para assumir a vaga de Rafinha machucado, que só volta após as quartas de final. E disse também que o Brasil está preparado para ser campeão, hexacampeão da Copa do Mundo. O Brasil também que Alisson treinou em separado, ele que tá com fadiga muscular, não sabe se vai ser titular. O técnico Carlo Ancelotti não revelou a escalação da seleção brasileira e muito provavelmente o técnico fará mudanças para deixar os jogadores que jogaram os 2 jogos na Copa do Mundo descansarem, prontos para as quartas de final. Mas tem um porém. Se o Brasil classificar em segundo colocado do grupo C, ele enfrenta o primeiro colocado do grupo F. E o grupo F tem 3 seleções disputando: a Holanda, também o Japão e também a Suécia. Se a Suécia, a Holanda ficar em segundo e o Brasil em primeiro, o Brasil enfrenta a Holanda. Se o Japão ficar em segundo e o Brasil em primeiro, o Brasil enfrenta o Japão. Assim sucessivamente com a Suécia. E também temos novidades. Neymar voltou aos treinamentos no domingo e muito provavelmente jogará os 15 minutos finais do jogo contra a Escócia, que ele ainda não reúne condições físicas para jogar uma partida inteira. O Neymar, que está voltando de lesão, teve uma lesão Santos e Curitiba pelo Brasileirão, ele está retornando aos poucos e o técnico Carlo Ancelotti não quer forçar para piorar a lesão do Neymar. Piques da galera junto com o Futebol Interior aqui direto dos Estados Unidos, trazendo todas as informações na quarta-feira, direto do Miami Stadium, Hard Rock Stadium. Traremos todas as informações no Instagram do Futebol Interior, no site do Futebol Interior e também no Instagram do Piques da galera. Um grande abraço para vocês, tamo junto e valeu! Piques da galera, plataforma que muda o seu jogo. Um abraço para vocês aí da transmissão, Carlos Corsato, Felipe Marques, Roberto Marcondes, Marcelo Corsato, Frank, tamo junto e valeu! Valeu, meu rei, grande abraço para você. Esse, o nosso Pedro Lino. O Ancelotti falou que o Brasil está preparado para ser campeão. Eu também estou preparado para ser rico. Eu estou aguardando. Estou aguardando. Vendo a Argentina jogar, vendo a França jogar. Clica aqui pra mim que eu quero ver no Futebol Interior. Dá uma clicada ali. O Haaland fez 2 gols, cara. O cara é 3-1. 48 e 58. 2 gols. Um no o primeiro Pedersen tempo e um no fez segundo o primeiro e o Haaland, o Cometa, Não, fez os dois no segundo tempo, né? A 3 minutos e a 13. A 13, no primeiro tempo a Noruega fez com o Pedersen. Isso. E aí o Ismaila Sarr deu uma diminuída lá. Estamos com 86 minutos, viu, Carlos? De jogo. É isso, muito bem. Vamos lá então, Felipe Marques, são 14 minutinhos para as 11 horas da noite. Agora eu quero as notas do jogo, porque pode ser as notas do jogo? Pode, né? Então tá bom. Não, eu não tenho pressa não, queridão. Eu tô de boa, tô tranquilo.
Só tô preocupado com o Carlos, que ele não gosta de dormir muito tarde, né? Eu quero que você vai se lascar, cara. Mais uma derrota. Eu quero que você vá... Cara, de boa mesmo, velho. Eu quero que você vá assistir o jogo do Brasil com a Escócia lá no deserto, velho. A Ponte perdendo um jogo atrás do outro. Essa diretoria incompetente aí. Nós só tomando pau e você tirando sarro da minha cara. Vai se Esses lascar, dias velho. na Cazé TV, filmaram lá os caras do Catar assistindo no deserto, cara, o jogo do Catar. Só que os caras têm a bala lá, né? Você não. Eu quero que você continue zoando, eu quero que você vá lá sem a bala, sem nada, vá assistir lá no deserto. Me erra, velho. Sai fora. Solta a vinheta aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Meus amigos, e domingo tem mais, hein? Domingo, 4 da tarde, vamos estar por aqui. Carlos Corsato narra, estarei apresentando ancorando. Não sei se eu narro, não. E, ó, quer saber de uma coisa? Não sei também se vou vir, tá? Já vou falando logo. Nossa! Frank Francisco, você também já vai meter o louco, Frank? Rapaz do céu. Se Deus permitir, vamos estar aqui, né? Então tá bom, as notas do jogo, Não, vai. Deus permite, o problema é que eu não quero. Diogo Silva. Não faça isso não, Carlão. Nota do nosso goleiraço. Marcelo, antes de eu dar a nota, eu queria fazer um comentáriozinho. Faça. Que assim, olha, prestem atenção nas notas, que elas vão descrever os setores do campo e os jogadores que não tiveram uma boa noite. Mas vejam que interessante como está dentro da análise do Márcio, tá? Vamos lá, Diogo Silva, nota 4. Eu vou escalar o time do jeito que a Ponte Preta mandou no press kit aqui. Márcio Silva. Nota 2. Foi o expulso, né? Isso. Lucas Cunha. 4. Lucas Cunha, número 4. Tô vendo aqui, ele não tomou cartão amarelo não, né? Pelo menos eu não notei. Não tomou. Nosso capita, Danilo Barcelos. Nota 5. Vamos lá. Thales. 5,5. Eu acho que hoje ele não foi tão mal como nos outros jogos. Pra mim é a segunda boa partida dele na Ponte Preta. Rodrigo Souza totalmente fora de forma, hein, Frank? 4. E não é um problema novo, né? Vamos ser sinceros. E o André Lima? 4. Elvis. 5,5 e só vou aceitar a substituição dele se tivesse machucado, porque o time ficou sem cérebro no meio-campo. Mas prestem atenção no que eu falei sobre as notas. O meio-campo titular da Ponte, olha, 4 pro Rodrigo Souza, 4 pro André Lima e o Elvis 5,5. Vamos lá. Kevson. 5,5 também. E o Daniel Baianinho? 4. 4? Eu vou perguntar de novo. Daniel Baianinho? 4. Correu, Marcelo, se esforçou. É que ele é limitado. A realidade eu vou falar também. Ele é limitado falando de futebol. Potker? 4. Depois o treinador por último. Vamos lá. Entraram David da Hora. David da Hora. Olha, por incrível que pareça, 5,5. Conseguiu render mais que o Baianinho. O Gustavo Teles. 5,5. Tem que estar jogando, né? Não sei por que não joga. No intervalo, 3 alterações. Diego Tavares. Diego Tavares, 5,5 também, Marcelo. O Leão. 5,5. E o Gomes, Léo Gomes. 5,5 também. Então vamos fazer um balanço? Faça. Coloca esses 5 que entraram no lugar dos que foram substituídos. Exceção feita a bobagem do Márcio Silva e do Diogo Silva, eu tô com o treinador da Ponte, por incrível que pareça. Pode me chamar de maluco. Mas a Ponte já apresentou algo diferente. Ia dar para ganhar? Não sei. Mas a Ponte tá fazendo uma boa partida. Pode me chamar de doido. Família Silva hoje não tava numa boa noite, não. E o Márcio, o Zanardi, nosso treineiro? No jogo passado, eu dei nota 5 para ele. E eu vou dar nota 5 de novo, mas lembrando que quem derrubou a nota foi o time. Tá bom? Nota 5 pro Márcio. Ele tem boas ideias e parece que vai pegar o jeito. Muito bem. Portanto, aí, o nosso comentarista gabaritando os jogadores que fizeram esse espetáculo, esse jogão de bola que a Ponte Preta apresentou no Majestoso. Põe a vinheta para fechar aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, as notas de La Peleja, 2-0 para o Novo Horizontino, a Ponte perde mais uma, tá atolada lá na zona do rebaixamento. E agora, Felipe, pode ser a ficha técnica do jogo?
Pode, né? Vamos em ficha técnica do jogo. Tem um comentário final, mas a gente faz o comentário final no final, né, Carlos? Então vamos lá. Ficha técnica de la peleja. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossato. Macaca perdeu, hein, para a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. É a derrota de número 532 da Ponte Preta no século. 532. A Ponte é o segundo time do Brasil que mais perde. Só o Avaí tem mais derrotas do que a Ponte, são 536 do time do Avaí. Diogo Silva no gol, Márcio Silva, Lucas Cunha e Danilo Barcelos, Thales, Rodrigo Souza, André Lima, Elvis, Daniel Baianin e Potker. Saíram Rodrigo Souza, André Lima, Elvis, Baianin e Potker para a entrada de David da Hora, Diego Tavares, Léo Gomes, Gustavo Teles e Diego Leão, Márcio Zanardi, o treinador. O Novo Horizontino de Jordi no gol, Castrilhon, Patrick, Gabriel Bahia e Reidney, Luiz Oyama, Leonaldi, Tavinho, Rômulo, Robson e Maicon Jesus. Saíram o Castrilon, o Reidney, o Tavinho, o Rômulo e também o Robson para as entradas do Carlão, que hoje não fez gol contra a Ponte Preta, Nicolas Caneca, Titi Ortiz, Juninho e também o Alvarinho, Ivan Alvarinho, o argentino. Anderson Moreira, que estava bravo, hein? Foi amarelado junto com o Zanardi, foi o técnico do Novo Horizontino. Além do Anderson Moreira, o Novo Horizontino, o Castrilon, o Gabriel Bahia e o Tavinho foram amarelados. Na Ponte Preta, amarelo aqui no time da Ponte Preta para o André Lima. E vermelho para o zagueirão da Ponte, o Márcio Silva, foi expulso a 16 minutos do primeiro tempo. Público total, 1.483. Arrecadação, 32.410. Robson marcou os gols. Primeiro tempo, 31 minutos, falha do Diogo Silva, 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. No segundo tempo, falha do Lucas Cunha, 2-0 para o Novo Horizontino a 14 minutos. Do segundo tempo, Macaca perdeu, o árbitro Maguielson Lima Barbosa, do DF, assistido pela Anne Kessi Gomes, de Sá do Amazonas, o Lei Souza Silva, do DF, o segundo assistente 2, o VAR, o José Ricardo Vasconcelos, e o quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Fim de jogo majestoso, 14ª rodada Série B, Brasileirão, deu Tigre, Ponte 0, Novo Horizontino 2. Ficha técnica do jogo. Lá pelo grupo I, o Ismail Assar tá querendo imitar o Messi, hein? Fez mais um. E o Haaland também. Finalzinho lá de jogo, tá 3-2 agora, Noruega e Senegal. Muito bem, 10 da noite mais 54 minutos. Agora vamos trazer o comentário final para você. Esse comentário final vai ficar gravado também daqui a pouquinho, pós-live. A gente vai separar e colocar lá no nosso YouTube, também nas redes sociais, no portal Futebol Interior. Hora de comentário final na parada. Agora, o comentário final. Carlos Cossato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior mais uma derrota da Ponte, a 10ª na Série B desse Campeonato Brasileiro. Agora são 14 jogos, 10 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. A Ponte tem 8 pontos na competição. Que campanha, hein, meus amigos? Olha, de dar inveja para qualquer Ibis da vida. Ô, Francisco, e aí, hein? Justo resultado, 2 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte no Majestoso? Infelizmente, para você, para nós, torcedor pontepretano, lamentavelmente, mais uma derrota, a 10ª, como o Carlos acabou de falar. E para vocês que estão à frente do clube, eu vou fazer um pedido aqui, que na verdade é uma oração que eu faço todos os dias, eu vou confessar aqui no ar. Todos os dias eu oro para que vocês sejam iluminados e tenham a decência de sair fora. Eu me lembro do Raul Gil, cara. Pega o seu banquinho e saia de fininho. E aí, Corsato, o que você quer falar aí? 2 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Mais uma derrota da gloriosa e judiada Ponte Preta.
E a Ponte toma um primeiro gol que mais ou menos mostra como é o momento da Ponte Preta, uma lambança do zagueiro e também do goleiro da Macaca, o bom goleiro Diogo Silva. Mas a Ponte no campeonato, o sistema defensivo é fraco, o meio-campo não cria nada e o ataque é mais fraco do que soco de mosquito. Então, a situação da Ponte Preta realmente é muito complicada. A Ponte vai de mal a pior. Já está a 8 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? A Ponte tem 8 pontos. O primeiro time que está fora da zona tem 16. Então já são 8 pontos de diferença. Do jeito que está, a Ponte não vai fazer 20 pontos no campeonato, Carlos. É isso. Macaca volta a campo no próximo domingo. 15ª rodada já da Série B do Campeonato Brasileiro para jogar contra o Atlético Goianiense, 4 da tarde, com cobertura aqui do FI Play, Portal Futebol Interior. Comentário final. Muito bem. Hora de ir dar tchau. 10 da noite, mais 56 minutos. Sou Frank Francisco, de carona com você sempre, o seu destaque final. Parabéns a vocês. Parabéns a vocês. O projeto de vocês foi maravilhoso e até aqui tem sido muito bem executado. A Ponte tornou-se um arremedo. Vocês estão arrebentando com a história do clube. E Campinas chora, hein? Porque pode dar mão os dois, hein? Lamentável. Gente, beijo do gordo, fui. E ó, não fiquem bravos, mas tô de saco cheio com vocês. Pede pra sair, pelo amor de Deus. Grande Frank Francisco, domingo tem mais, 4 da tarde, a bola rola, a partir das 3 da tarde estaremos por aqui na segunda jornada esportiva do domingo, né? Em época de Copa do Mundo, tem Série C de manhã e depois tem a Série B à tarde. Carlos, manda ver aí no seu destaque final. Para dizer que na quarta-feira, depois do jogo do Brasil, o Brasil joga contra a Escócia, né? E aí, se você quiser saber mais da Ponte Preta, tem Hora da Macaca lá no YouTube. Hora da Macaca, acabou o jogo do Brasil. A gente vai pro YouTube para falar da Ponte Preta e aí, quem sabe com mais informações, o que a Ponte Preta vai dizer do que dessa informação que a gente teve já no comecinho da noite aqui a respeito daquele todo o processo da eleição de 2021 e também mais informações de bastidores, enfim, falar um pouquinho desse jogo da Ponte contra o Novo Horizontino e tentar prospectar aí o próximo jogo da Ponte contra o Atlético Goianiense. Então convido você para curtir a Hora da Macaca na quarta-feira depois do jogo do Brasil, por volta de 9h30 da noite, tá bom? Frank, um abraço, Felipe também, Marcelo também. Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, ilumine a cabeça das pessoas também. Se não tem condições, né, que Nossa Senhora ilumine a cabeça aí, que as pessoas possam deixar um lugar para, quem sabe, né, alguém um pouquinho mais competente para tocar aí a nossa gloriosa macaca. Um abraço, Marcelo. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo aqui no Portal Futebol Interior. O Frank Francisco foi o comentarista, o Felipe Marques na mesa de som, o Roberto Marcondes acompanhou, trouxe todas as informações de Confiança 2, Guarani 0. Sempre, é claro, para Rivalo, Hiper X-Cap, conosco também Restaurante do Dadá, placar ao vivo, Casa do Perfurador e Pix da galera, trazendo o Pedro Lino com informações do Mundial de Seleções. Para Hora da Macaca, hein? Quarta-feira, depois do jogo da seleção, vamos lá no YouTube Hora da Macaca falar da Ponte Preta, que na Hora da Macaca, na quarta-feira, pode já estar na lanterna do campeonato, porque fecha a 14ª rodada, o América amanhã contra o Criciúma, e o América, se vencer, passa a Ponte, deixa a Ponte na última colocação. A situação da Ponte realmente é preocupante. Então, 15ª rodada, no domingo a Ponte Preta volta a campo, joga lá no bairro de Campinas, no Antônio Ascioli, contra o Atlético Goianiense, e a gente transmite o jogo. A Ponte que já foi esse ano lá no Ascioli, perdeu de 1-0, foi eliminada na Copa do Brasil. E volta a campo agora pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Portal Futebol Interior vai dar o recado. Copa do Mundo, deixa eu ver como é que tá o jogo lá, não terminou ainda, hein? O árbitro deu 9 minutos de acréscimo, agora sim terminou. Noruega 3, Senegal 2, portanto, fechando a noite de Copa do Mundo, fechando o dia na segunda-feira, mas já na seguidinha tem jogo, muitas emoções na Copa do Mundo, e é claro, você acompanha conosco. Daqui a pouco, por exemplo, vai ter bola rolando para Jordânia e Argélia, tá? Argélia, Jordânia e Argélia, e é claro, todas as informações no portal
Futebol Interior. Tem a manchete aqui, o Carlos daqui a pouco vai subir as notas do jogo lá no blog, no portal Futebol Interior, mas a manchete pro jogo do portal Futebol Interior é a seguinte: Ponte Preta sofre gol bizarro na Série B, tem lá o lance, se você não viu, para você ver também, tá bom? Um grande abraço para você, uma semana espetacular, vamos curtir Copa do Mundo e acompanhar tudo também do futebol no site futebolinterior.com.br. Um abraço, hein? Tudo de bom, valeu, até a próxima. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.